rádio FM. O nosso show está no ar. Nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. Essência. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Essência. Hora certa. Agora em Campinas, 5 da tarde, mais 2 minutinhos. Claudinei Corsi. Cinco da tarde, mais 2 minutos. Olá, muito boa tarde para você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM em 102,5 para Campinas e região e 98,5 para todo o Circuito das Águas e também para o sul de Minas. A partir de agora no ar, mais uma grande jornada esportiva. Essência. Futebol Interior. Hoje com as emoções da 31ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro de Futebol, a partir das 18 horas, a bola rola no Brincão de Ouro da Princesa, tem Guarani e Vila Nova. Rádio Futebol Interior. E você ligado aqui nos canais Futebol Interior em todas as plataformas, no Facebook, no YouTube, no Rumble, no nosso app para Android e também iOS, no nosso canal de áudio e também no Rádiosnet, também através do FM 102,5 e 98,5 da Essência FM, a frequência da vida. Você não vai perder um só lance de Guarani Vila Nova, com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira, reportagens de Albert Cavalcante, na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Aqui nos canais Futebol Interior, a coordenação de esportes é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E na Essência FM, a frequência da vida, a coordenação geral é do Gil Kleber, a técnica do Lucas Boa Pessoa e a direção geral é do pastor Josimar Fonseca, da Igreja Família da Fé Church. Essência. A frequência da vida. Por aqui nós falamos sempre em nome de Construtora Patriani. Quem compara, compra um Patriani. Conheça o mais novo lançamento da Patriani no Parque Prado, Iga Atacado, maior variedade e os menores preços em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba, Shimozono, Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Hoje é sábado, é dia de pizza, peça pelo delivery 3256-7626. Com a gente também Café Canecão, o café no seu melhor momento. Prone Alimentos, tá na mesa? Tá Prone, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger Comunicação Integrada, do meu amigo Danilo Palma. Jump Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. E Restaurante do Dadá, Avenida Padre Manuel Bernardes, 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral. Ou peça as delícias do Dadá pelo delivery 3744-2121. 31ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Às 6 horas, a bola rola para Guarani Vila Nova. É o Bugre em busca de mais uma vitória, de se consolidar no G4 da competição, em busca da Série A do Campeonato Brasileiro em 2024. Futebol Interior. Agora 5 da tarde, mais 6 minutos. 5 e 6. A partir de agora eu começo a girar os primeiros e principais destaques aqui na nossa jornada esportiva.
E o primeiro destaque chegando é na voz dele. Albert Cavalcante. Garotinho de Valinhos, Vinhedo e adjacências, Albert Cavalcante, muito boa tarde, grande abraço, seja muito bem-vindo. E o primeiro e principal do Bugre, já temos o Guarani que pega o Vila? Opa, legal, boa tarde, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca. E a você, amiga internauta, conectado nos canais Futebol Interior, você na Rádio Essência FM 102,5 e 98,5 e também o nosso DJ molhado Felipe Marques. O Guarani que na última rodada, na vitória sobre o Novo Horizontino, colocou o Guarani novamente no G4. O Guarani abriu a rodada com 53 pontos na 4ª posição. E o time do Humberto Loser aposta na força do Brinco de Ouro para seguir na zona de acesso. E só lembrando que na partida de hoje, Alan Santos está fora. Ele passou a semana inteira ali cuidando de uma lesão na panturrilha. Ele não está apto para a partida, não conseguiu se recuperar a tempo. E Valber estará no seu lugar. Dito isso, o Guarani, Claudinei Corsi, está definido e escalado. Legal e sem surpresas, é o Bugre de sempre, é o Bugre que vai em busca de mais uma vitória. Mais 3 pontos, com muita chuva na cidade de Campinas. Diz aí, Albertino, pique do rádio, como joga o Guarani? O Guarani que vai para sua 2ª final consecutiva no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Só lembrando, aqui em Campinas chove, hein? Chove, chuva, chove, com Pegorari, Diogo Matheus, Lucão e Valber. Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho. Bruno José, João Vitor e Derek, Claudinei Corsi. Legal, no repeteco do Bugre, Albert Cavalcante. Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike. Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho. Bruno José, João Vitor e Derek, Claudinei Corsi. Legal, este é o Bugre para enfrentar o Vila Nova. Jogo duro, jogo difícil, jogo bom. O Guarani tem que vencer. Torcedor deve comparecer, mesmo com chuva, para acompanhar e apoiar o Bugre, né? Infelizmente, a Polícia Militar vetou o corredor verde, não entendo porquê, é uma lástima, 100, 200 metros de corredor verde e a polícia diz que não tem condições de dar segurança, é uma lástima. Agora 5:09 o destaque do adversário do Bugre, o Vila Nova, diz aí, Albert. O Vila Nova, que já foi líder da Série B no primeiro turno, vive queda brusca de rendimento na segunda metade da competição e foi parar no meio da tabela com 47 pontos. O Tigre contratou o técnico Lisca para tentar uma arrancada na reta final, mas o treinador estreou com um empate sem gols diante a Chapecoense na rodada passada, no Serra Dourada. Vencer o Guarani hoje é primordial para o clube colorado seguir alimentando esperanças de acesso à Série A, Claudinei Corsi. Legal, tá aí o destaque do Vila Nova, adversário do Guarani, daqui a pouquinho, 18 horas, a bola rola, Brincão de Ouro da Princesa, e você ligado com a gente aqui vai conferir tudo. E Futebol Interior, Essência FM, tem opinião, a opinião esta tarde e noite é dele. Wagner Ferreira. Olá, Wagner, grande abraço, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. A sua expectativa para Guarani e Vila Nova, Vagnão? Ok, meu caro Claudinei Costa, grande abraço a você, aos amigos da bancada verde aqui dos canais de Futebol Interior, ao Felipe Marques lá comandando os médios, graves e agudos. É uma pena, né, que o cenário não possa estar completo para a jornada desta tarde no Brinco de Ouro. Eu me refiro ao tempo, né? Realmente uma chuva muito forte pode afastar o torcedor. Eu já soube que o Guarani tomou providências para liberar a parte de baixo do tobogã para acomodar os torcedores. Isso já é um grande convite para que o torcedor compareça realmente ao estádio Brinco de Ouro. Com relação ao jogo, é um jogo interessante. O Vila Nova tem pouca chance de classificação, mas ainda alimenta. Ele conseguir alguns resultados positivos, ele pode incomodar na 4ª colocação. Agora, Vila Nova tem uma boa defesa, o Guarani tem uma defesa melhor. O Guarani tem um ataque melhor do que o Vila Nova. Joga em casa, está melhor colocado. Então tudo indica que o Guarani pode e deve conseguir um resultado positivo. Agora, um jogo com essas condições climáticas, tudo pode acontecer. Um deslize, um escorregão, uma interpretação errada da arbitragem. Então vamos torcer para que tudo isso fique de lado. Que o Guarani continue com a sua busca de acesso, já a partir de hoje com mais 3 pontos em cima do Vila Nova. Legal, este Wagner Ferreira vai comentar a partida, lembrando que também no estádio Brinco de Ouro temos a presença do nosso repórter Eduardo Tolentino, acompanhando tudo que acontece lá pelos lados do estádio Brinco de Ouro da Princesa, e também
presente na coletiva do técnico Humberto Louser ao final da partida. Daqui a pouquinho, contato com o nosso Eduardo Tolentino, trazendo as informações lá direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa. E ele vai transmitir a partir daqui todas as emoções de Guarani e Vila Nova a partir das 18 horas. Quem é ele, hein, Felipe Marques? Lucas de Souza. Olá, Lucas, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. A sua expectativa para Guarani e Vila Nova, diz aí, Lucas. Boa tarde, Claudinei Corsi, um grande abraço para você, para toda a nossa bancada verde e branca, o nosso DJ Felipe Marques, modulando os médios, graves e agudos da nossa transmissão, e claro, você ligado, conectado aqui no YouTube, Facebook, Rumble do Futebol Interior e também na rádio Essência FM 102.5 em Campinas e região e no Circuito das Águas em 98.5. Claudinei Corsi, direto e reto, me surpreende um pouco a escalação do Vila Nova, daqui a pouco o Albert vai dizer. O Lisca é conhecido como Lisca doido, e ele vem com uma formação muito doida pra cima do Guarani, 4 atacantes, mais 2 volantes de saída, enfim. O homem quer ganhar do Guarani, manter esse tabu, mas tabu existe pra ser quebrado, e hoje o Guarani quebra esse tabu, 2-0 na cabeça, e o Bugrão se mantendo no G4. Legal, tá aí o Lucas de Souza, já deu o seu placar. Wagner Ferreira, se arrisca um placar para Guarani e Vila Nova, Wagner? Olha, o Vila Nova, como eu já disse, tem uma defesa muito boa e o Guarani tem um ataque bom. Eu acho que ele faz 2-0 no Vila hoje. Legal, Albert Cavalcante, pra você, arrisca um placar hoje, Guarani e Vila Nova, Albert. 1-0, viu, Claudinei Corsi? Vai ser meio sofrido. Pro Guarani? Pro Guarani, claro, obviamente. Então tá bom, tá aí 5h13, você também pode votar aí na nossa live do Facebook e também do YouTube. Tem a nossa enquete da Guarani, da empate ou da Vila Nova. Pode votar, a gente leva a enquete até o intervalo de jogo e depois encerramos trazendo aí a opinião do nosso ouvinte e também do nosso internauta. Lembrando que você pode e deve participar com a gente através da nossa live do Facebook, no YouTube e também do nosso WhatsApp 98989-3526. O nosso WhatsApp é o 1998989-3526. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência que já está com a gente aí, acompanhando a nossa jornada esportiva nos canais Futebol Interior e também na Essência FM, a frequência da vida, né? Hoje teremos uma inovação aí na tela, você poderá acompanhar aí o número de cartões vermelhos, amarelos e também os escanteios, né? Estarão direto e reto na tela para você no transcorrer da partida, para você que aposta aí nos escanteios, nos cartões amarelos, vermelhos, você vai ficar aí acompanhando durante todo o jogo na tela, né? Para você que está, evidentemente, no Facebook, no YouTube e também no Rumble. Para você que está no FM, não vai dar, evidentemente, para acompanhar. Já abraçando aqui o Marcelino Fernandes, tá com a gente aqui, o Marcos Ramos, lá de Recife, tá ligado com a gente aqui, torcendo pro Guarani. O Armando Bergo Neto, boa tarde, a chuva vai diminuir sobremaneira o público, eu mesmo assistirei aqui de casa, uma pena, porém, o importante serão os 3 pontos, abraços. O Anderson Luiz Grigoleto está com a gente aqui também, o Marcos Ramos diz aqui, já estamos ganhando em tombos, né? Ele diz aqui do Tombense que está vencendo o Juventude 1-0. O Dacir Barbosa está com a gente aqui, boa tarde a todos do FI e a Nação Bugrina. Não estarei no Brincão, pois estou com Covid, então assistirei na TV e ouvindo vocês do FI. Pronta recuperação para você, viu, Dacir? Se cuide. 3-1 para o Guarani é o placar dele. E já abraçando também a nossa audiência no canal de áudio, também no app e no Rádiosnet, em São João dos Patos, lá no Maranhão, e também em São Bernardo do Campo, em São José, Santa Catarina, em Piracicaba, aqui interior de São Paulo, Araraquara, também Itapira, São José dos Campos, Cabo de Santo Agostinho, Uberlândia, Maceió, Helsinki, na Finlândia, tem gente ouvindo a gente, em Londrina, no Paraná, também aqui próximo na cidade de Vinhedo. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todo mundo. Agora 5h16, um rápido intervalo e a gente volta já já com a nossa jornada esportiva. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro!
uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Junto Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado, um bairro muito desejado de Campinas. E olha que ninguém lança nada na região há mais de 10 anos. O condomínio fica bem ao lado do shopping e tem uma reserva natural. Então é perfeito para quem ama a natureza e não abre mão de praticidade. A planta é show. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. A modernidade não para por aí. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. A área de lazer é completa. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia, como se você estivesse na praia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. É uma área especial para você receber seus convidados com toda a privacidade. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. Até a piscina é diferenciada. Pega sol o dia todo e fica acima do nível da rua, garantindo sua privacidade. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. E tem uma bela vista para a reserva natural. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. É muita modernidade, conforto e diversão para um prédio só. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Agora, 5 da tarde, mais 19 minutos, 5h19, de volta com a nossa jornada esportiva, canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM. Desde já, muito obrigado pelo carinho da sua audiência em todo o Brasil, também fora do Brasil. Muito obrigado aí pelo carinho e siga com a gente aqui na nossa jornada esportiva, 5h19. Mais um destaque do Guarani, Albert Cavalcante. O Guarani desafia um longo jejum contra o Vila Nova. São 10 anos ou 13 jogos sem vencer o Vila Nova. É um tabu, e um tabu também outro tabu está em jogo. Além do jejum, tem um tabu muito importante que está em jogo, hein? O técnico Vila Nova, ele mesmo, o Lisca, que nunca perdeu para o Guarani. Isso mesmo, ele treinou 3 partidas, né? 3 partidas, foi 2 vitórias e 1 empate. Então, além de todo o problema que já tem com o Vila Nova, hein? Depois de 2013, o Guarani teve 8 empates e 5 derrotas. E ainda mais, né? Lembrando que o Lisca, né, treinou o Guarani em 2017, não deixou saudades. E Humberto Louser, Claudinei Corsi e amigos, ele fazia parte da comissão técnica do Lisca quando ele passou aqui no Brinco de Ouro, Claudinei Corsi. Tá muito bem, tá aí o Wagner Ferreira, o tabu para ser quebrado, tem essa história do Lisca aí. O detalhe é o seguinte, né, Wagner? É aquilo que a gente vem falando aí durante toda a semana no Meio Campo FI, não pode bobear, né? Pontuação apertada, os times que estão lá embaixo, no meio da tabela, estão subindo também, uma bobeada. E aí, adeus Série A, hein, Wagner Ferreira? E muito menos contar com o ovo no fiofó da galinha, né? Porque realmente já houve...
Já houve época em que a rodada ajudou e muito o Guarani. Agora, dessas 2 rodadas para cá, ou até 3, os resultados não têm ajudado, não. Os times estão encostando. E não sei se vai ter espaço para todo mundo querendo entrar no espaço, só cabe 4. Então, olha, a pontuação... 4, bem dizer, com 2 definidas já, né? Que é o Vitória e o Sport, né? Nem sempre, né, Claudio? Tem muita coisa com confrontos diretos. Mas o Vitória, já com a disparada que deu... E só em cima dos números, né? Que o Guarani, vamos dizer assim, que o Guarani, além de tudo, da competência, também precisa da sorte. O ano passado, nessa mesma rodada aqui, o Guarani estava na 16ª colocação. O primeiro colocado, que era o Cruzeiro, tinha 61 pontos e o segundo, 51 pontos. Né? O G4 já estava começando a ficar definido, então do primeiro, segundo, já tinha um espaço de 5, 6 pontos. Esse ano aqui tá todo mundo vencendo, velho. Olha só o CRB. É justamente por causa dessa embolada aí é que não pode dar sopa pra azar. Principalmente jogo em casa, tem que vencer. E atentar para o detalhe de fazer as vitórias, evidentemente, e gols. Porque o saldo de gols conta. O saldo de gols pode determinar aí uma classificação. Então, olha, eu espero que o Guarani, para mim, é favorito para vencer o Vila Nova. Agora, o jogo é jogado, né? Vai ter que ter muita seriedade. O time é esse, não há o que discutir. Alguém pode dizer que o Retuloso errou na escalação? É o time titular do Guarani. É o que tem, não adianta. É com esse aí torcer para não ter que mexer muito. Porque... Adel tá aí, viu, Ney? Passar os bancários para você do Guarani, você quer ouvir? Posso mandar? Então aí, ó, Humberto Loures, se quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas o Douglas Borges, o Pablo Tomás, Bruno Mendes, Ivão Avarinho, Lucas Araújo, Wenderson, Lucas Adel, Claudinei Corsi. Lucas Adel, ele joga tanto de lateral esquerdo, também faz essa função também, e de zagueiro. O Isaac também que tava, né, fazia tempo que eu não ouvia ele no banco de reservas, o Gustavo França, o Kaique, o Iago Teles e o Regis, Claudinei Corsi. Numericamente tem bastante gente, né, Wagner Ferreira? Agora... Qualidade é que... Não, é aqueles de sempre, né, Claudinei? Se ele precisar mexer no time, ele vai botar ou o Isaac, ou ele vai botar o Bruno Mendes, ou vai botar o Regis. Se tiver algum problema ali no meio de campo, talvez um Wenderson para segurar o resultado. Não tá não, né? Não, o Robinho, ele só entrou... Não, então, o Robinho, ele entrou na última, ele apareceu no banco de reservas por conta do veto, né? Do Alan Santos. Então o Alan Santos saiu e chamaram o Robinho. Chega aí. De última hora. Chega aí, Robinho. Você não tá fazendo nada? Chega aí, viu? Já terminou o pirulito? Chega aí. Foi assim, entendeu? Tá fazendo nada mesmo, né? Vamos lá, né? Tá certo, então. 5 da tarde, mais 24 minutos, 5h24, como sempre acontece. Agora, a participação de Arthur Eugênio Matias. Arthur Eugênio. Vamos aproveitar este confronto entre Guarani e Vila Nova para contar a história de um jogador que foi importante no Guarani e também foi importante no Vila Nova. Sérgio Neri, o goleiro. No Guarani ele foi 3 vezes vice-campeão. 86, 87 brasileiro, 88 vice-campeão paulista. E no Vila Nova foi vice-campeão goiano em 1993. Você terá também neste material a história de todos os goleiros que o Guarani teve entre 1985 até 1990. Um trabalho de pesquisa bastante interessante, principalmente para você, torcedor do Guarani. Recentemente, a TV Record fez uma matéria um pouco fantasiosa em relação a Sérgio Neri, dizendo que o Sérgio Neri estava em dificuldades financeiras, era alcoólatra e até morador de rua. Mas o Sérgio Neri demonstrou que não. Hoje ele mora em Marília, não está tão bem financeiramente, mas não passa as necessidades que a TV Record falou. Tanto é que ele entrou com um processo e já ganhou em primeira instância da TV Record. Vamos acompanhar agora, aqui no Futebol Interior, a carreira de Sérgio Neri. Sérgio Neri Santana nasceu em Marília no dia 11 de março de 1963. Curiosidade, é Sérgio Neri, N-E-R-E. Toda vez a imprensa colocou com I ou com Y. E o nome do Sérgio Neri é com E. Sérgio Neri, 3 vezes campeão com o Guarani e campeão com o Vila Nova, campeão goiano. No Guarani, disputou também 2 taças Libertadores da América, em 1987 e 1988. Vamos agora contar a carreira, a história de Sérgio Neri, que foi revelado pelo Marília.
Você vê aí uma foto de Sérgio Neri em 1980 nas categorias de base do Marília. Ele é o goleiro que está de camisa branca. O último agachado é o Marlon, que também jogou no Guarani. E Sérgio Neri veio para o Guarani para atuar nas categorias de base. Ainda fez um ano no Sub-20 do Guarani. Foi convocado para a Seleção Paulista de Novos. Você vê Sérgio Neri na Seleção Paulista de Novos. Uma seleção interessante que tinha como técnico Sebastião Lapola. Chegou ao Guarani, começou a treinar, começou a participar da equipe de cima, mas como não tinha espaço em 1984, foi emprestado para o Ceará. E no Ceará, ele foi campeão estadual. Olha a foto de um dos jogos de Sérgio Neri como titular do Ceará. Mas ele era reserva do Rafael, um gaúcho, que morreu em 2014 aos 65 anos. Sérgio Neri voltou ao Guarani em 1985. E graças ao trabalho de Dimas Monteiro como treinador de goleiros, Sérgio Neri evoluiu e evoluiu muito. Para você, torcedor do Guarani, para você que gosta da história de Campinas, uma foto lendária. Dimas Monteiro, ex-goleiro do Guarani, treinador de goleiros de Sérgio Neri, dando entrevista a José Sidney, anos 1960, microfone da Rádio Educadora, hoje Bandeirantes e a época PR-C9, só aqui no futebol interior. Em 1985, Sérgio Neri era o terceiro goleiro. O titular era Valdir Pérez e o reserva era Wilson Coimbra. Mas a partir de 1986, Lorissandre começou a dar oportunidades e Sérgio Neri passou a ser titular do Guarani no Campeonato Paulista, revezando com Wilson Coimbra. Em 1986, para o Campeonato Brasileiro, o Guarani contratou o Robson junto ao Grêmio Novo Horizontino para ser o goleiro titular do Guarani. E durante todo o Campeonato Brasileiro, nos jogos disputados em 1986, o Robson, que veio do Grêmio Novo Horizontino, havia passado pelo São Bento de Sorocaba e também pela base do Guarani, onde foi dispensado. Olha uma foto de Robson, cabeludo, na base do Guarani, junto com Mauro, em pé. Leão, goleiro, hoje professor de Educação Física. Mauro, campeão brasileiro, Robson e Estevão Soares. O Robson foi titular do Guarani, mas logo no primeiro jogo, em 1987, Robson se machucou num jogo contra o Grêmio. Sérgio Neri entrou no jogo, defendeu um pênalti cobrado por Valdo. O Guarani ganhou em Porto Alegre do Grêmio por 1-0 e nunca mais Sérgio Neri saiu do time bugrino. Foi titular em toda a temporada 87, 88, 89 e 90. 4 anos como titular na meta do Guarani. Em 1987, o Guarani fez um bom campeonato brasileiro, só não foi campeão ainda relacionado ao título de 86, porque foi roubado por José de Assis Aragão. Ainda em 87, o Guarani contratou Walter Dib para brigar pela posição, mas Sérgio Neri era mais goleiro. Você vê aí Walter Dib, que veio do Joinville. Nesta foto ele está com Enágio e João Carlos Maringá. E depois, para o Campeonato Brasileiro de 87, o Guarani trouxe um outro goleiro, Alexandre, que veio do Mojimirim e ficou na reserva de Sérgio Neri. E o Guarani, de novo, em 1987, naquela confusão, módulo verde, módulo amarelo, no cruzamento, o Flamengo e o Internacional pipocaram, o Guarani foi vice-campeão brasileiro e o Sport acabou sendo o campeão. Olha uma foto do Guarani, vice-campeão brasileiro em 1987. Depois, 1988, Sérgio Neri, titular absoluto em toda a temporada. Este é o Guarani, no Campeonato Paulista de 1988.
O goleiro reserva era o Carlinhos, veio do Central de Caruaru. Recentemente eu estive com o Carlinhos em Aracaju, ele como treinador da equipe do Sergipe, treinador de goleiros. E você vê agora do Campeonato Paulista de 1989, o Sérgio Neri. Olha o time do Guarani, interessante, Sérgio Neri em pé, seguido de Valmir Pereira, Vitor Hugo Alberes e Tozin. Agachados, Mário, Wagner Mancini, Washington do Casal 20, Zenon e João Paulo. Produção, frisa no preparador físico, Lino Facchini. Ele está dando entrevista. Olha o repórter quem é? Wagner Ferreira, comentarista da Rádio Futebol Interior. Em 1989, ele, repórter da Rádio Nova Sumaré. Que saudade do Nadir Roberto! Ainda em 89, para o Campeonato Paulista, o Guarani trouxe Pizelli, que fez sucesso no 15 de Piracicaba e estava na Lemense. Mas para o Campeonato Brasileiro, a ideia de Beto Zini era um timaço. E o goleiro contratado foi João Leite. Sérgio Neri foi para o banco, mas durou apenas 2 jogos. João Leite não foi bem num jogo contra o Corinthians, o Guarani perdeu de 3-1. Esse foi o time que jogou com o João Leite. Pita, o penúltimo agachado no time do Guarani, um timaço do Guarani. E posteriormente, Sérgio Neri voltou a ser titular. Outra foto do Guarani, 1990, uma foto interessante. Nesta foto, Jorginho, que está bem no centro agachado, Jorginho Putinati, de Marília, ídolo do Palmeiras, em um dos poucos jogos que fez jogando pelo Guarani. E depois, no dia 9 de dezembro de 1990, no empate em 1-1 no Brinco de Ouro, o Guarani não conquistou acesso para o Campeonato Brasileiro. E Sérgio Neri fez neste dia, olha a foto do jogo, sua última partida como titular do Guarani. A partir daí, Marcos Garça passou a ser o titular bugrino. E em janeiro de 1991, Sérgio Neri foi vendido para o Bahia. Havia também uma proposta do Santos, mas Paulo Maracajá, o presidente do Bahia, chegou a Campinas e contratou o Sérgio Neri, que foi campeão baiano em 1991. Olha, Sérgio Neri, campeão baiano em 1991, em uma final contra o Fluminense de Feira. Sérgio Neri jogou 2 temporadas no Bahia. Teve uma passagem pelo Taquaritinga, disputando o Campeonato Paulista da 2, e em 1993 foi para o Vila Nova, em um time muito bem montado por Roberval Davino. E Sérgio Neri foi campeão goiano em 1993 no Vila Nova. Olha a foto do Sérgio Neri no gol do Vila Nova. Nesse time também tinha Alfinete, que jogou na Ponte Preta, Tozin, que fez também sucesso no Guarani, e outros jogadores. Na final, 12 de agosto de 1993, Vila Nova 2, Goiás 1. E o Vila Nova, do técnico Roberval Davino. Eu sou muito fã do Roberval Davino. O Vila Nova foi campeão goiano. Depois do Vila Nova, Sérgio Neri ainda disputou alguns jogos pelo Campeonato Paulista da 2 no Botafogo de Ribeirão Preto. Encerrou a carreira, montou uma pizzaria em Marília e depois voltou a trabalhar com futebol. Durante muito tempo, treinador de goleiros das categorias de base do São Paulo em Cotia, onde Sérgio Neri também morou por um período, no Rio Preto e em outras equipes. Hoje, Sérgio Neri mora em Marília, na rua Araraquara, voltou a Marília, aqui no Futebol Interior, contando a história, a carreira de Sérgio Neri. Gostou da história do Sérgio Neri? Não só a história do Sérgio Neri, como uma história interessante de goleiros que passaram pelo Guarani. Aliás, são poucos os goleiros que foram 4 temporadas consecutivas titular do Guarani. Nos últimos 50 anos, eu vou lembrar de muito pouco. Vamos falar do Tobias,
Tobias ainda teve um período que o Sérgio Gomes foi titular, foi emprestado para o Sport Recife. Fora o Sérgio Neri, eu só lembro do Neneca. 76, 77, 78, 79 e daí em 80 ele foi para o Operário de Campo Grande. Por isso que é importante a história do Sérgio Neri. 4 temporadas consecutivas titular do gol do Guarani. Se você quer discutir algum assunto da história, fale com o Futebol Interior, entre em contato. Aqui, ó, você está vendo aí. Forma de você se comunicar com o Futebol Interior. Você manda uma mensagem que eu falo aqui da história do jogador, de um confronto. Aqui no Futebol Interior, desde o século passado, divulgando e valorizando o futebol paulista e brasileiro. Quer saber de futebol? É aqui, no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Legal, muito obrigado, Arthur Eugênio. 5h37, Jornada Esportiva, Canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho mesmo, às 6 horas, a bola rola para Guarani e Vila Nova, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Você vai acompanhar aqui com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e as reportagens do Albert Cavalcante, que traz agora mais um destaque do Bugre. Albert. O Guarani, né, o treinador Lisca, teve uma passagem decepcionante pelo Guarani, substituindo o Marcelo Cabo nos 10 jogos finais do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o Lisca, o Guarani somente não foi rebaixado em razão dos resultados ruins dos demais times, que pelo próprio desempenho da equipe bugrina. O Guarani terminou com 44 pontos ganhos, mesmo número da rebaixada Luverdense, mas com uma vitória a mais, ficando na 16ª posição. Vocês lembram disso? O presidente e também Claudinei Corsi. É verdade. Olha, eu vou falar pra você, o Lisca não deixou saudade, mas só que também quando joga contra, hein? Pelo amor de Deus, mas hoje cai. Legal, mais um destaque do Vila Nova, adversário do Bugre. O volante Ralf, com lesão muscular de última hora, e o lateral direito Léo Duarte, suspenso com 3 cartões amarelos, estão fora. Os pendurados da equipe do Vila Nova são o Rian, o Rodrigo Gelado, Diego Renan, o Ronald, o Everton Brito e o Cristiano, viu, Claudinei Corsi? Tá muito bem, agora 5h39, mais um rápido intervalo e a gente volta já já. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol! Claudinei Corsi.
5 da tarde, mais 41 minutos, 5h41. Já às 18 horas tem Guarani e Vila Nova no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A bola rola a 31ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Ô Wagner Ferreira, a permanência aí do Valber na zaga do Guarani no lugar do Alan Santos, preocupa, não preocupa? Tá de bom tamanho? Você confia no Valber, ô Wagner? Bem, eu preferia o Alan Santos, pelo entrosamento que vinha mantendo, né, até então, mas contusão é contusão, o Valber não é que decepciona, a distância entre um e outro, tecnicamente falando, não é grande coisa também não. Eu até na partida passada, eu notei assim o Valber subindo cabeça, perdendo alguns lances no corpo a corpo, mas não comprometeu. Mas se pegar um time mais, né, porte mais ofensivo, tipo, hoje por exemplo, hoje vai ter um grandalhão lá em cima dele, que é o tal de Rafael Donato, toda bola parada, escanteio, vai estar lá o grandão lá para subir de cabeça, e é maior do que ele. O Rafael tem 1,93 m, se eu não estou enganado. Então, ó, muita atenção aí, justamente nesse quesito que você falou aí, o Valber como companheiro de zaga do Lucão. E só um detalhe em cima, né, do que o presidente está falando sobre o Valber, né? Temos nessa Série B, né, todas as partidas que ele foi titular, ele teve 9 jogos com o Valber titular. O Guarani teve 5 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Então, é um bom retrospecto, 18 né? pontos o Guarani conquistou com o Valber de titular. Legal, 5h43, vou dar uma passadinha aqui agora pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os jogos que já aconteceram aí durante a semana, tivemos aí agora há pouco o Tombense empatando com o Juventude por 1-1, o Atlético Goianiense venceu o Ituano 1-0, o CRB venceu o Ceará 2-0, Daniel Paulista, hein? A Chapecoense empatou com o ABC 0-0. Tivemos também o Mirassol vencendo o Londrina 2-0. Os jogos que estão em andamento no momento, o Botafogo de Ribeirão Preto vai empatando com o Avaí por 0-0. O Sampaio Corrêa vai empatando também por 0-0 com a equipe do Novo Horizontino. Às 18 horas tem Guarani e Vila Nova. O Criciúma amanhã pega o Vitória às 18 horas. E na segunda-feira, fechando a rodada, tem Sport e Ponte Preta, jogo que você acompanha aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM. A classificação de momento da Série B do Campeonato Brasileiro: em primeiro, Vitória tem 58 pontos, em segundo, Sport 54, em terceiro, Juventude 53, o Guarani é o quarto colocado com 53 pontos. Na quinta colocação aparece o Atlético de Goiás com 53 pontos, em sexto, Novo Horizontino 52, em sétimo, Mirassol 49, em oitavo, o CRB 48, em nono, o Criciúma 48, em décimo, Vila Nova 47, adversário do Guarani daqui a pouquinho. 11º, o Ceará 42, em 12º, Botafogo 41, em 13º, Sampaio Corrêa tem 35, em 14º, Ituano 34, em 15º, a Ponte Preta com 33 e em 16º, Avaí, que tem 32 pontos. Abrindo a zona da degola, o Z4, a Chapecoense em 17º com 30 pontos, em 18º, o Tombense com 29, em 19º, o Londrina com 24 e em 20º lugar na lanterna da competição, o ABC de Natal com 20 pontos. O ABC que já foi, né, Wagner Ferreira? Já está na Série C, né? Me parece que o Albert está fazendo uns cálculos. O empate tirou ele já da parada, né? Já exatamente, né? Na rodada retrasada, ele precisaria de 9 vitórias consecutivas. Então, tanto que a primeira, né, ele já tinha conseguido contra a Ponte Preta. E nessa última rodada, ele precisaria da vitória ainda, e ainda depender de vencer todas. Com esse empate aí, só falta ele sacramentar aí, mas já está rebaixado virtualmente. Não tem jeito. E aí na parte de cima da tabela, em Wagner Ferreira, o Vitória tem 58, o Sport 54. Meio disparado aí o Vitória, hein, Wagner? A diferença ainda é pequena, né? Uma titubeada lá do Vitória, pegou 6-0 outro dia aí do CRB, pode tropeçar. Mas é o tal negócio, como a gente está dizendo aqui, agora são decisões, não tem nada que contar com os outros, tem que fazer a sua parte. Então, tá todo mundo ganhando, ninguém perde. Veja aí, hoje estava indo tudo bem aí por uma vitória do Tombense. E não é que os caras me empatam lá, e quase que perde ainda, né? Meu Deus. E é por isso que eu digo, né, Wagner Ferreira, não adianta ficar contando agora com os outros times. Tem que ganhar, tem que vencer o seu jogo.
como foi contra o Novo Horizontino. O Albert tem aí o seu secador, mas é assim, na minha maneira de entender, tem que vencer. Se por um acaso acontecer, como vinha acontecendo, das rodadas darem certo para o Guarani, ótimo, melhor, entendeu? Ajuda, é lógico. Mas tem que fazer a lição de casa. E hoje é mais uma lição de casa, né, Wagner? E contra um adversário que tem pouca pretensão de entrar no G4. Segundo os matemáticos aí, cerca de 4 a 5% de chance. Então, vejam bem, o Guarani fazer a parte dele. Estamos cansados de bater nessa tecla aqui. Mostre aí o seu secador, tem até o distintivo do Guarani, é isso, Albert Cavalcante? Mostra direitinho confeccionado aqui. Pra câmera aí, não tá dando pra gente ver na câmera ali. Aqui. Legal, aí sim. Aí melhorou, né? Isso. Confeccionado, mas isso aqui é o secador verde. Já que as equipes aí não estão fazendo a sua parte, eu irei fazer a minha. Aqui o Guarani vai vencer e eu vou ligar meu secador aqui para a tabela do campeonato. Então, toda vez que eu estiver aqui, né, nas jornadas esportivas, irei secar os adversários. E vai ter um confronto direto interessante aí, o Criciúma contra o Vitória. Vitória. E a próxima rodada, Vitória e Guarani. Guarani e Vitória, próxima rodada, né? É jogo duro, né? Lembrando que no primeiro turno, Guarani e Vila Nova, o empate lá em Goiânia é 0x0, né, Wagner? Foi um 0x0, praticamente o mesmo time do Guarani, nessa partida contra o Vila Nova lá em Goiânia. E me parece que o João Vitor não era titular ainda. Não. Era o Bruninho lá. Bruninho, era o Isaac, não era o Isaac que estava no... eu vou aqui puxar aqui na minha... você tá aí já no pente, o presidente. Só lembrando que na partida de hoje, aqui ó, definido e escalado para a última partida. É Diogo Matheus, Valber, Lucão... ele estava em campo, Valber. Olha só, Lucão e Mike, Matheus Bueno, Matheus Barbosa, Isaac, Bruno José e Bruninho. Bruninho estava jogando de ponta. E o atacante era o Derek Freitas, ou mais conhecido também como Lewandowski. Basicamente o mesmo time, então, né? Exatamente. Tá certo. Vamos ver o que é que vai acontecer. Diga, Albert. E a informação também, né, que hoje, na partida de hoje, Humberto Loser vai completar um turno à frente do Guarani, né? 18 partidas, ele só teve 3 derrotas. Tá certo. Tá aí o Guarani no Sport TV fazendo parte até da própria transmissão lá do Sport TV, aparecendo lá. Com a rapaziada lá que vai fazer o outro jogo, a 26ª rodada, e fizeram um flash lá do Brinco de Ouro da Princesa, hein? Realmente você vê, começa, né, Wagner, o time começa a aparecer, começa realmente a também marcar presença, né, Wagner? E tem gente que fala assim, o time não tá querendo subir, agora não dá pra entender, tá disputando pra quê então uma Série B? Não tá querendo subir, então será que tem medo de subir e descer novamente? Olha, eu estive conversando com uma importante personalidade aqui na cidade de Campinas, não vou nem dizer o nome, mas ele disse o seguinte, o Guarani tem tudo para subir e se manter, porque tem uma diretoria competente, disse que o presidente ali tem muita bala na agulha e que o Guarani, com esse aspecto... E até onde eu fiquei sabendo também, tem uns investidores por trás aí que estão lá bancando também. E tem outro investidor já, começa hoje um novo patrocínio na camisa. Um novo patrocinador, tanto, né? Mais que da parte de tintas, né? E eles vão usar até junto com a prefeitura, eles irão fazer uma parceria para poder fazer a revitalização do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então o Guarani aqui, ele com parceria com a Mão Amiga, né? Projeto da Prefeitura de Campinas com os moradores, né? Situação de rua, para poder dar um treinamento, para poder ali pintar, né, o estádio Brinco de Ouro da Princesa. E é o Saci Tintas e Glaso, né? Tem um contrato até 2025. Então... É a antiga Glaslit, né? Que agora é Glaso, né? Isso. Muito bem, parabéns aí ao Departamento de Marketing do Guarani, que está realmente trabalhando. E é isso que precisa, né? Abraçando ouvintes que estão curtindo a gente lá em Brusque, Santa Catarina, também na Praia Grande, em Taubaté, interior de São Paulo, em Luisiânia, lá em Goiás, também em Araraquara, em Rio Preto, também tem gente ouvindo aí a nossa jornada esportiva. Agora, 5 da tarde, mais 50 minutos, Albert Cavalcante, o Guarani está definido, né, Albert? Escalado, Claudinei Corsi. Tá muito bem a equipe do Vila Nova. Definida. Legal, então em 30 segundos para a Prone Alimentos, você confere a ficha técnica completa para Guarani e Vila Nova. Tá na mesa? Tá Prone. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais.
e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Humberto Louser vem definido e escalado assim. São Pegorário, o goleiro, camisa número 1. Diogo Capitão Matheus, o lateral direito, camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão, Lucão Maldini, camisa número 3. E Valber Materazzi, o 34. Na lateral esquerda, Mike Zambroto, camisa número 6. Os homens do meio campo do Bugrão, Matheus Sniper Barbosa, camisa número 5. Matheus Pirlo Bueno, 18. E o cérebro pensante, Bruninho do Voleio, camisa número 27. Os homens de frente do Bugrão, Bruno do Derby, José, 17. João Vitor da Lapada, o 19. E o atacante, o matador, o artilheiro do Guarani nessa Série B, Lewanderick, o camisa número 11. Repeteco do Bugrão, Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Valber, Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Bruninho, Bruno José, João Vitor e Derek Claudinei Corsi. Caso o técnico Humberto Louser queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Douglas Borges, Pablo Tomás, Bruno Mendes, Ivan Alvarinho, Lucas Araújo, Wenderson, Lucas Adel, Isaac, Gustavo França, Kaique, Iago Teles e Regis Claudinei Corsi. Este Guarani em busca da vaga na Série A do Campeonato Brasileiro, 30 jogos com 15 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Como mandante, 15 jogos, 11 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Até aqui somou 53 pontos ganhos, quarto colocado com 58% de aproveitamento. Marcou 38 gols e sofreu 22 na questão disciplinar, 95 cartões amarelos e 3 vermelhos. O artilheiro é o Derek com 8 gols. Próximo jogo do Bugre, domingo, dia 15 de outubro, às 18 horas também, contra o Vitória, no estádio Manuel Barradas, o Barradão, em Salvador, na Bahia. Futebol Interior. E o Vila Nova do técnico Lisca vem definido e escalado assim. Denis Júnior, goleiro, camisa número 25. Na lateral direita, Marcelinho, camisa número 2. A dupla de zaga do Vila Nova, Rafael Donato, capitão, camisa número 5. E Eduardo Domo, camisa número 3. Na lateral esquerda, Rodrigo Gelado, camisa número 6. Os homens do meio campo do Vila Nova, Cristiano, 18, Igor Henrique, o 23 e o cérebro pensante, Lourenço, camisa número 10. Nos homens de frente do Vila, Juan, Christian, camisa número 11, Guilherme Parede, o 77 e o matador, Caio Dantas, o camisa número 19. Repeteco do Vila, Denis Júnior, Marcelinho, Rafael Donato, Eduardo Doma, Rodrigo Gelado, Cristiano, Igor Henrique, Lourenço, Juan Christian, Guilherme Parede e Caio Dantas. Caso o técnico Lisca queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Vanderlei, Jean-Pierre, Marlone, Neto Pessoa, Souza, Diego Renan, Ronald, Gustavo Maia, Everton Brito, Marquinhos Pedroso e Henrique Almeida. Claudinei Corsi. Legal, esse Vila Nova que também sonha ainda com acesso à Série A. 30 jogos com 13 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Como visitante, 15 jogos com 6 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Até aqui, somou 47 pontos, 10º colocado, com 52% de aproveitamento. Marcou 32 gols e sofreu 19. Na disciplina, 81 cartões amarelos e, até aqui, nenhum cartão vermelho. O artilheiro é o Caio, com 7 gols. Próximo jogo do Vila, quarta-feira, dia 11 de outubro, às 21h30, contra o Botafogo, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba, em Goiânia, Goiás. No primeiro turno, lembrando, em Goiânia, o empate por 0-0 em jogo válido pela 12ª rodada. Arbitragem. O trio de arbitragem vem de Minas Gerais. Quem apita a partida de hoje é o Felipe Fernandes de Lima, com seus auxiliares Felipe Alan Costa de Oliveira e o Magno Arantes Lira. O quarto árbitro é de São Paulo, Douglas Marques Flores.
E na salinha da TI, o árbitro de vídeo é o Felipe George Bennett do Rio de Janeiro. Ficha técnica do jogo. Sempre para Prone Alimentos, tá na mesa, tá Prone. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para o seu paladar, já vem prontos para o consumo. Prone Alimentos, você encontra na rede Goodbom, também no Pão de Açúcar e na rede Oba de Hortifruti. São 5 da tarde, mais 56 minutos, e no Nacional Brasileiro sendo executado agora no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu quero dar um recadinho para você aqui da Patriani, a construtora Patriani, porque você sabe, né? Quem compara, compra um Patriani. São o prédio mais tecnológico e ecológico do Parque Prado, é da Patriani, próximo ao shopping e dentro da natureza. São apartamentos com 124 e 142 metros quadrados, com 3 suítes, mais lavabo e ampla varanda gourmet. 2 ou 3 vagas, uma elétrica e outra para a SUV grande. Visite os lindos apartamentos decorados na Avenida Maria Emília Alves dos Santos de Ângeles, 399 no Parque Prado, em Campinas. Quem compara, compra um Patriani. Agora às 5 da tarde, mais 57 minutos, eu vou ficando por aqui. Volto no intervalo do futebol interior, porque a partir de agora ele está assumindo o comando da jornada esportiva para Guarani e Vila Nova. Ele vem aí. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva. Fica à vontade, deixa o seu comentário, deixa o seu like no nosso YouTube, Facebook e participe da nossa jornada. Abraçando aqui o Carlos Eduardo Lemos Matozinho, tá sempre com a gente. Aqui também Vaidade em pessoa. Ela chegou, hein, Claudinei Corsi? Boa tarde e bom jogo, a melhor equipe do mundo. Um ótimo jogo pra você. Um grande abraço pra galera do Circuito das Águas em 98.5. Alô, você de Águas de Lindóia, Amparo, Olambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro. Para você na região metropolitana de Campinas em 102.5 FM. Em Campinas Americana, Arthur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Olambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara do Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos, Vinhedo e Morungaba. Vai rolar o melão, vai começar a emoção, vai começar mais uma jornada neste Campeonato Brasileiro da Série B, 31ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo. Wagner Ferreira, chove bastante em Campinas, todavia, entretanto, pelo que a gente observa, o gramado ainda em bom estado pro jogo de daqui a pouco. As primeiras imagens que a gente está vendo aqui pelo monitor, realmente o gramado muito bom, né? Lá já foi testado esse gramado aí numa outra oportunidade aí que choveu barbaridade, o gramado suportou. Então, quanto a isso, acho que não tem o menor problema. Agora o problema é o Vila Nova, né? Que vem aí com uma postura um tanto ofensiva, porque eles têm, o Lisca sabe que ele tem pouca chance de classificação. Não adianta ele jogar pelo empate que não vai resolver nada. Então ele põe um time ofensivo para cima do Guarani. Então é bom tomar cuidado, principalmente com esse grandão aí, o Rafael Donato. E vamos que vamos. O Guarani tem tudo para sair com a vitória. Agora, respeito é bom, né? Todo mundo gosta. Exatamente. Em relação à escalação do Vila Nova, que eu dei no meu destaque, que era uma escalação ousada, quando o Claudinei Oliveira, que hoje está na Chapecoense, era o treinador do Vila Nova, quando virou o primeiro turno, o time do Vila Nova jogava numa espécie de 4-2-4, né? Com o Igor Henrique, o próprio Lourenço, o Guilherme Parede, o Cristiano pelas beiradas e o Juan Christian, que é um jogador que era reserva, jogou muito bem contra o CRB, apesar da derrota do Vila 1-0, né, há 3 ou 4 rodadas atrás, ganhou a titularidade. É um jogador pro Guarani ter muito cuidado, viu, presidente? Que é um jogador que rabisca muito, lembra bastante o futebol do Bruninho, um jogador de muita habilidade, e a depender de como tiver o estado do gramado muito liso, um gramado bastante molhado, facilita para quem gosta de correr com a bola. Então todo cuidado é pouco, né? Nessas condições aí, o Guarani tem que tomar muito cuidado, mas agora o time tá bem entrosado, né? Sabe o que tem que fazer. O treinador, não somos nós que estamos dizendo aí o que o Vila Nova vai fazer. O Loudre deve estar cansado de saber e passou isso para os jogadores. Então tá todo mundo preparado e em guerra avisada só morre quem quer. Vai começar o jogo, equipe do Vila Nova toda de vermelho, do lado direito do seu computador, do seu smartphone, do seu rádio. O Guarani do lado esquerdo do seu computador, do seu rádio, do seu smartphone. Saída pertencente à equipe do Tigre. Trila o apito, árbitro apita Felipe Fernandes de Lima, mas queimaram a largada. Queimaram a largada, os jogadores do Vila Nova estão numa espécie de linha no meio campo, eles vão todo mundo pra cima, olha lá, agora sim, Trila, apito, árbitro, tá rolando, tá valendo, boa sorte, Guarani!
Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Minha alegria é narrar e aqui, feliz da vida, estarei aqui até minha vida terminar. Sai jogando a equipe do Vila Nova no campo de ataque, tentou fazer a jogada, Lourenço perde a posse da bola. E aí a gente já observa algumas poças no gramado do Brinco de Ouro, hein? Algumas poças, o gramado um pouco pesado. Guarani consegue tirar a posse da bola, fica ainda no campo de defesa do Minader, que chega a marcação em cima dele, chegou a marcação do Lourenço, manda a bola pela linha de lado lateral para a equipe do Guarani, campo de defesa, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Trabalha de bola do Guarani, campo de defesa, Lucão manda pra frente, a bola sobe, desce, rebate, manda pra frente Marcelinho. A bola fica pela ponta direita com o Lourenço, faz o passe mais à frente com camisa número 23, Igor Henrique, olhou nele, é bom jogador, carregou no terreno, avançou no gramado, mas sai com bola e tudo. Sai com bola e tudo, lateral para a equipe do Guarani, campo de defesa, vai lá, Claudinei Corsi. Mandando um grande abraço para a rapaziada lá do Mato Grosso com a gente na transmissão, a Rádio Futebol na Canela 2, acompanhando aqui Vila Nova, Guarani, Vila Nova e Guarani. É, futebol na Canela 2, hein? Que beleza! E tá na tela aqui embaixo pra você a quantidade de escanteios amarelos e vermelhos. Olha só que bonitinho que ficou a arte, rapaz. Então pra você que aposta, gosta de... Todo mundo que gosta de fazer aquela fezinha, né? Exatamente. O Wagner Ferreira. Tá aqui pra você as tendências de aposta pra você e de escanteios, cartões amarelos e vermelhos. Dá pra apostar em tudo, né, Claudinei Costa? Tem número de escanteios no jogo. Ah, dá tudo. Escanteio, cartão vermelho, cartão amarelo. Escorregão. Escorregão vai ter bastante com esse tempo. Exatamente, com esse gramado muito molhado. Lateral, bola vem pro campo de ataque, o time do Vila Nova vai recomeçar tudo lá no campo de defesa com o Marcelinho. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Mais um lateral, bola pro time do Tigre, vem a equipe do Vila Nova pro campo de ataque, balança o esqueleto, vem pro manejo Marcelinho, faz o lançamento no corredor, buscando por ali o Cristiano, camisa 18, afasta a defesa do Bugre, pega o rebote, Matheus Bueno, lançamento em profundidade, buscando o Bruno José, sai do gol, Denis Júnior, manda pra frente, a bola sobe, desce, cai do lado direito da defesa do Guarani, lateral pro Bugre, Albert Cavalcante, lançamento longo do Matheus Bueno, se fosse um pouquinho mais fraco, dava pro Bruno José. É, a primeira espetada, né? O gramado está ali, né? Está encharcado, mas a drenagem do estádio Brinco de Ouro da Princesa está de parabéns, hein? É, obviamente, a bola rola, né? Mas ali nada, né, parecido com o derby quando vem o Guarani. Vem Bugre na ponta esquerda com João Victor da Lapada, ele que chuta bem de fora da área, mas atrás com o Bruninho na ponta esquerda pra Mike, olhou pra dentro da grande área, encarou a marcação do Juan Christian, melhor pro defensor do time do Vila Nova, lateral para o Guarani pelo lado esquerdo. É, rapaz, João Victor que meteu Lapada, não, mas agora golaço contra o Novo Horizontino. Tá, né? Guarani no ataque, Derek tentou, giro, afasta, tira do jeito que dá Lourenço, a bola sobe, desce e cai no campo de defesa da equipe do Guarani, vem pro domínio, Lucão deixa a bola sair, lateral para a equipe do Bugre, campo de defesa, lateral para o Guarani, lá pela ponta esquerda, vem pro manejo, vem pra cobrança, o Lucão vai esperar o Mike chegar pra poder cobrar o lateral ou vai cobrar o lateral Lucão mesmo? Vamos aguardar, nesse momento chove bastante lá no Brinco, hein? Chove bastante, a drenagem do estádio Brinco de Ouro da Princesa precisando aí funcionar, é algo que tudo indica, funcionando bem, apesar de algumas poças no gramado, a bola rola que rola, olha o Mike, dorme no ponto, perde o toque na frente ali do jogador do Vila Nova, se perde e volta pra equipe do Guarani que tira com o Lucão, a bola sobe e desce, passou ali pela marcação do Marcelinho, sai pela linha de lado, lateral para o Vila Nova pela ponta direita. Vai lá, Claudinei Corsi. Legal, abraçando ouvintes que estão curtindo a nossa jornada esportiva na cidade de Votuporanga, aqui em Sumaré, pertinho também Londrina, no Paraná, em São Carlos, no Guarujá, em Piracicaba e também em Limeira, Bauru e Ribeirão Preto. Muito Lucas. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Do Iapoca ao Chuí Futebol é aqui um Brasil de audiência aqui nos canais Futebol Interior. Lançamento longo pro campo de ataque da equipe do Guarani. A bola volta de graça pro time do Tigre Goiano que está jogando da ponta esquerda, campo de defesa com Eduardo Doma. Voltando hoje, a equipe titular estava suspensa no jogo passado. A bola volta de graça para Diego Matheus. Tentou passe, a bola para na poça. Matheus, Sniper Barbosa consegue se recuperar, consegue fazer o recuo. Ela volta de graça para a equipe do Guarani no campo de defesa lá com Pegorari. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Lateral, bola pro time do Guarani pela ponta esquerda, vem pro manejo Mike. Espera alguém se movimentar, quem se movimenta tem preferência, quem se movimenta é Bruninho do Rabisco, a nossa cabeça pensante. Devolveu com o Mike, Mike tentou tapa de primeira, passe errado, recupera a posse de bola, o time do Vila Nova tentou partir com Caio Dantas. Foi desarmado, foi enganado pelo kick da bola no gramado molhado, tira a defesa do Bugre. Lançamento de Valber buscando o campo de ataque, sobe a defesa, sobe, Doma, afasta o perigo. Rebote voltou com Rodrigo Gelado, o super-herói do Vila Nova. Eu explico essa história daqui a pouquinho. Bola esticada na ponta esquerda, no corredor pra Guilherme
Guilherme Parede. Achou boa a bola pra Igor Henrique. Aí ele tem um latifúndio pra correr. Abriu na perna direita, mandou uma bomba. Ela passa a esquerda, vai fora. Passa a esquerda, vai fora. Igor Henrique ficou pedindo desvio no jogador do Guarani. Ela passou a esquerda da meta de Pegorari. Tiro de meta em favor do Guarani, Alberti. O Vila Nova vai tentando, né? Ali saindo no contra-ataque, enquanto o Guarani vai tocando a bola. Ali o Vila Nova vai só esperando o Guarani. Não teve jeito, né? Bateu de fora da área, bateu meio torto, é verdade. A bola passou do lado, Pegorari. Tiro de meta, segue no estádio Brinco de Ouro. Guarani 0, Vila Nova também 0. E por que Rodrigo Gelado? Gelado, camisa meia dúzia, ele se parece muito com o super-herói Gelado no filme Os Incríveis, né? E por conta disso recebeu este carinhoso apelido. O jogador que foi revelado, inclusive, nas categorias de base do Tigre Goiano. Manda pra frente, Pegorari, a bola sobe, desce e cai na ponta esquerda, campo de ataque da equipe do Bugre. Subiu o Derek, tira a defesa do Vila Nova. Rebote e volta na metade do campo, ganha a parada Igor Henrique. Estica pra Guilherme Parede, que de cabeça voltou com o Lourenço. Lourenço com espaço, camisa 10, carrega no gramado. Foi traído ali pelo kick da bola na poça d'água. Consegue fazer a jogada, deixou com o Guilherme Parede mais atrás com o Lourenço. Olha pra dentro da grande área, Fátio levantou essa bola no segundo pau, sai do gol, Pegorari pegou, largou, Pegorari firme, segura, é dele, e aí ele se enrolou ali com o Igor Henrique. O Pegorari pegou no primeiro lance, no segundo acabou deslizando no gramado molhado, quase sai com bola e tudo pra fora da área, Alberti. E o detalhe é que é o seguinte, né, a bola veio toda cheia de veneno, é verdade, mas a bola ali, né, você tá ligado, né, chovendo, a bola veio toda lisa, e quando ele deu o primeiro toque, né, a bola acabou escapando, e ele foi pra bola e acabou escorregando. Ainda bem, hein? Reflexo puro. Ele acabou colocando o pé de freio e esteve dentro da grande área. Porque senão, meu amigo, você sabe, Marcos Souza, com a bola fora da área, goleirão com a mão, você sabe, né? Chove, chuva, chove sem parar no brinco, já dizia Jorge Benjor. Estica a jogada do Guarani pela ponta esquerda, a bola no fundo, se chegar perigo, chega João Vitor, tentou colocar a sola da chuteira em cima da bola, acabou se enrolando, deu um toque a mais na pelota. Tiro de meta em favor da equipe do Vila Nova, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Abraçando aqui o Rafael Matias, torcendo contra o Guarani, tá cornetando o Guarani, tá torcendo pro Vila. Mário Júnior, grande Mário Júnior do Aeroporto de Viracopos, amigo nosso aqui da transmissão, amigo também de Wagner Ferreira. E também o Seu Zé, chegando aqui, grande Seu Zé, tá sempre conosco, junto e misturado aqui nas transmissões do Canais Futebol Interior. Guarani no ataque, Bruno José pra Derek de letra, que passe pra Bruninho, no ponto futuro, buscando o João Vitor, sobrou a bola com o Derek, bota na frente, adianta demais a jogada. Nenhuma aposta pra segurar essa bola. Poxa vida, rapaz, nenhuma poça d'água. Eu acho que o Derek acreditou que a bola fosse parar na poça d'água, por isso deu um tapa forte na bola, Alberti. Exatamente, eles que conhecem nada mais, nada menos que o estádio Brinco de Ouro da Princesa. E ali, né, no contra-ataque, quando a bola acabou voltando pro Derek, né, ele ia entrar dentro da grande área. E ele acabou adiantando a bola, torcendo, sabendo que ia parar numa poça, mas ali não teve jeito, a bola subiu um pouquinho. A bola sobrou ali para o goleirão Denis Júnior. A informação para a construtora Patrícia. Olha o Vila Nova respondendo na ponta esquerda, Guilherme Parede levantou no segundo pau, a bola saiu, saiu e não tem jeito. O assistente 1 lá, o Felipe Alan Costa de Oliveira, marcou a saída de bola, portanto o tiro de meta para a equipe do Guarani, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Pegorari pede para a equipe do Guarani se posicionar no campo de ataque. Não vai dar para fazer essa jogada apoiada, né? Mas ele vai insistir. Esticou na ponta direita para Diogo Matheus. Diogo Matheus domina, bota a pelota no gramado, põe a gorduchinha para dormir, recebeu a marcação do Guilherme Parede, foi pro chão, é falta. Falta marcada, jogo parado, derrubaram o camisa número 13, o capitão do Bugre. Tem o gol no campeonato, os canais de futebol interior informam. E Essência FM, vai lá, Claudinei Corsi. Lá no Castelão, gol do Sampaio Correia. Agora Sampaio Correia 1, Novo Horizontino 0. Neto Paraíba foi pra rede, é um resultado importante pro Guarani, porque o Novo Horizontino também briga. Ó o secador ligado, ó. Olha o secador ligado. Você de ouvido ligado, dedinho cruzado, também torcendo contra os adversários do Bugrão. Mais cedo, Tombense empatou com o Juventude. Juventude foi pra vice-liderança da Série B. É óbvio, tem um jogo a mais, ainda espera o complemento da rodada, mas foi um resultado importante porque o Juventude não venceu. Guarani está jogando no campo de defesa, simples, essa jogada apoiada. No campo molhado é sempre um perigo, Guarani. Vamos tomar cuidado. Bola recuada de Diogo Matheus pra Pegorari, de perna direita, despacho, manda pra frente, faz bem. A virada de jogo pra Mike. Bota a pelota pra dormir. No chama que se joga, garotinho. Sai da esquerda, vem pro centro, traz a jogada, volta o lance, colocão no cão, manda pra frente, estica a jogada com
com o Matheus Bueno, carteador do Bugre. Matheus Bueno faz o passe pela meia com o João Vitor. João Vitor devolveu com o Matheus Bueno. Boa bola mais à frente com o João Vitor. João Vitor recebeu, soltou pra Bruninho. Bruninho na intermediária, passou pra cima da bola, pedala, encara a marcação de Cristiano. Boa bola da esquerda pra direita pra Diogo Matheus. Olha pra dentro da grande área, encara a marcação. Cruzamento, a bola perigosa no banco da Bugi. Já sai do gol, goleiro errado. A bola vai sobrar com o Bruno José. Passa pelo camisa 17. Fica com o Lourenço, sai na boa pra equipe do Vila Nova. Recebeu a marcação do Bruninho, vai pro chão, é falta. Falta de Bruninho, jogo parado, falta marcada. Desceu bem o Guarani pela direita, Albertinho. O problema com a chuva não é só pro lado do Guarani, lado do Vila Nova também. Diogo Matheus, hein? Jogou, mandou aquela bola com todo o veneno da grande área. Ali o Denis Júnior, o camisa número 25, que o Lucas de Souza, né, disse tanto que é um bom goleiro. Ele acabou ali no meio de dois jogadores do Guarani, dando aquela famosa espalmada errada. Quase o Guarani abre o marcador. A informação para Iga atacado. Olha os homens. Desce os homens, bola esticada na ponta direita, tentou. Juan Christian foi desarmado, tiraram o doce da boca da criança. Rebote voltou com o Marcelinho, foi pro chão, é falta. Falta marcada, jogo parado, você ouve o toque da mesa digital de Felipe Marques. Passa o tempo passa o tic-tac do relógio, não para. O tempo e placar de jogo você confere nos canais de futebol interior, também na Rádio Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, 31ª rodada, faltam 7 pro fim da Série B, por enquanto 0 pra lá e 0 pra cá, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, futebol interior, mais cedo, Tombense e Juventude 1-1, estão jogando Botafogo e Avaí 0-0, Sampaio Correia vai vencendo o Novo Horizontino 1-0. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo, acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria narrar. Estarei aqui, feliz da vida, até minha vida terminar. Falta para a equipe do Vila Nova pela ponta direita, vem para a cobrança. O camisa número 2, Marcelinho. Marcelinho para a bola, vai lançar essa bola dentro do tumulto. Vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da defesa do Bugre. Vem levantamento, a bola vem alta lá no segundo pau. Subiu o domo, toque de cabeça do Rafael Donato. A bola fica viva dentro do tumulto, afasta a defesa do Bugre. Tira do jeito que dá o Lucão. A bola sobe e desce, cara na metade do campo. Cristiano quase se enrola com o domínio da pelota. Volta tudo lá com o goleirão Denis Júnior. Denis Júnior domina à frente da sua grande área, manda pra frente, a bola sobe e desce, cai pela ponta direita, sobe, toca de cabeça, dá certo o lance, tentou brigar no comando de ataque, Caio Dantas, tira, defesa afasta Valber, completa o serviço, Matheus Barbosa de cabeça, achou João Vitor na ponta esquerda, deixou a parada de lado, deixou curtinho a jogada com Bruninho, traz por dentro a jogada, deixou mais atrás com o Matheus Bueno, o carteador do Guarani, na bola de segurança, volta a jogada lá com Valber, canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Abraço para o Denis, também para o Thiago Ribeiro, aqui a Rita de Cássia Folharini, quase 100 simultâneos na nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Vem Bugre, bola esticada na ponta esquerda, vem com o Mike domina, solta a jogada no corredor para João Vitor tentou botar na frente, tentou fazer a jogada no corredor, tentou dar aquele drible de futsal, a bola acabou batendo no Marcelinho, bateu no próprio João Vitor, saiu pela linha de lado, Wagner Ferreira, 13 minutos da primeira etapa, por enquanto 0-0 no brinco. Parece que a posse de bola maior é do Vila Nova, hein? Tá se dando bem no gramado. O Guarani, com um toque de bola, um time mais leve, tá encontrando uma certa dificuldade. A bola não tá rolando, não estão chegando os passes, não. E eu tô notando que o Guarani tá pretendendo jogar ali pelo lado esquerdo, né, do seu ataque, porque o lateral direito tá improvisado no dia de hoje, não é o titular. E vem Bugre lá pela canhota, como já disse Wagner Ferreira com o Matheus Bueno, o carteador, dominou, fatiou de perna direita, virou a jogada na ponta direita para Diogo Matheus, virou da esquerda para a direita, mas o passe foi errado do Matheus Bueno, bola forte demais, vai pela linha de lado, lateral, bola pro time do Vila Nova, campo de defesa, canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Albert Cavalcante na marca de 14 minutos. Daqui a pouquinho você vê que scout do jogo que vem Vila Nova. Igor Henrique toma posse da bola no campo de ataque. Dominou, girou pra cima da marcação de Matheus Bueno. Voltou com o Lourenço na perna direita. Mandou sapato de longe. Tava de muito longe. A bola bateu no muro verde. Volta com o Bruninho. Bruninho tem ladrão, Bruninho. Dormiu no ponto, perdeu. Igor Henrique tomou o doce da boca da criança e vem Vila Nova. Bola esticada na ponta esquerda pra Guilherme Parede. Botou na frente. Saiu com bola e tudo. Tiro de meta em favor da equipe do Guarani. Albert Cavalcante, o scout do jogo na marca de 14 minutos e meio. Em oferecimento da Shimozono Mega Sorte Loterias, o scout do jogo. O Guarani está com 67% de posse de bola quando foi marcado ali o primeiro escanteio, viu?
Foi Escanteio? marcado, mas ali não foi escanteio nem aqui nem na China. Olha, hein? não vi um Eu toque também do não. Valber em O cima Valber do- também. do Pra mim Lourenço, foi o jogo não, de... hein? Exatamente, o jogo de corpo. Eu não vi. Deve ter. A também imagem não vi. mostra agora, parece um toque no biquinho da chuteira Eu do não vi. Valber. Eu também não vi. Escanteio pros homens, mas eu não vi não. Escanteio primeiro da partida aí para o Vila Nova. É, já tá na tela pra você a marcação do primeiro escanteio do jogo em favor da equipe do Tigre. Os jogadores do Vila Nova são altos. Eduardo Doma é alto, Rafael Donato também, Igor Henrique também é alto. Atenção, defesa do Bugre, vamos tirar essa. Felipe Fernandes de Lima conversa alguma coisa ali com a rapaziada, pede pra ninguém Chove empurrar. chuva, hein, Chove Lucas? chuva, chove sem parar no brinco de ouro. Vem pra cobrança, Lourenço. Vem levantamento na boca da Budinho, desvio no primeiro pau do Caio Dantas, ela passa, a esquerda vai fora. Desvio de cabeça de Caio Dantas na primeira trave. Se tivesse alguém ali parado e tocasse essa bola de cabeça no primeiro gaveta da noite, Albertinho. Olha, eu vou falar pra você, hein. Ali a Nossa Senhora do Brinco de Ouro acabou atuando, hein. Uma cabeçada na primeira trave, ali o Pegorari ele até pulou, mas nada... Olha, lá vem os homens de novo, Vem Lucas. os homens de novo, saída de bola errada do Guarani, Meu afasta Deus. Lucão. Rebote volta na ponta esquerda com o Bruninho voltando pra receber a jogada, lançamento longo e achou o Derek. Derek tem espaço, engata a primeira, segunda marcha, para na poça d'água, para na frente da marcação ali do Caio Dantas, ele abre na ponta esquerda, boa bola com o Mike, com o Matheus Bueno pra Mike, na linha de fundo, o Mike dominou, parou na frente da marcação do Cristiano, volta a jogada com o Matheus Bueno chamou pra dançar a marcação, cruzamento no segundo pau, toque de cabeça, Matheus Barbosa, fechou o Derek, passa a direita do gol, vai fora. Toque de cabeça do Matheus Barbosa, entrou fechando o Derek, desvia com o Denis Júnior, a bola se perde em linha de fundo, tiro de meta pro Vila Nova, Albertinho. Que jogada trabalhada pelo lado esquerdo ali o Mike. O Mike achou o Matheus Bueno. Ele fez o cruzamento ali, o Matheus Barbosa. Cabeceou na pequena área. Lewanderic por trás da zaga apareceu livre, leve e solto. Ele tentou dar um voleio. Acabou errando a bola. Ali ele acabou depois se chocando com o goleiro Denis Júnior. Se ele consegue encostar o pé na bola, seria o primeiro gol do Guarani, ia ser um golaço. A lá Bruninho do voleio. Que chance perde o Guarani aos 16 minutos do primeiro tempo. A informação para Ovo Satoshi. Teve a chance, teve a bola do jogo. Derek não precisava ter dado esse vôlei. Se ele tentasse o cabeceio, acho que seria mais eficiente, não, Wagner Ferreira? O Vila Nova já teve duas chances, né? Uma de escanteio, outra naquele chute de longe. E o Guarani chegou agora pela primeira vez. E uma bela jogada, hein? Trabalhada ali pela esquerda. Estou notando que o Guarani está preferindo jogar por aquele setor. Bola levantada na área. O Barbosa ajeitou muito bem para o Derek. Um pouquinho mais de habilidade e botava essa bola para dentro. Chocou-se com o goleiro e a bola foi para fora. Sai jogando o Vila Nova, campo de defesa. Rafael Donato manda pra frente, a bola sobe e desce, passa ali pelo Igor Henrique e volta pra equipe do Guarani. Vamos entrar no jogo, Guarani. Matheus Barbosa mais atrás com o Mike. Mike dominou, se enrolou, faz o recuo com o Pegorari. Recuo perigoso, o campo tá molhado. Saída errada da sorte, o Guarani agora. Pegorari foi mandar pra frente, a bola reboteou, bateu no jogador do Vila Nova, no Juan Christian, vai pela linha de fundo. Quase o Vila Nova chega numa falha bizonha. Ao melhor estilo Guarani, Juventude, o Guarani ia tomar um gol igualzinho, Albertinho. Pelo amor de Deus, esse negócio de ficar recuando a bola, tá chovendo, cara. O campo tá moendo. Ali o Mike, ele recuou para o Pegorari. E o Pegorari, ele foi de vez ele bater por cima, né? Fazer qualquer coisa, ele que tentou sair jogando. Aí, ó, quando apareceu Humberto Loser mostrando pra frente, chuta pra frente. Ele tentou bater rasteira, a bola acabou pegando em dois jogadores do Vila Nova. Bateu no Caio Dantas primeiro e depois no Juan Christian. Exatamente, senão ia ser o gol. Ia ser o gol trapalhão. Gente, meu Deus do céu, é os 3 pontos, estamos dentro do G4. Vamos parar de brincar, meu. Essa história de saída apoiada nesse campo inexiste. Vai lá, Cláudio Corsi. Legal agradecer a nossa audiência internacional, ouvintes na Austrália, no Japão, na Finlândia e também nos Estados Unidos, Lucas. É um Brasil, é um mundo, é um planeta inteiro ouvindo os canais Futebol Inteiro também na Rádio Essência FM. 18 minutos, quase 19 da primeira etapa. Sai jogando o Burino no campo de defesa. Desce a ladeira o Bugrão lá com o Valber. Valber deixa de lado a parada com o Lucão. Lucão na quarta zaga domina, para, pensa, pisa, olha. Tenta fazer a jogada mais à frente. Equipe do Guarani com dificuldade na saída de bola. Lucão domina na quarta zaga. Na ponta direita ele tem Valber. Valber domina, volta lá na ponta esquerda com o Lucão. Lucão para, pensa, pisa, olha. Carrega no gramado, avança no terreno, chega na intermediária.
para na frente da marcação de Igor Henrique. Ainda Lucão, tapa curto na ponta direita. Zaga central, quem domina é Valber. Valber não tem qualquer jogar mais à frente. Tem que mandar essa bola pra frente. É o seguinte aí, se eles querem se livrar da bola, não recua pro goleiro. Pois é. Porque depois, atrás do goleiro não tem mais ninguém. É só o gol. Então, os zagueiros mesmo, em vez de chamar o Pegorari, dá um bico pra frente. Dá um bico pra frente. E outra, nesse gramado... menos tira o perigo daqui. Nesse gramado molhado não dá. A equipe do Vila Nova tá com a marcação encaixada, não tem como sair jogando. Vai lá, Claudinei Corsi. Lá em Ribeirão Preto, no Santa Cruz, é gol do Avaí. Agora Avaí 1, Botafogo 0. O Avaí vencendo o Botafogo. E aqui vem Vila Nova, toca de cabeça de Juan Christian, buscando o Caio Dantas, tira a defesa. Rebote voltou Igor Henrique na tabela curta com Caio Dantas. A bola volta na intermediária com Lourenço. Lourenço carrega no gramado, avança no terreno. Vai receber o apoio do Rodrigo Gelado. Prendeu, quase perde a posta da bola. Achou o Rodrigo. Rodrigo na ponta esquerda, tenta o cruzamento. A bola vai vir fechada nas mãos de Pegorari. Firme, segura o arqueiro do Bugre pra fazer a defesa. 20 minutos. Você ouviu o toque da mesa digital de Felipe Marques. Passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. É o palco do espetáculo, por enquanto 0 pra lá e 0 pra cá. Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior em andamento. Botafogo 0, Avaí 1, Sampaio Correia 1, Novo Horizontino 0. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, às 9 da noite, tem o jogo clássico das multidões. Corinthians e Flamengo com transmissão nos canais Futebol Interior. Essência, a frequência da vida. Vila Nova no campo de ataque, dominou, tentou o drible, Juan Christian, a bola bate em cima da marcação, tem rebote, Lourenço tentou o chute, posição legal, dominou Igor Henrique, tá parado o jogo. Tomara. Tá parado o jogo, Felipe Alan Costa de Oliveira sobe, instrumento de trabalho, sobe o pano, tá marcado impedimento, Albertinho. Marcado impedimento, né, mas mais uma vez, né, o Vila Nova foi... Meu Deus do céu, tá bem impedido. Meu Deus do céu. Tá bem impedido, tá claro, bem impedido. Tá na banheira, parecia eu jogando bola com meu filho. Porém, entretanto, né, ali, quando ali uma discussão entre os jogadores do Guarani de Defesa, e ali apareceu ele, né, Humberto Luz tá louco no meio do gramado. Guarani, nesses 21 minutos do primeiro tempo, meu Deus, que time é esse? Estamos aí brigando pelo G4, o Guarani vai dando muitos espaços e o Guarani sofre o gol, mas ainda bem que estava impedido. Veio a informação para Café Canecão. Wagner Ferreira, 21,5 da primeira etapa, o Guarani com muita dificuldade nesse estádio, gramado molhado, e o Vila Nova se aproveita disso. Se adaptou melhor o time do Vila Nova ao estado do gramado. O Guarani não consegue fazer uma troca de passes. Passes longos, não tá dando chance para a defesa do Vila Nova. Passes curtos, a bola para na poça d'água. Então realmente o Guarani precisa encontrar uma maneira aí de se adaptar o mais rápido possível. E agora consegue um lance, João Vitor, cruzamento na entrada da grande área, tira Rafael Donato, afasta do jeito que dá o zagueirão do time do Vila, rebote volta pro Guarani na ponta esquerda pra Mike, dominou no girosfim, se livrou da marcação, boa bola, na esquerda pra João Vitor, agora a linha de fundo, atenção, soltou pra Mike no ponto futuro, rolou pra trás, a bola bate na marcação, tem rebote de João Vitor, dominou, girou, abriu jogada mais atrás pra Matheus Bueno, na perna direita vem a bomba, ela sobe e vai fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor da equipe do Vila. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza, peça pelo delivery, 3256-7626. Lucas, vai lá, Claudinei Corsi. Só para informar, na Série A do Campeonato Brasileiro, terminou lá no Ailê Pinheiro, em Goiás. Goiás 4, Bahia meia dúzia. Que placar, hein? 6-4. Ó o Rogério Ceni aí. Ô, Albertinho, me conta, por gentileza, na marca de 23 minutos, o scout desse primeiro tempo. Vamos lá, os números desse primeiro tempo, né? Tão corrido por um lado, por outro, chuva. E nós precisamos dos 3 pontos, né? Vamos lá. O Guarani tem 70% de posse de bola e o Vila Nova 30%. Finalizações, uma do Guarani, que foi pro nada, e 4 finalizações para o Vila Nova. Finalizações no gol, gente, 0-0. Nenhum, o goleiro não precisou aí trabalhar. Escanteios, 1 escanteio para o Vila Nova e nenhum para o Guarani. Impedimentos, 1 do Vila Nova e nenhum para o Guarani. Finalizações dentro da área, duas do Vila Nova e nenhum do Guarani. E agora essa aqui que o presidente adora, hein? Passes, 110 passes
feitos pro Guarani e 47 o Vila Nova. Só que desses 110 passes aí, pode ter certeza que o Pegorari deu 109, né? Que a bola só vai parar no pé dele. A informação para a Ridger Comunicação Integrada. Naturalmente o Guarani tentando sair jogando, mas difícil nesse gramado. E vem Vila. Caio Dantas dominou, botou na frente e foi pro chão. Aí piscinou, Caio Dantas perde a posse da bola. Guarani retoma. Lançamento do Matheus Bueno no costado da zaga buscando o Derek. Bola forte demais, vai nas mãos do goleirão Denis Júnior. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Guarani retoma e puxa o contra-golpe, Bruninho para João Vitor. Quem sabe agora o lançamento buscando o Derek no ponto futuro. Tira Rafael Donato. Tava esperto, o Rafael Donato fez a cobertura, tirou. Quase o Guarani chega com o Derek Albertin. O Guarani vai insistindo com ele, né? O Lewanderic está se movimentando. Lewanderic, hein? Está se movimentando, está procurando o jogo e pelo jeito eles já perceberam, né? Desse lado aí tá difícil, a poça d'água tá atrapalhando. Joga no Lewanderic que pode ser gol. A informação para Jump Esportes. E vem de novo o Guarani pela direita, jogou Matheus Fatiou, levantou na boca da Budija, a bola vem alta, Rafael Donato afasta. Rebote e volta na ponta direita que domina Juan Christian, dominou, se enrolou com a posta da bola, tirou totalmente errado. Matheus Bueno no pé de ferro, ganhou cruzamento por baixo do Mike, passa por todo mundo. Tem rebote do Bruno José, bateu cruzada, ela passa, esquerda no gol, vai fora. Boa descida do Guarani, um tapa bonito do Matheus Bueno de primeira pro Mike no fundo, o Mike cruzamento esperto, a bola passou por toda a extensão da área, caiu na ponta direita, no segundo pau, Bruno José pegou de primeira, a bola passou por cima da meta do Denis Júnior, chega de novo o Guarani, Alberti. A dobradinha, né? Matheus Pino Bueno com ele, Mike Zambrota, que jogada pelo lado esquerdo, ele fez o cruzamento ali na frente, na pequena área, ali o Derek, teve um desvio antes, o Derek entrar com bola e tudo no carrinho, a bola acabou sendo desviado e Bruno José recebeu pelo lado direito, ele poderia ter chutado cruzado, mas por baixo, ele tentou por cima, a bola passou na frente do goleirão Denis, que nada pode fazer, hein, se vai pro gol não sei não, hein. Continua no Brinco de Ouro, 0-0, Lucas. Vem Vila Nova, Marcelinho tentou cruzamento, a bola bate em cima do Marco, vai fora. Lucas, vai lá, Claudinei Corsi. É legal que a gente viu ali uma imagem agora do Bruno José, ele é meio carequinha, mas parece que estava com dread no cabelo. Um fiozinho escorrido. O Calvo José ali com um pequeno rabicó. Sai jogando a equipe do Vila Nova. Cristiano tenta mandar pra frente, a bola nos pés de Matheus Bueno. O carteador na ponta esquerda pra Mike, tá pressionado, manda pra frente de qualquer maneira. A bola volta no meio campo com o Cristiano. Carequinha, Cristiano. Lançamento pra Caio Dantas. Outro carequinha dominou na costa. Ficaram pedindo um toque de mão. Ele bate de perna direita. A bola vai fora. Vai fora, vai pela linha de fundo. Tiro de meta em favor da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Café Canecão. O café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Tentativa de jogada de Matheus Barbosa, foi desarmado no peito, na raça, dá o carrinho por baixo, retoma. Matheus Bueno pra Bruninho, boa bola pra Derek, mais à frente, tira do jeito que dá doma. Rebote e volta com João Vitor no peito, na raça, no pé de ferro, tira o Juan Christian, vai lá, Claudinei Corsi. Agradecendo aqui a audiência do Luciano Alves, está com a gente aqui também, diz que o Guarani vence 3-0 também. No nosso WhatsApp, 989-89-3526. O Miguel Crispim está com a gente aqui. E também o Marcelo Agostinho, lá no Guarujá. Diz que tá com muita chuva lá no Guarujá também. Hoje não deu praia, viu, Lucas? Hoje não deu praia. Aqui tá dando 0-0 por enquanto no brinco pra cima, Guarani. Vila Nova no campo de ataque, recupera a posse da bola com o Lourenço na ponta esquerda. Ele tem Rodrigo Gelado, domina, para, pensa, pisa, olha a volta. Jogada com o Eduardo Doma. Eduardo Doma, camisa 3, mas joga na quarta zaga. Ele deixa a jogada com o zagueiro central, Rafael Donato, camisa 5, capitão dos caras. Na ponta direita ele deixa a jogada com o Marcelinho. Marcelinho domina na frente da linha de gramado. Lançamento na ponta esquerda, buscando ali o Juan Christian. Aparece Mike, intercepta a jogada, tentou ficar com o rebote, mas ela se perde em linha lateral pro time do Vila Nova pela ponta direita. 28, quase 29 minutos da primeira etapa, 0 pra lá e 0 pra cá. Guarani e Vila Nova, jogo tenso, jogo nervoso, campo molhado. Ingredientes para um jogo histórico no Brinco de Ouro. É a reta final do Campeonato Brasileiro da Série B e você curtindo. Do Iapoque ao Chuí, futebol é aqui, Brasil. Os canais Futebol Interior no Brasil e no mundo inteiro. Um mundo de audiência aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Tenta sair jogando o time do Vila Nova pela ponta direita. Cristiano briga no pé de ferro, no peito nessa, consegue a parada. Acha o passe pelo meio com Rodrigo Gelado. Rodrigo Gelado brigando
chegando ali na intermediária, fechando a jogada por dentro, para Eduardo Doma, lançamento para Caio Dantas, dominou na perna direita, tentou ganhar por baixo, Lucão dá o carrinho, foi esperto, joga a bola em cima do Caio Dantas, ela se perde em linha de fundo. Lançamento de Eduardo Doma, achou o Caio Dantas no ponto futuro no costado. O Lucão foi esperto, deu o carrinho por baixo porque o Caio Dantas ameaçou chutar. O Lucão foi mais esperto ainda, deu um tapa na bola, a bola bateu no Caio Dantas e se perdeu em linha de fundo, Albertinho. É, experiência dele, né? Do Lucão Maldini. Quando ali o Caio Dantas recebeu a bola livre, leve solto dentro da grande área pelo lado esquerdo, ali o Dantas chegou e fingiu que ia chutar. E ali o Lucão Maldini se jogou, né, no chão, no carrinho. Aí ele falou, bom, agora tô feito, né? Mas não, o Lucão Maldini deu um toquinho, né? Providencial, acabou pegando nas pernas do jogador do Vila Nova. Foi pela linha de fundo o tiro de meta do Bugrão. Segue no Brinco de Ouro, 0-0 a informação para o restaurante do Dadá. Bola bate, rebate na saída de bola da equipe do Guarani, afasta Valber. Não dá pra sair jogando. Nesse campo molhado, pelo menos desse lado do Guarani aqui, não dá pra sair jogando. O Guarani insiste nessa jogada e se enrola. Lateral de graça pros homens, vem pro campo de ataque Rodrigo Gelado. Com a posse de bola em suas mãos, vai lançar essa bola dentro do tumulto. Atenção, defesa bugrina, vamos tirar essa. Rodrigo Gelado no lateral com escanteio, levantamento, a bola na boca da botija, afasta a defesa do Bugre. Rebote e volta, vem o chute do Marcelinho. Meu Deus do céu, hein? Canais, Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Guarani insistiu na jogada apoiada, deu certo, o João Vitor tentou o drible, segurou demais, tomaram o doce da boca da criança e vem Vila. Bola pelo meio, tapa de letra do Guilherme Parede para Caio Dantas, tenta o passe, a bola bate na marcação, bate no muro verde, rebote vai cair com o Lourenço, deu um pique de 100 jardas, a Lausen Bolt consegue evitar a saída, gira pra cima da marcação de Diogo Matheus, voltou com o Rodrigo Gelado, vem Bruno José de Ladrão, tira, manda a bola pela linha de lado lateral para o Vila, que insiste no campo de ataque, Albertinho. É mais transpiração do que muita ação. Quando vem o Vila Nova de novo, Lucas. Vem de novo o cruzamento do Lourenço, bola fechada nas mãos de Pegorari. Uma bola perigosa, venenosa, tava esperto, o Pegorari fez a defesa e já repõe, aposta a bola longa para Derek, brigou com o Eduardo Doma, ganhou por cima o zagueiro do Vila. Rebote e volta com o camisa número 10, Lourenço, tentou mandar pra frente, a bola volta de graça para a equipe do Guarani no campo de defesa, quase 31 minutos deste primeiro tempo, passa o tempo passa, tá chovendo e chove muito em Campinas. O tempo e placar você confere aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, 31ª rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo e por enquanto 0 pra lá e 0 pra cá, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior em andamento, segundo tempo, o Botafogo vai perdendo para o Avaí em Ribeirão por 1-0 e o Sampaio Correia em São Luís vai vencendo o Novo Horizontino 1-0. Daqui a pouquinho, às 18 horas, tem Criciúma e Vitória. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria narrar. Estarei aqui feliz da vida até minha vida terminar. Daqui a pouco eu chamo o Wagner porque vem Vila Nova. Bola retomada no campo de ataque, esticada do Juan Dantas pra Igor Henrique. Volta o lance, volta a jogada com o Marcelinho. Deixou pra Juan Christian, é bom jogador, soltou pela meia pra Lourenço. Lourenço na intermediária, campo de ataque da equipe do Vila. Traz por dentro a jogada, encara a marcação de Matheus Barbosa. Ainda Lourenço na ponta esquerda pra Rodrigo Gelado. Domina o super-herói do time do Vila Nova. Ele volta a jogada, volta o lance com o Eduardo Doma. Lançamento no ponto futuro, toque de peito do Guilherme Parede. Bonita jogada, Caio Dantas ajeitou, Igor Henrique de fora. Ela passa à esquerda do gol. Que jogada bonita do ataque do time do Vila Nova. O tapa de peito do Guilherme Parede achou o Caio Dantas, que ajeitou a bola para Juan Christian. Na perna direita uma bomba, ela passou tirando do tinta da trave esquerda de Pegorari, Albertinho. Meu Deus. Que jogada, hein? Que jogada do Vila Nova pelo lado esquerdo. Tudo ali, como diria Lucas de Souza. O jantar de rico, tudo de primeira. A bola da direita para a esquerda. O Caio Dantas deu uma ajeitada, hein? Estava a feição do camisa número 11, Juan Christian, que bateu firme, bateu forte com a perna direita. Só que por sorte do goleirão Pegorari do Guarani, a bola como saiu, foi saindo. Com tanto efeito que foi. Quase o Vila Nova abre o marcador no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Segue no Brincão, 0-0 a informação para a construtora Patriani. Para 100 simultâneos na nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Wagner Ferreira, 33 a primeira etapa e o jogo. O Guarani não tem meio de campo. Tá quebrando bola do goleiro para o ataque. Aí vem a segunda bola, tranquilamente é do Vila Nova.
Então o Vila Nova está mais assentado no campo do que o Guarani. As chances estão acontecendo para o Vila e o Guarani está encontrando muita dificuldade. Acho que apenas um arremate é muito pouco, né? Para um time que está pretendendo acesso, é isso. Pois é, jogo contra o Vila Nova é complicado. Pra cima, Guarani, flechada no Tigre, Bugre. Bola recuperada, vem os caras de novo. Na ponta esquerda, Rodrigo Gelado, lá vem o super-herói do time do Vila. Na ponta esquerda, pra Guilherme Parede, ajeitou a jogada curta com o Lourenço. Armou o chute, mais um drible desarmado. Desarmado pro Matheus Barbosa. A bola volta na metade do campo com o Bruninho. Bruninho volta o lance com o Matheus Bueno. Carteando o jogo. Lançamento no ponto futuro, buscando o Derek. De peito tentou fazer o domínio. Tá no cangote dele, Rafael Donato tira mais uma. Rebote voltou pela ponta direita com o Juan Christian. Juan Christian traz por dentro a jogada, ligeirinho, camisa 11. Na ponta esquerda, bola para Guilherme Parede. Dominou, encara a marcação do Diogo Matheus. Ainda Guilherme Parede invadiu a grande área, abriu para a perna esquerda. Cruzamento vem por baixo. Caio Dantas fechou, a bola ficou no segundo pau. Toque do Juan Christian, gaveta. Gol do Vila Nova. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Juan Christian, camisa número 11 a dele, bonita jogada, trabalhada na ponta esquerda, Guilherme Parede, recebeu, foi carregando, chegou na linha de fundo, foram dando espaço pra ele, ele chegou e cruzou. O domínio do Caio Dantas, que na verdade bateu de primeira, a bola sobrou no segundo pau, limpa pro Juan Christian, que dominou e de perna esquerda cutuca, bota lá dentro, põe no fundo do barbante, abre a contagem no brinco de ouro. Juan Christian, camisa número 11, é bola na rede, cai na rede, é gol do Vila Nova no brinco, gol, palavra mágica que arrepia o torcedor do Vila Nova em Goiânia, em Goiás, no Brasil, no mundo inteiro. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM, 1 para o Vila, 0 para o Guarani, é Pegorari, essa aí passou, vai buscar lá dentro, e na intimidade do lance, o Albert Cavalcante me dá o detalhe do gol. Primeiro eu vou ligar o secador, né, tomara que esteja impedido, né, que esse lance aí foi muito estranho, né, o Caio Dantas ali acabou ali, né, recebendo dentro da grande área, acabou batendo ali meio prensado, né, com o zagueiro do Guarani, e ali apareceu ele, né, o Juan Christian, livre, leve e solto, e só teve o trabalho de colocar o pé na bola e sair comemorando, e foi validado o gol. Que coisa, viu? Agora no brinco de ouro da princesa, o Vila Nova vai vencendo o Guarani por 1-0 e vai continuar no tabu de 10 anos sem vencer. Wagner Ferreira, 1 para o Vila Nova, 0 para o Guarani. Vila Nova merecia o gol. Nenhuma surpresa, né? Estamos acompanhando o mesmo lance que está todo mundo vendo. O Vila Nova em cima do Guarani, se adaptou melhor ao gramado, o Guarani não tem meio campo. E agora uma falha coletiva, né? Todo mundo olhando a bola passar e o cara embaixo do gol lá, esperava-se que estava impedido, mas muita gente, né, dando condições. E tá aí o Vila Nova na frente. Não é surpresa nenhuma pelo jogo. Pelo jogo de hoje, Vila Nova tá melhor, tá merecendo vencer. Lembra bastante o que aconteceu contra o Novo Horizontino, só que na última jornada o Guarani conseguiu a virada pra cima, Bugre. Flechada no Tigre, Guarani. Sai jogando, recupera a posse da bola na metade do campo com o Matheus Bueno, pede pra alguém se aproximar. O Guarani espaçado no campo, muita dificuldade pra trabalhar a bola, o Guarani. Na ponta esquerda, recebe Lucão avança no terreno, passa a metade do campo, tá preso na poça d'água, tenta o passe pra Mike. A bola bate na marcação do Vila, vai pela linha de lado, lateral para o Bugre, já cobrado o Mike pra Bruninho. Na ponta esquerda, linha de fundo, tentou ganhar na frente da marcação do Rafael Donato, que é um armário, tira do jeito que dá Denis Júnior, lateral de graça pro Guarani, já cobrado, tem pressa o Bugre, Bruno José pra Mike, Mike devolveu com o José lá pela ponta esquerda, agora o camisa 17, traz por dentro, levantou de perna direita pra absolutamente ninguém. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Situação do Guarani no jogo complicado, os resultados da rodada também não foram bons. O Atlético Goianiense venceu o time do Ituano por 1-0. O Novo Horizontino joga neste momento contra a equipe do Sampaio Corrêa. Cadê o secador, Albert? Secador ligado. Secador ligado, Albert Cavalcanti. Queimou a resistência. Eu vou trocar aqui rapidinho, mas eu vou levar na Eletrolar, que não é possível, cara. Olha o gol que o Guarani me toma. Lógico que não tá jogando nada, como disse o presidente mesmo. Vamos colocar a culpa na chuva. Mas assim, se isso for aí pra deixar o torcedor bugrino feliz e até mesmo aquela lembrança boa... Quem lembrar de superstição, né? Quem é supersticioso, os supersticiosos, né? Aí contra o Novo Horizontino a história foi quase a mesma coisa. Só que é o seguinte...
Vamos empatar a partida primeiro para depois nós pensarmos a virada, assim diria Claudinei Corsi. Wagner Ferreira dá a entender que o gramado tá atrapalhando o Guarani ou é um problema técnico, um problema coletivo do Guarani no jogo de hoje, por enquanto 1-0 Vila? Um dos problemas é o gramado, o outro é a postura do time do Vila Nova. Veio com uma postura ofensiva e congestionando o meio campo. O Guarani não joga no meio campo. Cadê o Barbosa? Cadê o Bueno? Insistindo em jogadas lá pelo lado esquerdo com o Mike e com o João Vitor, esquecendo de jogar aqui pelo lado direito com o Bruno José, que é uma arma boa do Guarani também. Pegorari tomou cartão amarelo, tá aí, daqui a pouquinho vai estar na sua tela o primeiro cartão amarelo do jogo, daqui a pouco o Albert confirma, tenta sair jogando o time do Guarani, chega, a marcação do Vila Nova tira com o Igor Henrique, vai lá, Claudinei Corsi. Mandando um abraço aqui pro Shotoku Maccabi lá no Japão. Maccabi. Ele mandando boa noite para todos nós aqui, dizendo desculpa, cheguei atrasado hoje, mas tá ligado já no domingão lá no Japão, né? Tá perdoado, Shotoku, abraçando também Rafael Matias, Emerson Daniel também, Marco Antônio, André Luiz, o repórter feliz conosco também, a Marina Araújo, Marco Antônio, todo mundo ligado, de ouvido ligado, dedinho cruzado na nossa transmissão na Rádio Essência FM, também nos canais Futebol Interior. O jogo tá parado aí, Albertinho. Deu uma pegada ali no camisa número 6, né, no Rodrigo Gelado, mas que está o super-herói do time do Vila Nova. Mas a pancada foi quente, hein? Porque ali vai levando o cartão o amarelo Matheus no Barbosa. E lembrando, né, o gramado do jeito que tá, pendurado o Matheus Barbosa, o Matheus Barbosa, vou dar uma olhada aqui no meu papel. Na sua papeleta? Pendurado. Bruno José, Bruno Mendes, Mike, Derek, João Vitor e Kaique França. Não, perfeitamente. Mas ali também, eu vou falar pra você também, hein? Que cena, hein? Que cena. Ali foi uma dividida normal e ele acabou acertando, sim. E ficou barato, né? Vamos dizer assim que ficou barato? Ele pegou, passou por cima, né? Por cima da bola, ele acabou acertando. Ele tentou ali dar o famoso Paranauê, acabou acertando Paranauê. Acertando Paranauê, acertando o jogador do... Quer dizer que no Japão já é domingo? Pergunta se a gente já ganhou. Pergunta o resultado do jogo lá. Falta já cobrada, vem levantamento, a bola na boca da Botija, afasta a defesa do Vila. Rebote, volta lá pela ponta esquerda, Lucão deixa a bola sair inteligentemente, lateral para a equipe do Guarani pela ponta esquerda. E tem pressa, o próprio Lucão cobra. Bola com o Matheus Bueno olhou para dentro da grande área, levantou, bola perigosa, sobe, Doma afasta o perigo. Rebote, volta lá pela intermediária, campo de defesa, caiu Dantas, dorme no ponto, perde o Bruninho, toma no peito na raça, na ponta esquerda para Bruno José, encarou a marcação do Igor Henrique. Sou mais você, Bruno José. Dominou, fez o giro, nova finta na ponta esquerda, tem colocado o Bruninho, preferiu decidir tudo sozinho. José, cruzamento, a bola vem por baixo, domina Cristiano, afasta do jeito que dá o carequinha Cristiano, rebote, volta na intermediária, domina Lucão, todo ataque o Guarani pressiona, na ponta esquerda pra João Vitor fez o levantamento pra absolutamente ninguém, facilita a defesa do time do Vila Nova, rebote, volta pela meia, se impõe no jogo agora o Guarani, Mike, lançamento na ponta esquerda pra Bruno José, quem sabe agora, encara a marcação do Marcelinho, vem levantamento, a bola na entrada da área, Bruninho desvia, a bola fica do lado direito, passa por todo mundo, vai fora, não chega nela, João Vitor Canais, Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. 41 minutos passados deste primeiro tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo, e por enquanto 1 para o Vila Nova, gol de Juan Cristian, 0 para o Guarani, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior segue lá em Ribeirão Preto, Botafogo 0, Avaí 1, Sampaio Correia 1, Novo Horizontino 0. Daqui a pouquinho, às 18 horas, tem Criciúma e Vitória. Essência, a frequência da vida. Lucas de Souza. Alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Wagner Ferreira, 41-40 de uma primeira etapa. Não vou dizer irreconhecível, mas muito mal do Guarani neste primeiro tempo até aqui. Olha, eu já vi situações semelhantes em que o Humberto Lousa conseguiu reverter no vestiário. Eu espero que nem nominalmente, mas postura do Guarani para o segundo tempo para reverter essa situação. Todos lembram, na última jornada o Guarani venceu de virada o Novo Horizontino, um cenário muito parecido, tomou um gol ainda no começo do César Martins, empatou com o Derek e virou no segundo tempo com o golaço do João Vitor. Pra cima, Guarani, se tiver que ser assim que seja. Bola lançada do Matheus Barbosa buscando o costado da defesa do Vila, tira, afasta do jeito que dá Marcelinho, rebote e volta com o Bruninho, bota na frente, toma o carrinho por baixo do Cristiano, a bola vai fora, lateral para o Guarani pela ponta esquerda, o Guarani insiste no campo de ataque, vai pra cima do Vila, Albertinho. Sempre pelo lado esquerdo, o Guarani vai tentando em busca do seu gol do empate, como foi contra o Novo Horizontino. Mas vou falar pra você, hein, tá difícil, hein? Esse lado do campo que o Guarani está atacando, né? Tá mais molhado que o lado do Vila Nova? Exatamente, o Vila Nova aqui, ele vai chegando com mais tranquilidade. Assim eu estou vendo, na minha ótica, né?
Daqui, né, lógico. Com seus olhos de lince? Meus olhos de lince, é isso que eu estou vendo. Mas aí, só lembrando, né, vai virar o primeiro tempo aí, vai virar de lado. Pois é, Tomara rapaz. que não chova. E vem o time do Guarani, vinha pro campo de ataque, tira do jeito que dá Rafael Donato, dá sorte que a bola bateu no jogador do Guarani, portanto lateral para o Tigre lá pela direita. Vai lá, Claudinei Corsi. Legal, deixa eu mandar um abraço aqui para todo o pessoal lá do Residencial Morada Bom Viver, no Jardim Nova Europa. Estão vendo a gente lá na TV, tá bom? Oh, que Aí beleza, da Lina, hein? a Cláudia, a Maria Aparecida Dami, a Ivete, o Jacó, o Tadeu, a Maria Nazaré, a Nair, a Benedito, o Rubens, o Antônio, o Franklin, a Neide e também a Laura, todo mundo ligado e torcendo para o Bugre. Muito, mas muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Por enquanto, 1-0 Vila, mas tem todo um segundo tempo e ainda um restinho da primeira etapa pra cima, Guarani. Vamos empatar esse jogo, Bugre. Lateral, bola lá pela ponta esquerda, Mike vem pro manejo, faz o lançamento, a bola no corredor, chega Marcelinho, toca de cabeça, manda pra frente, novo lateral. Guarani insiste pela ponta esquerda, como bem observou o presidente desde o começo do jogo. Lado esquerdo do Guarani nesse primeiro tempo, lado esquerdo. Vem pro campo de ataque de novo lá pela canhota, vem pra cobrança, Mike. Vai lançar essa bola dentro do tumulto, vai jogar curto, Mike. Busca alguém pra jogar, achou o Bruno José, encara a marcação de Marcelinho. Fez o giro, leva no fundo, tentou ganhar o escanteio, chutou a bola. Tentou chutar a bola em cima do Marcelinho, não dá sorte na jogada, tira a defesa do Vila. Rebote e volta lá na intermediária, domina Igor Henrique. Esticou, acelerou pra Guilherme Parede, a bola para na poça d'água. Dessa vez a poça ajudou o Guarani. Matheus Barbosa retoma pra Bruno José, bota na frente, tentou carregar. Se livrou do primeiro, se livrou do segundo, foi pro chão, é falta nele. Falta do Marcelinho em cima do Bruno José, jogo parado, falta pra equipe do Guarani pela ponta esquerda, Albertinho. É, o Marcelinho, né? O Bruno José. A poça também acabou atrapalhando ele. Mas lembrando que de poça o Bruno José entende. Lembrando que no derby também estava, né? Nessas condições do gramado, até pior. Ele acabou fazendo um golaço, né? De longa distância. E ali o camisa número 2, o Marcelinho, né? Acabou pegando o Bruno José, que acabou invertendo o lado com o João Vitor. Agora o Bruno José está na esquerda, o João Vitor está na direita. Quando o Marcelinho está deitado, né, está caindo no gramado, ali demorando muito para poder levantar. E o juizão não vai dar nem cartão amarelo quando sobe a placa de só 4 minutos. Uma cera do caramba e só 4 minutos. A informação para Bebidas Poti. Falta para o Guarani pela ponta esquerda, quem sabe agora o gol de empate no finalzinho do primeiro tempo, mais 4 minutos, vamos até 49 na primeira etapa, 2 homens na barreira do Vila, vem pra cobrança lá pelo lado esquerdo, o Mike pra bater de perna canhota, o Diogo Matheus na perna direita, capricha aí que é o gol de empate do Guarani, 45 no relógio, Diogo Matheus, o capitão do time na bola, ele bate bem, concentrado, caprichou, levantou a bola na entrada da grande área, facilita o trabalho do Marcelinho, que tira do jeito que dá, lateral para o Guarani, que insiste no campo de ataque, pra cima Guarani, Mike faz o lançamento do lateral no corredor, chega por baixo, Marcelinho tira mais uma, insiste o Guarani pro lado esquerdo, campo de ataque, Mike, lançamento, um ponto futuro pra Derek, tentou o domínio, evitou a saída, Bruninho tentou o chute, a arbitragem da saída de bola, no domínio do Derek, a bola já tinha se perdido, tiro de meta em favor da equipe do Vila Canais Futebol Interior e Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Alô, Hélio Fonseca, mandando aqui abraço, eu sou do Pará, já joguei na base do 15 de Piracicaba. Eu tô acompanhando vocês ao vivo lá no Pará, rapaz. Que beleza, ele já jogou no Brinco de Ouro, inclusive. Grande abraço pra você, viu, Hélio? Vem Guarani, olha o Derek, foi pro chão, derrubado pelo Rafael Donato, o árbitro não dá nada, afasta a defesa do Vila. Rebote e volta lá pela ponta direita, Matheus Barbosa, dá um tapa no corredor pra absolutamente ninguém, ficou caído o Derek, hein? Ficou caído o Derek, chegou o Doma, tocou pra fora, lateral pro time do Guarani. Levanta, Derek, mas também eu vou falar pro seu Mas é o seguinte, a chegada do Rafael Donato foi forte, Albertinho. Foi forte ali, o Derek ganhou na velocidade do Rafael Donato quando ele tá com a mão no joelho. Meu Deus do céu, olha o Derek, esse ele ganhou. Joelho do Derek. Ai, fala pra mim. Não sei não, acho que machucou, hein? Eu acho que foi falta, a arbitragem nada marcou, acho. o jogo seguiu. Rafael Donato é alto, mas tudo estabanado também, né, Albertinho? Né? E ali, né, o Derek... embaixo e empurrou. Exatamente, ali se fosse ver bem ali, né, ali seria um cartãozinho amarelo, até mesmo um vermelho. Né, mas o juiz nada marcou, como sempre, né? Pra gente fica difícil. Ó, Guarani no campo de ataque, Matheus Barbosa. Deus bota na frente, se perde, a bola em linha de fundo, tiro de meta pro Vila Canais, Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Para 103 simultâneos, muito Lucas, obrigado. Vai lá, Claudinei Corsi. No Facebook, abraçando aqui o Edgar Carmona Pavan.
Chegando agora, numa hora ruim, estou em Matheus Leme, Minas Gerais. Força, Bugre! Em Minas Gerais, que beleza, o Brasil inteiro, do Iapoca Chuí, futebol é aqui. Valber, lançamento em profundidade para Bruno José, sai do gol, Dani Júnior, aparece, Marcelinho tira! Lançamento de cinema do Valber. E aí encontrando o Bruno José no costado, quase o gol de empate do Guarani, que insiste no campo de ataque. Na ponta esquerda, Mike sai por dentro, traz pra esquerda, sai da esquerda, vem pro centro. Bola com o Matheus Bueno, volta a jogada, volta lá com o Lucão pra Bueno. Recebeu a marcação do Caio Dantas, conseguiu proteger bem a jogada na sua principal característica. Recebeu mais uma marcação forte ali do Igor Henrique. O jogo parado, falta marcada, jogo parado, já recomeçado o Valber. Lançamento em profundidade buscando o Bruno José. Bola forte demais. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. O árbitro pega a bola e aponta o centro de campo, apita o senhor Felipe Fernandes Lima de Minas Gerais, termina a primeira etapa no Brinco de Ouro. 1 para o Vila Nova, gol de Juan Christian, 0 para a equipe do Guarani. E vem aí o intervalo inteligente FI com Claudinei Corsi. Agora, nos canais Futebol Interior e na Essência FM, intervalo do jogo. Essência. Claudinei Corsi. 6 horas mais 50 minutos em Campinas, começando aqui o intervalo FI, intervalo de jogo lá no Brinco de Ouro da Princesa, com muita chuva. O Guarani vai perdendo para a equipe do Vila Nova por 1-0, gol marcado aos 34 minutos pelo Juan Christian. 1-0 para o Vila Nova. O destaque do repórter Albert Cavalcante. Com 61% de posse de bola a favor, hein? O Guarani com 39% do Vila Nova. Finalizações 2 do Guarani e 9 do Vila Nova. O Guarani vai saindo derrotado no primeiro tempo e o Guarani sabe, né? Esse confronto acaba, né? Se o Guarani não houver a vitória, até mesmo o empate, com o Bololô que está na parte de cima. Se continuar o placar assim, você traz o Vila Nova novamente para o campeonato. Lembrando, hein, que a combinação dos resultados, o Guarani pode dormir aí fora da zona da classificação. Legal, tá aí o destaque do repórter Albert Cavalcante, 6h51, teaser, o destaque que vai ser o comentário daqui a pouquinho. Wagner Ferreira, o Guarani perde 1-0, Wagner. Resultado justo, Vila Nova foi melhor no primeiro tempo, se adaptou melhor ao gramado e o Guarani só tem uma jogada. Pega a bola e joga lá na ponta esquerda ali para seja o que Deus quiser. Não tem jogada trabalhada pelo meio campo não existiu e o Vila Nova mereceu sair vencendo este 1-0, pelo menos no primeiro tempo. Daqui a pouco tem mais Wagner Ferreira aqui no nosso intervalo de jogo, no intervalo FI, agora 6h52. Agradecendo aqui sempre a audiência do nosso amigo Yutaka Shimozono, Supermercado Shimozono, também do Twin Vantini, lá do Quintal do Twin, também doutor Sandro Nunes, ligado com a gente aqui, grande cirurgião da cidade de Campinas, acompanhando aqui a nossa jornada esportiva no Facebook. A Luciana Silva tá ligado com a gente aqui, o Thiago Moreira também ligado com a gente aqui no YouTube, o Rafael Matias, também o João Ferreira e o Néder Semeghini acompanhando meu bugre em Braga, na cidade de Braga, em Portugal. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Agora 6 horas mais 52 minutos, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco.
Jump Sports. É muito mais que torcer, é jogar junto. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado, um bairro muito desejado de Campinas. E olha que ninguém lança nada na região há mais de 10 anos. O condomínio fica bem ao lado do shopping e tem uma reserva natural. Então é perfeito para quem ama a natureza e não abre mão de praticidade. A planta é show. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. A modernidade não para por aí. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. A área de lazer é completa. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia, como se você estivesse na praia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. É uma área especial para você receber seus convidados com toda a privacidade. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. Até a piscina é diferenciada. Pega sol o dia todo e fica acima do nível da rua, garantindo sua privacidade. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. E tem uma bela vista para a reserva natural. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. É muita modernidade, conforto e diversão para um prédio só. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Claudinei Corsi. 6 horas mais 56 minutos, intervalo de jogo, Brinco de Ouro da Princesa com muita chuva nesse primeiro tempo. O Guarani vai perdendo para o Vila Nova por 1-0, um resultado que não é legal para o Bugre, perdendo dentro de casa, os times estão chegando, o Novo Horizontino já fez seu gol de empate contra o Sampaio Corrêa, está empatando 1-1, e aí é aquilo que eu disse, né, Wagner Ferreira, não adianta ficar contando com os resultados da rodada, tem que fazer a sua parte, e até agora o Guarani não está fazendo, e você disse que é um placar justo nesse primeiro tempo, 1-0 para o Vila Nova, né, Wagner? Já na saída de bola, aí eu percebi que o Vila Nova veio aí com uma postura, ele botou 4 lá na frente. A gente não vê isso, a gente vê um time chegando com 2 no máximo, né? Para dar uma pressionada na saída de bola do Guarani. O Lisca meteu 4. O Guarani não consegue sair jogando de trás. Já é difícil sair jogando com tempo seco. Não é um gramado desse aí do jeito que tá. Então, é muito perigoso essas bolas recuadas pro Pegoraro, vai ter que quebrar. Então, para sair jogando, tá difícil. Quando quebra a bola passa direto. Ligação direta, meio campo não funciona. Então não tem criação de jogada. Então os lançamentos são todos ali para a ponta esquerda, né, apostando ali no... Agora com o Bruno José, né? Porque houve a inversão ali. O João Vitor foi jogar pela direita e o Bruno José foi jogar lá pela esquerda. Talvez para confundir um pouco a marcação, porque o menino que está jogando na lateral direita não é o titular. O titular está suspenso. Então o Loser entendeu de explorar aquele setor. Ele não deu outra. Ficou o tempo todo jogando ali naquele setor. E esqueceu de jogar pela direita. Com o Bruno José ou até com o próprio João Variar Vitor, um pouquinho mais a jogada, né, Wagner? Como é que é? Variar um pouquinho mais a jogada, né? Exatamente. Ficou muito manjada. E toda vez que a bola vai lá para a ponta esquerda, o que acontece? Eles fazem o chuveirinho na área. Ali a zaga Tira tudo. Mas tranquilo. Rafael Donato ali deitou e rolou, não perdeu uma bola. Teve uma no finalzinho aqui, dividiu uma com o Derek, mas sem grandes chances para o Guarani. Realmente está faltando questão de jogadas. Eu tenho certeza que o Humberto Lousa vai corrigir isso no intervalo. Não nominalmente, mas uma postura melhor do Guarani para esse segundo tempo. Legal, este Wagner Ferreira analisando até aqui. Vila Nova 1, Guarani 0, abraçando aqui o Néder Semeghini, acompanhando o Bugre lá em Braga, Portugal. Já falei aqui, o Marcelo Borges
Abraço, Claudinei, Albert, a todos, boa transmissão. Aqui a melhor equipe também. Deixa eu ver aqui, teve mais. A Sandy Prado diz aqui, só narradores da Ponte, nem para dar uma força ao Guarani. Tô achando que a Sandy fumou aquele cigarrinho do capeta, viu? Tá todo mundo com a camisa do Bugre aqui, Sandy. O Albert, o presidente aqui também, não entendi. Tá esquisito, a Sandy tá meio estranha, hein? O Dacir Barbosa, o Guarani não vai jogar o primeiro tempo, vamos meu Bugrão. O Marcelino disse que não chutamos uma bola no gol, lamentável, tomar um gol assim, tem que acordar. Quem mais tá com a gente aqui? O Edgar Pavan, já falei aqui, também o Gustavo Marques. Rapaz, que jogo horrível, a sorte é que o Lucas está dando um show na narração. Tá aí o nosso Gustavo Marques, que vai se casar em dia 16 de dezembro, e achou uma santa aí pelo caminho, né? Aleluia, 6 horas mais 59 minutos, 6h59. Deixa eu dar uma passada lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Eduardo Tolentino tá por lá. Ô Eduardo, dá um panorama pra gente aí, como é que reagiu aí a torcida do Guarani a esse gol sofrido e o placar adverso de 1-0. Boa tarde, um abraço, Eduardo. Boa tarde, Claudinei Corse, amigos da transmissão nos canais Futebol Interior e na Rádio Essência FM. Aqui no Brinco de Ouro da Princesa, o time do Guarani deixou o gramado em direção ao vestiário de baixo, de muito apoio do seu torcedor, que entende que hoje é um jogo diferente. Muita chuva na cidade de Campinas, o gramado fica evidentemente comprometido. O Guarani sofreu para encontrar o caminho do gol e saiu perdendo por 1-0 para o Vila Nova. Agora, nesse momento, os refletores desligados, uma bonita festa no Brinco de Ouro, apesar do placar adverso, os torcedores ligam as lanternas dos celulares. Vamos aguardar agora como vai ser o segundo tempo. Chuva durante toda a primeira etapa. O Guarani precisa entender como vai conseguir furar o bloqueio do Vila Nova, que foi absoluto na primeira etapa. É com você, Claudinei. Legal, muito obrigado. Este Eduardo Tolentino tá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, vai conferir também depois, no pós-jogo, a entrevista coletiva do técnico Humberto Loser. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para a rapaziada lá na Bahia. Boa noite, galera boa do futebol interior. Manda um alô para nossa família bugrina aqui em Guanambi, no interior da Bahia. O Binho, a Mara, a Isa, a Lívia, o Juan e também a Vitória, HSG. Grande abraço aí a toda a família bugrina em Guanambi. Guanambi, no interior da Bahia. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Mandaram aqui no nosso WhatsApp, 19989893526. Agora são 7 da noite, mais 2 minutinhos, mais um rápido intervalo e a gente volta já já. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você
procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Claudinei Corsi. Legal, de volta aqui no intervalo de jogo, o Guarani vai perdendo 1-0, mesmo com esse resultado, o Guarani mantém ainda a quarta colocação com 53 pontos, mas está todo mundo embolado ali. Abraçando aqui o Antônio Martins, impressionante como o Guarani não consegue jogar com o campo molhado. Se o campo não secar, o Guarani corre perigo de perder esse jogo. O Wagner Ferreira, então você fosse Humberto Loser, não mexeria em nenhuma peça, só na conversa, Wagner? Olha, a única coisa que eu estou notando que está decepcionando é esse meio campo do Guarani, tanto o Barbosa como o Bueno. Eles não conseguem dominar e alimentar o ataque, então por isso as bolas quebradas. Então se tiver que mexer ali, talvez uma outra, em uma dessas duas posições, ou no Barbosa ou no Bueno. Agora, mas vem lá com o Araújo? Quem é que tem para entrar aí? Quem que entrou bem no Araújo. O Araújo. O Lucas Araújo entrou bem contra o Tombense, né? Mas dois volante, né? Então, mas tirar o Bueno ou até mesmo o Barbosa, como soltar o presidente soltar um. E soltar um. E tem um detalhe, né? No campo pesado como tá, os caras desgastam, né? Quem sabe botar um carinha mais sequinho, né, Wagner? Pois é, e vamos ver aqui se o Humberto Loser tem esse mesmo pensamento. Eu acho que ele vai apenas corrigir a postura do time, que deve voltar aí com uma nova cara aí no segundo tempo. Informação. Opa. A informação que nos treinos, né? O Iago Teles, o camisa número 37, está no banco de reservas, vem comendo a bola. O jogador está sendo muito bem observado pela comissão técnica. Já o Isaac é sua, né? Deus do céu. 7 da noite, mais 6 minutos, de volta o Guarani, de volta também a equipe do Vila Nova. O Guarani vai perdendo por 1-0, você acompanha na tela, você é apostador, né? Escanteios, apenas um, que foi para o Vila Nova. O Guarani sequer conseguiu escanteio. 2 cartões amarelos, aí sim, os 2 cartões para o Guarani. Pegorari e Matheus Barbosa, e nenhum cartão vermelho. Você acompanha na nossa tela, para você que está aí no Facebook, no YouTube e no Rumble. Tudo pronto para o segundo tempo. Eu volto no fim de jogo e ele está aqui para todo o segundo tempo, de Guarani 0 até aqui, Vila Nova 1. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria, narrar, estarei aqui, feliz da vida até minha vida terminar. Trila, o apito, o árbitro, apita. Tá rolando, tá valendo, apita Felipe Fernandes de Lima, tá rolando o segundo tempo, boa sorte, Guarani. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina, vem comigo, torcedor espalhado no Brasil, no mundo inteiro, curtir a segunda etapa. Por enquanto, 1 para o Vila Nova, 0 para a equipe do Guarani, mas tem todo um segundo tempo. O Guarani virar o jogo, jogar melhor do que foi o primeiro tempo. A bola sobe, desce e cai pelo lado esquerdo do campo de ataque. Mike tentou tapa na frente, a bola fica no peito do Igor Henrique, que puxa o contra-gol pro Vila. Bola do Juan Christian na cabeça ali do Matheus Bueno, que consegue o desarme. Dominou, protegeu na sua principal característica, consegue fazer o passe, a bola para na poça d'água, Bruno José. Opa! Tomou o tranco do Marcelinho, bola se perde, mas vai pro chão, Bruno José, falta para o Guarani pela ponta esquerda, Albertinho. Não, o Marcelinho tem que bater umas 15 vezes para tomar cartão amarelo, que já é a terceira, a quarta que ele pega já o Bruno José, não dá nada. Falta marcada no campo de ataque, o Guarani vai tentando o empate. A informação para a construtora Patriani. E desce lá pela ponta esquerda, tentativa de passe no fundo, buscando o Bruninho, tira Eduardo Doma. A bola volta para a equipe do Guarani, já cobrado o lateral, Bruno José para Mike devolveu para o Bruno José. Fez o corte, levantou a bola na boca da botija, Matheus Barbosa sobe, afasta o perigo, a defesa do Vila, rebote voltou na entrada da área, consegue tocar de cabeça Igor Henrique. A bola ficou pro time do Vila, que puxa o contragolpe. Igor Henrique na ponta direita para Juan Christian.
Santa Poça. Santa Poça que tira, salva a equipe do Bugre. Mike, pra Bruno José na ponta canhota, o jogo fica corrido na segunda etapa, mas correndo esse gramado é muito complicado. Bruno José escorrega, vai pro chão, perde a posse da bola. Pediu ali pra alguém se aproximar, o Bruno José ficou na bronca. Retoma a posse de bola o time do Vila, Lucão. Domina a parada dentro da sua grande área, tá cheio de água aí, Lucão. Vamos acordar, vamos se virar, vamos se ligar aí, porque não dá pra carregar essa bola no campo de defesa. Canais Futebol Interior e Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Vila Nova bota na frente, Caio Dantas, sofre a carga do Derek, falta marcada, jogo parado, falta pra equipe do Vila Nova na metade do campo, Albertinho. Legal que o Caio Dantas, né, ele foi ali, né, puxar o ataque, ele viu o Derek vindo e não teve jeito, só deixou o corpo ali, ganhou a falta ali na boa. O Lewanderic faltou ali um pouco de malandragem. Ele que é atacante, ele sabe que o atacante espera o contato veio. Falta para o time do Vila Nova, a informação para Iga Atacado. Falta para os caras lá pela ponta esquerda, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o Pagode na defesa do Guarani, vem pra bola Lourenço. Camisa número 10 é a dele, é o armador principal do time do Vila. Vai pintar chuveirinho na área, tá armado o Pagode na defesa do Bugre. Vamos tirar a defesa bugrina, bola levantada na entrada da área, desviou, dá uma bola, fica dentro do tumulto, afasta Matheus Barbosa. Tira do jeito que dá o volante do Bugre, lateral para a equipe do Vila lá pela ponta esquerda, vem pra cobrança Rodrigo Gelado. Vai lançar essa bola lá dentro da área, lateral com escanteio, vai lançar dentro do tumulto da intermediária, que força, bola vem alta, sobe e desce, afasta Diogo Matheus, rebote cai na entrada da área, tentou pegar o rebote, Guilherme Parede, estava esperto, o Bruninho tira, rebote cai com o Matheus Barbosa, que manda pra frente, rebate Eduardo Doma, manda a bola pela linha de lado lateral para o Bugre, campo de defesa, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Lateral, bola pro time do Vila Nova, vem pela ponta esquerda, campo de ataque intermediária, vem pro manejo o Rodrigo Gelado, super-herói do time do Vila. Bola lançada na ponta esquerda com o Igor Henrique, conseguiu fazer a tabela, aparece por baixo o corte do Diogo Matheus. Rebote cai com o Rodrigo Gelado, tentou um tapa no fundo, a bola se sair é tiro de meta, consegue evitar a saída do Diogo Matheus, manda a bola pela linha lateral, tava pressionado pelo Igor Henrique. Lateral de novo pro time do Vila Nova pela ponta esquerda, vem de novo pra cobrança o Rodrigo Gelado. E toda vez que o Gelado vai cobrar lateral, é lançamento pra dentro da área. Bola alta, Caio Dantas brigou. Vai ficar fácil lá pro Pegorari. Lucas, vai lá, Claudinei Corsi. Deixa eu registrar aqui o abraço pro Robert Cavalcante aqui do Afonso Guedes. Grande Afonso. Pilaça, mano. Olha o Bugre, Bruninho toma a posse de bola no meio, abriu na perna direita, foi fazer o chute, armou o sapato de fora, acabou chutando o vento, acabou furando, tira a defesa do Vila, rebote do Guarani que pressiona, na ponta direita João Vitor pra Diogo Matheus, olhou pra dentro da boca da botija, vem levantamento, a bola vem alta, tira Rafael Donato, tira pra equipe do Vila, bola pelo alto do time do Guarani, não vai ganhar uma, esse Rafael Donato é um titã, ele é muito alto, tira todas, a bola volta pro time do Bugre lá pela direita, Diogo Matheus manda pra frente, a bola explode na marcação do Cristiano. Vai lá, Albert. E o presidente tinha, né, bem antes, né? Ele já tinha dado o recado. Ele já tinha dado o recado na hora do Bugre. Na terça-feira ele tinha dado um recado sobre isso, né? E ali o Derek vai morrer de fome desse jeito se ali. Se essa bola não for trabalhada como tem que trabalhar, mesmo que você vá transferir essa bola, mas tem que cruzar com mais qualidade. Cruzar de qualquer jeito não vai entrar uma. É trabalhar a bola com o campo necessitado. Mas então, mas só que você tem jogadores que pode cadenciar a parte. Não precisa você só na correria. Por exemplo, Bruninho é um jogador nulo em campo. João Vitor. Hoje, o campo, hoje é um jogo pro Regis. Exatamente. O Regis precisa entrar, mas ser o Regis de 2021 pra pensar o jogo. Regis e Isaac. Escreve o que eu tô falando, vou fazer igual o presidente. Vila Nova no campo de ataque, Igor Henrique faz o lançamento, tira a defesa do Bugre, afasta Valber, rebote volta com o Mike, dominou, protegeu, se livrou da marcação ali do Juan Christian, abriu pela ponta esquerda com Bruno José, bota na frente, neste gramado molhado, vai quicando a pelota, Bruno José, no peito e na raça, bota na frente, chegando a marcação de dois dentro de fundo, o cruzamento vem por baixo, afasta, Doma! Tira do jeito que dá Bruno José, com ousadia, com alegria, aos trancos e barrancos, chega no fundo, faz o cruzamento, afasta a defesa do Vila, Albertinho. O Bruno José foi levando com poça, com sem poça, com tufo de grama, com erva daninha, foi levando pelo lado esquerdo. Ali, gostou, né, presidente? Boa. Ali ele fez o cruzamento, a zaga tirou, quase, hein? Se passa, o Derek estava lá esperando para marcar, mas a bola não acabou não passando, a informação para a Pizzaria Papagaio. Guarani recupera a posse da bola, pega o horário na ponta direita para Diogo Matheus, intermediária, campo ofensivo, estica a jogada no corredor para João Vitor, o passe de futsal no corredor para Diogo Matheus, cruzamento, a bola vem no meio da área, sai do gol, Denis Júnior.
Firme, seguro, faz a defesa, segunda espetada do Bugre lá pela direita, Albertinho. Agora pelo lado direito. Ó, vou falar coisa pra você, viu, torcedor bugrino. Não sei não, viu, mas agora o Guarani vai sofrer menos agora pra atacar. Quem vai sofrer pra atacar vai ser o Vila Nova por conta das poças. Então aguardem. Gol do Guarani daqui 3 minutinhos. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Guarani retoma a posse da bola no campo de defesa, acelera a jogada, Lucão abriu pela ponta canhota com Bruno José, dominou com muita dificuldade, tá cheio de água do lado esquerdo aqui do ataque do Guarani. Bruno José puxado, não foi pro chão, conseguiu ficar de pé no peito na raça, deixou com o Bruninho, daí pra Matheus Barbosa, deu uma sainha na marcação do Lourenço, tabelinha por dentro, bonita jogada, vem Bugre. Matheus Barbosa dominou, escorregou, ainda assim consegue o passe na ponta direita pra Diogo Matheus, com muita água, mas vai no peito na raça o Bugre, bola esticada no fundo pra João Vitor, linha de fundo, cruzamento pra Derek, afasta a defesa, tira do jeito que dá Cristiano, rebote e volta com Lourenço, inverte a página, vira a frente da esquerda pra direita, domina Juan Christian, consegue fazer a jogada, lançamento longo buscando o Caio Dantas no campo de ataque, tá esperto, tá tranquilo, tá favorável lá o Valber, faz a cobertura, consegue tirar, recebe a carga do Caio Dantas e a arbitragem marca o quê? Marca falta marcada, jogo parado, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Guarani com muita dificuldade para sair jogando, tende a encontrar espaços na base do toque de bola, mas o campo tá molhado, tá difícil pro Bugre, Mike. Manda pra frente, a bola sobe e desce, vai pro chão, o jogador do machucou, Vila, hein, sentiu, mano, hein? machucou. Sentiu bastante ali o jogador do Vila Nova, abriu o espacate ali, o tal do Marcelinho, foi pro chão, já entrou, já pediu a contagem, já foi a nocaute o jogador do Vila, Albertinho. É, o famoso escapato, né, ali, quando ele caiu, né, ele acabou ali, ele foi dividir ali, né, foi dar o bote no jogador do Guarani, sozinho na verdade, né, na hora que ele foi, quando ele aterrissou, ele acabou ali torcendo, eu não sei se ele torceu o joelho, viu, Lucas de Souza e amigos, mas ali é um lance forte, hein? Um lance forte, né? Um lance forte. Agora vamos aí, né? Torcer que não tenha acontecido nada de grave, ó. Na hora que ele... foi o joelho mesmo. Quando ele abre ali pra tentar se posicionar pra fazer o corte. Exatamente, o pé de apoio. O pé de apoio. O pé de apoio. Se ele... Se voltar um guerreiro. Não, e outra coisa, eu vou falar pra você, né? Querendo ou não, o jogador não é igual a gente, né? São máquinas. São. Não são preparados pra isso, mas... Exato. Abriu pelo lance aqui, pra mim, o Marcelinho, né? Que bateu tanto... Ele ia acabar sendo punido aí pelo gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ia ser até, assim, engraçado, mas trágico. Olha o Vila Nova de novo, opa. Lá pelo lado direito, a tentativa de jogada do time do Guarani, recupera a posse da bola do time do Vila, o jogo tá parado. Felipe Fernandes. Posse de bola em favor do time do Vila Nova. Felipe Fernandes, eu vou falar pra você, viu, Felipe Fernandes. Pelo amor de Deus, o cara não para, ele não deixa... Aí começa agora os jogadores do Vila Nova literalmente piscinando, duas semanas e meia. 3 dias e 7 noites. Caído. Exatamente, quando foi a bola jogar Ele não foi nada. Foi uma jogada ali envolvendo o Matheus Barbosa. Tá amarelado. Com o jogador ali do Vila Nova. Posse de bola em favor do time do Tigre, campo de defesa, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Guarani retoma a posse da bola com o Diogo Matheus. Despacha, manda pra frente, a bola sobe e desce, cai na intermediária. Rafael Donato. Despacha, manda pra frente, a bola ficou de graça com o Cristiano na ponta esquerda. Tentativa de jogada do Rodrigo Gelado. Passe interceptado, recupera o Bugre. Bola lançada pra Bruno José. Afasta a Marcelinha. A bola voltou com o Diogo Matheus. Pelo meio pra Bruninho. Dominou. Perdeu o compasso, acabou se enrolando com a posse da bola. Bruninho não tá bem no jogo. Ele volta o lance pra Matheus Bueno, o carteador. Cartia jogada lá pela ponta direita, mais uma vez com o capitão Diogo Matheus. Olhou pra dentro da área. Fátio levantou na boca da Budi, já subiu o Derek, afasta a defesa, tira a doma. Rebote e volta, tira do jeito que dá o Guilherme Parede. Rebote voltou pela ponta direita, ainda insiste o Bugre na intermediária com o Matheus Bueno, daí pra Matheus Barbosa. Matheus Barbosa carrega no terreno, se livrou da marcação do primeiro, daí pra João Vitor. João Vitor dominou no bico da grande área, soltou na direita pra Diogo Matheus. Fátio levantou, bola perigosa, sobe Matheus Barbosa. Sobrou pra Bruno José, bateu em cima da marcação, salva Marcelinho. Bruno José teve a chance de chutar a bola em cima do Marcelinho, que salva a pátria do Vila Nova, Albertinho. O Guarani vai tentando pelo lado direito, cruzamento dentro da grande área. Olha, mas a bola foi trabalhada, hein? Cruzamento primeiramente lá dentro. Ele, Matheus Barbosa, ele dividiu de cabeça. A bola acabou sobrando ali no bico da pequena área para o Bruno José,
que ali dividiu com o Marcelinho, que acabou de sair, entrou, né? Se contundiu, entrou, e ali com o pé ali acabou salvando o que poderia ser o gol do empate. Mas assim, olhando aqui, Lucas de Souza, eu acho que estaria impedido, por entretanto... Eu acho que não, porque o Rafael Donato na parte de cima da imagem ali tava dando condição. Então, se entra, então vamos mandar a bola pra dentro do gol, depois nós ver se tá impedindo ou não. Exatamente. Mas que lance perdeu o Guarani, a informação para Chimozão do Mega Sorte. E vem Sorte. de novo o Bugre, insiste o Guarani, vem pra cima em busca do empate. Diogo Matheus na ponta direita, vem levantamento, a bola perigosa, sobe Domas, passa pelo Derek, tira Rafael Donato. Rebote e volta pela ponta direita, Juan Christian carrega no gramado molhado, engata a primeira, segunda marcha, já chega na intermediária, campo defensivo, passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina, dá um tapa de lado para Igor Henrique, a bola sai pela linha de lado lateral para o Bugre. 12 minutos deste segundo tempo, passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para, e o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo, por enquanto 1 para o Vila, 0 para o Guarani. Claudinei Corsi. Tá certo, vai com você, Lucas. Vem Guarani, Bruno José pela ponta esquerda, atrás por dentro, vai pro chão, é falta nele! E cartão amarelo lá pro camisa 2, Marcelinho, que fala que pegou na bola, mas pega a perna esquerda do Bruno José. Tá anotado o terceiro cartão amarelo do jogo, Alberti. Depois de 5 meses e 3 dias, o Marcelinho, que tanto bateu, acabou acertando pela 1000ª vez o Bruno José. Um carrinho ali perigoso. E com o gramado molhado, ele chegou escorregando, não é verdade? E acabou acertando o Bruno José e acabou acertando ali o tornozelo dele. A bola ali, a falta ali a 3 passos do bico da grande área pelo lado esquerdo, de frente do juizão, que não teve o que fazer. Eu achei que não ia dar cartão amarelo. Cartão amarelo para o Marcelinho, camisa número 2, a informação para Bebidas Poti. Falta para a equipe do Guarani pela ponta esquerda, completa aí, Claudinei Corsi. Legal, os jogos de hoje, Série B já terminados. Tombense 1, Juventude também 1, Botafogo 0, Avaí 1, Sampaio Correia 1, Novo Horizontino 1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. A alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Quem sabe agora tá bom pra empatar esse jogo, Guarani. Tá bom pra empatar agora esse jogo, Guarani, pra buscar a virada. Falta lá pela ponta esquerda, falta no bico da grande área, pela ponta canhota, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode na defesa do Vila, na marca de 14, quase desse segundo tempo. Diogo Matheus pra bater de perna direita, Mike pra bater na perna esquerda. Todo mundo na boca do gol. É agora, Guarani. É agora, torcedor do Bugre, pra buscar o empate. Diogo Matheus, capricha aí, Diogo. Capricha aí que eu vou lá na maior emoção do futebol com o grito do gol. 2 homens na barreira do Vila. Vem pra cobrança, Diogo Matheus, concentrado, capitão do Bugre. Autoriza o árbitro, pede pra barreira se posicionar corretamente. Pede pra barreira se posicionar na linha que demarcou ali a arbitragem. Autoriza o árbitro, Diogo Matheus vem direta, bola passa, direita vai fora. Passa a direita, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor do Vila. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Wagner Ferreira, quase 15 da segunda etapa, 1-0 Vila, o Guarani tá em cima. Veio com uma outra postura e era o mínimo que se esperava, né? Já que não conseguiu nada no primeiro tempo, no segundo veio apostando normalmente de novo aqui pela ponta esquerda, né? Com o Bruno José. Olha o Derek, tomou a frente na perna esquerda, bateu cruzado, mas bate fraco. A última dele? Bate fraco, sai do gol, Denis Júnior faz a defesa e a última dele por quê, hein, Albertinho? Eu acho que não, mas tudo bem, o Presida que disse, porque ele viu ali, né, no aquecimento, o Gustavo França, o camisa número 33, e ele, o Bruno Haaland Mendes, e também pode entrar no lugar do Lewandowski, mas tomara que isso não aconteça. Manda pra frente, Denis Júnior, sobe o Mike, rebate de cabeça, bola sobe e desce, cai na intermediária, toca de cabeça lá do Marcelinho, a bola fica pererecando, bate e volta, chega na defesa do Bugre, se enrolaram o Mike e Valber dominou na ponta direita, recebe a marcação, falta nele. Jesus. Falta do Guilherme Parede em cima do Valber, jogo parado, canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Substituições no time do Guarani. O Guarani vem pra cima, Alberti. Em nome, né, em oferecimento a Jump Sports. Vai embora ele, hein? O Matheus Sniper Barbosa, camisa número 5 vai embora. Entrou camisa número 9, Bruno Mendes. Olha o Humberto Lousa, hein? Olha só.
E o João Vitor, da Lapada, o camisa número 19, vai embora e entra o 33, o Gustavo França. Então vamos lá, Matheus Sniper Barbosa, o camisa número 5, foi embora, entrou o 9, Bruno Haaland Mendes, e foi embora o João Vitor, da Lapada, o camisa 19, entrou o 33, o Gustavo França. Informação para restaurante do Dadá. Wagner Ferreira, o técnico mexeu, o comentarista falou, o Guarani agora com 2 centroavantes de área. Mexeu corretamente, tirou um dos volantes, já pedia isso no primeiro tempo. Mas enfim, virou do primeiro para o segundo, ele veio com o mesmo time e agora sim, com 16 minutos ele mexe. E tira o Barbosa, o Bruno Mendes, vai com 2 atacantes de área e com o Bruno Mendes, com o Bruno José e com o Gustavo. Vamos ver o que esse Gustavo faz agora, né? Tem muito tempo ainda para mostrar serviço. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Jogo parado, falta marcada, falta pro time do Guarani. Ali um princípio de confusão, princípio de discussão ali do Guilherme Parede junto com o Valber. O Valber não afinou não, hein? Olhou na cara do Guilherme Parede e falou poucas e boas pro camisa 77 do Vila, Alberti. É isso aí, o Guilherme Parede encontrou o Valber também parecendo um muro, uma parede, né? Ali a discussão ali, o Valber, o nosso querido Valber Materazzi, ele não afina não, hein? Ele vai pra cima. Quando aí tem o scout do jogo, a informação para o Alvo Satoshi, 62% de posse de bola para o Guarani e 38% para o Vila Nova. Meu Deus, é a posse de bola estéreo, né? Não tá servindo pra nada, sendo que agora o Guarani melhorou, né? E é o seguinte, um recado importante aqui pro nosso querido Rafael Matias. Rafael Matias, a gente aceita tudo e qualquer mensagem, daqui a pouquinho completo, que vem Vila Nova, bola com o Guilherme Parede, bateu o pé direito, espalma, Pegorari! Faz a defesa, o Pegorari, uma escapada rápida no ataque do Vila. Responde o Guarani pela ponta esquerda com o Mike. Boa, bola esticada para Gustavo França. A bola passa pelo camisa 33, aparece Rafael Donato tira. Então, Rafael Matias, é o seguinte, a gente respeita todo tipo de mensagem, mas todo e qualquer desrespeito aqui no chat não será aceito, hein? Então vamos maneirar nas mensagens aí, viu, Rafael Matias? Fica de boa aí no chat, já tá viu? quase sendo banido. Pois é, rapaz, fica esperto, Rafael Matias. Vem Guarani pela ponta esquerda, Matheus Bueno domina, tapa de lado com o Bruninho. Bruninho, 2 toques na bola pela ponta esquerda com o Mike. Mike dominou, soltou no fundo, boa bola pra Gustavo França, tentou domínio, chega a marcação do Vila, tira. Lateral pro time do Guarani pela ponta canhota, vem pra cobrança. O Mike vai lançar essa bola dentro do tumulto. Lateral para o time do Guarani, vem pra cobrança. Mike pra Matheus Bueno pra Mike de primeira volta, jogada com o Bruninho. Bruninho levantou na boca da botija, bola alta. Bruno José ameaçou e na posse da bola, a bola passa por ele, vai fora. Tiro de meta em favor do time do Vila Nova. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Tiro de meta em favor do time do Vila Nova. 19 minutos e meio da segunda etapa. 1-0 pro Vila Nova. O Guarani vai pra cima em busca do empate. Manda pra frente Denis Júnior. A bola sobe, desce, cai na intermediária. Sobe, toca de cabeça. Matheus Bueno ficou brigando lá em cima. Ficaram olhando pra posse da bola. Matheus Bueno manda pra frente. Rebate Eduardo Doma. Rebote cai com o Mike. Toca de cabeça. A bola bate, rebate. Volta com o Juan Christian. Juan Christian, o autor do gol. Fez a jogada por dentro. Bota na frente. Tira a defesa do Bugre. Rebote cai com o Gustavo França. Passe errado do Gustavo França. Retoma a posse de bola. Marcelinho tenta o tapa na frente. É perna pra todo lado. É posse de bola, é passe errado para um lado e para o outro. O Guarani consegue tomar posse da bola com o Bruno Mendes. Faz o lançamento buscando o Bruno José. Lançamento totalmente equivocado do Bruno Mendes. A bola volta de graça para o time do Vila Nova, que devolve o presente para o time do Guarani. 20 minutos, 20 cravados da segunda etapa. Passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, vem Guarani, lançamento para Bruno José, perde o domínio da bola. Lançamento no ponto futuro, Bruno José não teve o domínio da pelota, ela se perde em linha de fundo. Retomando o giro do placar, 20 minutos, segunda etapa de jogo, 1 para o Vila Nova, 0 para a equipe do Guarani. Gol marcado pelo Juan Christian ainda no primeiro tempo. Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, amanhã às 18 horas tem Criciúma e Vitória. Na segunda-feira, cobertura dos canais Futebol Interior e Essência FM, tem Esporte Ponte Preta. Essência, a frequência da vida.
Lucas de Souza. Lançamento longo, sai do gol Pegorari. Firme, faz a defesa Wagner. Figueira 21 da segunda etapa. O jogo toma áreas de drama de cidade no brinco. Por enquanto 1-0 pros caras. E fica perigoso agora que o contra-ataque do Vila Nova é perigoso. Eles estão com 4 na frente. Então, e o Guarani também agora está com um ataque também, né, cheio de gente também. Agora, é interessante que quando o Guarani joga essa bola na área, a defesa do Vila tira. E cadê o meio-campo do Guarani para pegar essa segunda bola? É o Vila Nova que pega e já arma de novo o contra-ataque. Então tá um jogo de xadrez aí incrível. Vamos ver se o Guarani consegue encaixar uma bola e empatar logo esse jogo. Ô, Presida, você acha que o Regis aí entrando no lugar do Matheus Barbosa aí daria um jeito? Interessante, uma alteração interessante. Guarani retoma a posse da bola no meio, toca de cabeça. Gustavo França tenta o passe na esquerda para Bruninho, recupera a posse da bola. Já rebote e volta com o Juan Christian, autor do gol, bota na frente, se livra da marcação do Mike, ainda Mike no peito, na raça, chega Matheus Barbosa, chega na verdade Gustavo França. Gustavo França toca na bola, manda a bola pela linha de lado lateral para a equipe do Vila Nova, campo de defesa, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Valber perde a posse da bola, Lourenço tentou tapa por cima, tira a defesa, rebote de Cristiano para Lourenço de novo, camisa 10, abriu na perna esquerda, bate pro gol, tem desvio, Pegorari. Firme, seguro, faz a defesa, o arqueiro do Bugre tem pressa pra repor a bola, chute de fora do Lourenço, perigoso ali do Lourenço. Aí Pegorari, espera alguém se movimentar, não vai sair curto, manda a bola pra frente, a bola sobe e desce, brigou por ela Bruno Mendes, manda pra frente Eduardo Doma, a bola subiu, desceu, cara na metade do campo, Matheus Bueno, toca de cabeça, achou Bruninho tentou domínio, a bola bate no braço do Bruninho, pediu pra parar, parou o jogo, tá marcado. A falta pro time do Vila Nova, campo de defesa, vai lá, Claudinei Corsi. Abraçando aqui mais algumas localidades ligadas com a gente na jornada esportiva. A cidade de Abreu e Lima, Pernambuco, também em Curitiba, em Goianésia, Goiás, Rio Claro, em Aurilândia, Goiás, em Ribeirão, no Pernambuco, também em Canguçu, no Rio Grande do Sul, Rio Claro, em São Paulo, Ribeirão Preto, Castanhal, no Pará, Maceió, nas Alagoas, Encantado, no Rio Grande do Sul, e Concórdia, Santa Catarina. Guarani tenta descer pro campo de ataque, Derek perde a posse da bola, rebote voltou pelo meio, Marcelinho deu tapa, recupera Gustavo França pra Bruninho na ponta direita pra Diogo Matheus e vem Bugre, engata a primeira, segunda marcha, olhou pra dentro da grande área, levantamento alto na boca da botija, sobe, Rafael Donato tira, rebote volta na intermediária, Matheus Barbosa vai pro chão e o árbitro marca a falta e dá cartão amarelo pro Igor Henrique, Albertinho. Igão, você tá achando o quê, velho? Segunda bola, né? Joga a bola cruzada dentro da grande área. Ali acabou sendo tirada, mal tirada pela zaga do Vila Nova. E ali quando viu o Mike, né? Ele poderia pegar ali, ter executado o chute, ele acabou recebendo ali um encontrão. Ali não teve jeito, né? Cartão amarelo pro camisa número 23. E eu vou falar coisa pra você, viu, Lucas de Souza e amigos, hein? Campo molhado, né? Ali nós temos como exímio cobrador de falta, nós temos ali o Mike, que ainda não fez gol, ainda camisa do Guarani, quando encosta o Bruninho do voleio, mas ali, acho que pra mim seria um chute direto, né, mas vamos ver aí, vai armando a sua barreira o goleiro Denis Júnior, e eu acho que essa ele vai tomar, o Mike na bola mesmo, hein. Falta pro time do Guarani pelo lado esquerdo, vem pra cobrança, Bruninho na perna direita pro gol, pega o Denis Júnior. Firme, seguro, faz a defesa do arqueiro do Vila, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Manda pra frente lá, Eduardo Doma recupera a posse da bola, o time do Vila vem de novo pro campo de ataque com o Lourenço, passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina, lançamento no ponto futuro buscando Caio Dantas, aparece Valber, evita a saída, manda a bola pela linha de lado, lateral para o time do Vila lá pelo lado esquerdo, 25 minutos da segunda etapa, vai lá, Claudinei Corsi. Olha, Lucas, o Luiz Aparecido de Freitas, ele diz aqui, sou Ponte Pretano, boa narração, bom trabalho aí, abraço ao senhor de óculos, meu respeito a vocês. Boa noite, Campinas, DIC 1. Lá da minha região, lá do DIC, mostrando um exemplo de respeito, viu, seu Rafael Matias? Aprende a mandar mensagem no chat, viu? E fique esperto, senão você vai ser banido. Sai jogando o time do Guarani pela ponta direita, vai pro chão de novo, o jogador do Bugre, falta. Falta marcada, jogo parado e lá vem substituições no time do Bugre, Albertinho. Agora dá pra saber agora que vai entrando 15 e 21 também aqui, vamos esperar aqui, 15 e vai 21. Saindo o Bruno José pra entrada mas aí não, né, mano? Vai entrar Pablo Tomás. Isso, o Pablo Tomás, o camisa número 7,
entra o 17, o nosso Bruno do Derby José vai embora. E agora do lado dos homens... o Igor Henrique vai saindo. O Igor Henrique, camisa número 15. Número 15, o Igor Henrique é o camisa número 23. É o Souza, camisa 15 então, Souza. Vamos lá, o 15 Souza no lugar do Igor Henrique 23, correto? Certo. E o camisa número 11 vai embora, foi o autor do gol. Nossa, pelo amor de Deus. O Christian sai. Muito obrigado, viu? Camisa número 21, o Everton Brito. Então vamos lá. Então o número 15 Souza entrou no lugar do Igor Henrique, o 23. E o Juan Christian, camisa número 11, foi embora. E entrou camisa número 21, o Everton Brito. A informação para a Pizzeria Papagaios, como agora começa, né? Agora bater cãibra em todo mundo, toda a equipe do Vila Nova. Agora eu quero ver que o Felipe Fernandes de Lima, vamos ver com o Felipe Fernandes de Lima se ele vai acrescer aí, né? O tempo, né? Porque quando tá caindo, ele tem que acrescer, pô. Olha lá, do nada ali o cara olha ali e desaba. É, o jogador que vai sair, inclusive, né? O próprio Juan Christian. Pelo amor de Deus, cai lá fora, olha lá. Aí que está rolando. Tomou o cartão amarelo. Porque o que o engraçadinho fez? O quarto cartão amarelo acabou caindo. Fez aquela famosa cera, agora sai rindo. Aí eu falo pra você, como já diria o outro, né? Tomara que, né, a bola não puna hoje. Nós estamos batendo essa tecla de bola punida, Lucas Souza. Quem sabe, né? Podia ser 2 gols do Lewandowski, que aí já é pra gente acertar tudo e a todos, né? Muito bem, tá aí na tela pra você. É o 5º cartão amarelo, né? 5º cartão amarelo. Exatamente. Com esse do Juan Christian. Exatamente. Manda pra frente a equipe do Guarani no campo de ataque. Bola desviada. Sai do Golden Júnior. Sai do Golden Júnior. Faz a defesa. Faz a defesa, arqueiro do Vila. 27,5. Vai lá, Albert. O 4º cartão amarelo. É o 4º mesmo. Dois para os jogadores do Guarani. Foi o Pegorari e o Matheus Barbosa. E agora 2 para o Vila, né? Que foi o Marcelinho e o Igor Henrique. E o terceiro, isso mesmo, vai entrar o 5º, que é o do Juan Christian. Então, 5 cartões amarelos na partida. A informação para Iga Atacado. E só um detalhe, viu, gente? Já temos 214 simultâneos. Muito obrigado pelo carinho da audiência. A gente pede encarecidamente que todos se respeitem no chat. Respeito, principalmente, seja de um lado ou por do favor, outro. exatamente. Aqui nós respeitamos e aceitamos mensagens de todos os times, de todos os torcedores. Olha então, aqui, gente, pra vocês, respeito acima de tudo, respeito é gol e todo mundo gosta. Vem Guarani pela ponta direita. Matheus Bueno achou a jogada com o Pablo Tomás pra Bruno Mendes, botou na frente agora, bateu de perna direita, a bola vem entrando, tira a defesa do Vila. Rebote voltou pela direita, Gustavo França bota na frente, encarou a marcação do Souza, vem cruzamento por baixo, afasta a Doma, tem rebote do Guarani, Pablo Tomás, por cima o cruzamento, tem desvio, passa a bola por cima, vai fora. Passa a bola por cima, vai fora, pressiona o Guarani, Albertinho. O Guarani vai tentando pelo lado, pelo outro, primeira jogada ali com ele, Bruno Mendes. Ele passou pela zaga, tocou a bola dentro da pequena área. Ali o Bruninho entrar com bola e tudo, a zaga tirou. Depois a bola sobrou mais uma vez para o João Vitor, que bateu de fora da área. A bola acabou desviando, o João Vitor também conhecido também como... E tem escanteio, o Bruno vai levantar no segundo pé, Lucão de cabeça, tira, Rafael Donato, rebote do Bruno, rola no meio, fechou o Derek, tira a defesa, voltou para o Lucão, uma pra fora do gol! Meu Deus! E Blitz. Blitz ensurdecedora do Guarani, quase o gol de empate. Levantamento do Diogo Matheus, tocou de cabeça, Lucão, bola entrando, o Rafael Donato salva a pátria do Vila Nova. Teve o rebote, o tapa no meio do Bruninho, a bola sobrou, Lucão bateu pro gol, a bola foi alta, vai pela linha de fundo, Albertinho. A bola não entra, né? Depois ali, antes a jogada com Gustavo França, depois a cobrança de escanteio. A bola veio toda venenosa, a bola acabou ali, né? O Lucão cabeceando e o pequeno, grande, né? O Rafael Donato debaixo da trave, acabou tirando a bola, tirou a chance do Guarani, que poderia ser um empate. O Guarani vai apertando, eu falei pra vocês, hein? Ia virar o lado do campo, o gramado está mais seco, o Guarani vai tentando, vai buscando o empate. Segue no brinco de ouro da Princesa, Guarani 0, Vila Nova 1, informação para Bebidas Poti. Recupera a posse de bola o time do Guarani pela meia esquerda com o Mike. Mike volta a jogada no campo de defesa com o Valber. Valber olha pra frente, busca alguém pra jogar. Não tem com que jogar mais à frente, tapa de lado. Lá pela ponta direita com o Bruninho. O Bruninho sai da direita, vem pro centro, se livrou da marcação do primeiro, do segundo, bonita jogada. Lançamento no ponto futuro, buscando o Delica, afasta a defesa. Rebote volta pra João Vitor com o Pablo Tomás pelo meio. Pablo Tomás de primeira volta, a jogada com o Mike. Mike fez o passe com o Matheus Bueno. Matheus Bueno traz por dentro, protege a jogada, encara a marcação do Souza. Ainda Matheus Bueno, estica a jogada na ponta, canta com o Pablo Tomás. Pablo Tomás volta a jogada com o Matheus Bueno. Matheus Bueno na intermediária, campo ofensivo, de calcanhar pra Mike. Mike de primeira, bota na frente, dá um chapéu pra cima do Everton Brito. Sai com bola e tudo. Sai com bola e tudo, a bola vai pela linha de lado lateral para a equipe do Vila. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. 30 minutos passados desse segundo tempo, passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para. O tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, é o palco do espetáculo. Por enquanto, 1 para o Vila, 0 para o Guarani. Claudinei Corsi. Legal para a Rádio Futebol na Canela também, para a Canal Vivo Futebol Interior. Já tivemos 3 jogos hoje. Tombense 1, Juventude 1, Botafogo 0, Avaí 1. E a equipe do Sampaio Corrêa empatou com o Novo Horizontino 1-1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria narrar. Estarei aqui, feliz da vida até minha vida terminar. 31 minutos, Wagner Ferreira 1-0 Vila. O Lousa entendeu de mexer nas duas beiradas do campo, né? Tirou os 2 extremos do Guarani, colocou gente nova. Por enquanto não aconteceu nada, mas já tá tendo uma pressão, uma certa blitz aí, é só um pouquinho de capricho aí para acontecer o gol de empate. 31, quase 32 do segundo tempo, ficou sentindo lá o Caio Dantas, Alberti. O Caio Dantas, né, ali, chegou no carrinho pra acertar ali, né, a bola, acabou ali dividindo com o Valber também quase passou ali, né, por cima da placa de publicidade, mas não, já estão em campo, já voltou e o Guarani com 32 minutos do segundo tempo. O Guarani vai continuando, né, com aquele famoso jejum em cima, né, de não vencer o Vila Nova e também de o Lisca não perder para o Guarani. Que coisa, em 2017 quase derrubou nós e ainda não perde ainda. É pra acabar, meu. E vem Bugre de novo, bola lançada na entrada da área, tira a defesa. Rebote e volta com o Matheus Bueno na ponta esquerda, bom passe pra Mike recebeu, dominou, encara a marcação do Everton Brito, volta a jogada, volta com o Lucão, cabeça erguida do camisa número 3, quarto zagueiro, levantamento, apesar de ter escorregado, desvio de cabeça no comando de ataque. Foi do Bruno Mendes, não tinha ninguém do Guarani, só gente de vermelho, fica fácil lá pro Denis Júnior. Público e renda. Público e renda, Alberti. A informação para a Rídia, né? Vamos lá, público total. Certo. 7.782 para uma renda de R$ 164.660. Repita. Um público total de 7.782 para uma renda de R$ 164.660. A informação para Igatacado. Basicamente esse público aí é o que eu já tinha comprado o ingresso, né? O público que iria mais provavelmente não foi, evidentemente, por causa do mau tempo, né? Exatamente. O que é uma pena, né? Que Porque é uma pena. esperava-se 15 mil torcedores. Pois é, aliás foi feito todo um trabalho para que tivesse, né, esse contingente de torcedores no Brinco, mas um público de 7 mil pessoas para um dia chuvoso como o de hoje não está ruim. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Sai jogando o time do Guarani, campo de defesa, quem domina a parada, Eva Alber faz a virada de jogo da direita para a esquerda, domina na intermediária, campo defensivo do Cão, avança no terreno, carrega no gramado, chega na metade do campo, de perna direita, fatia, faz o levantamento lá na ponta com o Diego Matheus, toque de cabeça, buscando o corredor para Pablo Tomás, sobe e tira, defesa Doma. Que partida do Doma, hein? Doma e Rafael Donato tirando tudo na defesa do Vila, rebote cai com o Guilherme Parede, bota na frente, tenta o passe, a bola bate no Derek, se aproveitou do toque na perna do Derek, o Guilherme Parede, tentou o lançamento para Everton Brito, Mike intercepta, tira, rebote e volta com camisa meia dúzia, tentou passe para Derek, chega Marcelinho, manda pela linha de lado, manda pela linha de lado, lateral para a equipe do Guarani, campo intermediário, campo de defesa, vem de novo o Bugre, sai jogando na metade do campo, Iago Teles vem aí daqui a pouco, hein, Alberti? Eu avisei, vamos ver quem ele vai sair. Acho que aí agora sim ele tira o Derek, vai colocar ele de ponta. Pois é, e vem de novo a equipe do Vila Nova pro campo de ataque. Chega Matheus Bueno por baixo, tira o doce da boca da criança ali do Rodrigo Gelado. O Bruninho também tá só nessa, vai entrar o Regis. Que partida ruim do Bruninho, né? Aí. Sumido em campo. Em campo. Regis, Iago Teles vem aí, Albertinho. O campo também não ajuda, vamos dizer assim, né? O Iago Teles, o camisa número 37 e também o nosso Lionel Regis, quem sabe, hein? Hoje pode ser a noite da redenção. Vem Guarani, vai bola Derek! Lançada, Derek no peito, na raça, ganhou da marcação, insiste na jogada individual, chega Marcelinho por baixo, dá o carrinho, tira, a bola se perde em linha de lado lateral para a equipe do Guarani, campo de ataque, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. É isso mesmo, hein? Vamos lá, Alberti. Vamos lá, né? Em oferecimento a Chimozão no Mega Sorte Loterias, né? Vai embora o camisa número 11, o Lewanderick.
Hoje não deu, Leva, mas tamo junto. Representou. Camisa número 11, Lewanderi, que vai embora, o artilheiro do Guarani nessa Série B, vai embora, entra o 37, Iago Teles. E no lugar do Bruninho do Voleio, o camisa número 27, entra ele, o camisa número 78, Lionel Regis. A informação para restaurante do Dadá. Lateral para o time do Guarani pela ponta esquerda. Mike faz o manejo, recomeça a jogada com o Lucão. Lucão do lado esquerdo do campo faz a jogada mais atrás na zaga central com o Valber do círculo central do gramado. Na ponta direita ele deixa a jogada com o Diogo Matheus. Despacha, manda pra frente de bola longa. Bruno Mendes passa por ela, passa também pelo Iago Teles. Fica do lado direito da defesa do Vila Nova que afasta o perigo. Lateral mais uma vez para a equipe do Guarani que pressiona, vai pra cima. O time do Guarani tentando pressionar o Vila, tentando empate a qualquer custo. 36,5 da segunda etapa. Vem de novo o Guarani pro campo de ataque pelo lado direito. Na verdade, o árbitro deu saída em favor do time do Vila Nova. Deu a saída de bola em favor da equipe do Vila. Lateral pro Marcelinho cobrar, faz o levantamento, a bola chega na intermediária, toque de cabeça do Matheus Bueno, a bola vai pela linha de lado novamente. Novo lateral para o time do Vila, intermediária, campo de defesa, Canais, Futebol Interior, Essência FM, aqui nós trouxemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Vem Vila pro campo de ataque, isso vai pro chão, é falta nele. Falta marcada, jogo parado, falta em favor do Vila Nova aqui pelo lado direito, Albertinho. E em oferecimento à Pizzaria Papagaios, vai o scout, né? Os números dos jogos, do jogo, né? Assim como gosta, quando o Regis ali já tá mandando o cara levantar. Vamos, levanta, mano, pedala. O Lourenço caído no chão ali. É 5 dias e 3 noites pra levantar. Meu Deus, quanta cena. A bola pune, já diria o outro. Vamos lá, 63% de posse de bola para o Guarani, 37% para o Vila Nova. Finalizações, 7 para o Guarani, 11 para o Vila Nova. Agora, finalizações no gol, uma só do Guarani e 2 do Vila Nova. Finalizações para fora, 4 Guarani e 6 para o Vila Nova. Quando ele vai bater a faltinha. Falta pro Vila Nova, Lourenço levantou a bola na boca do gol, Rafael Donato sobe, toca de cabeça, a bola passa por toda a extensão da área. Cai do lado direito, cai do lado esquerdo da defesa do Bugre, tira Mike. Bola no corredor para Iago Teles. Cristiano chegou, nada, velho. Deu uma chegada mais firme ali do Iago Teles, a arbitragem somente marcou a falta. Fiquei sentindo falta de um cartão amarelo ali pro Cristiano. O Guarani Fernandes, ele viu, Lucas, o Felipe Fernandes de Lima, né, o árbitro mineiro, ele parece que ele é meio passivo pra essas coisas, né? Ele não gosta de marcar falta, né? Ele, sei lá. Lucas, fala, Claudinei Corsi. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Leonardo Nunes. Leonardo Nunes é daqueles que manda aqueles nomes, entendeu? Aqueles nomes alternativos, né? Exatamente, mas eu falei pra ele assim, beleza, palhaço. Aí ele mandou uma fotinha da nossa carinha na TV lá e tá assistindo a gente. Muito obrigado. Bem, muito obrigado. Pela Valeu sua demais. audiência, viu, Leonardo? Mas muda o esqueminha aí, que esse aí já tá antigo. Tá manjado, né? Por que vocês não mandam pra mim um negócio Tá manjado, manda um pix pra gente. Ô, Deli Santos, só pra recuperar aí a informação do público em renda, público total aí de 7.782 para uma renda de 164.660. Escanteio Guarani no campo de ataque. Rafael Donato tira, tem rebote, Matheus Bueno manda pra dentro do tumulto, a bola bate na marcação do Vila. Tem rebote na ponta esquerda, protege Valber, a bola vai fora, é novo escanteio. Novo escanteio para o Guarani, mais uma blitz do Bugre pra cima do Tigre, Albertinho. O Guarani vai apertando, 39 minutos do segundo tempo. Você que gosta de aposta, faça suas apostas, hein? Já pensou, hein? Valber, ele mesmo, Valber Materazzi vai fazer um gol de cabeça. É isso mesmo, mais um escanteio pro Guarani, lá vem o Bugrão. Tem levantamento, bola na primeira trave, sobe a defesa do Vila, tira. Rebote voltou pela ponta direita, quem domina é Marcelinho, manda a bola pra frente do corredor pela direita, a bola para em cima da marcação de Mike, que intercepta, tira. Rebote volta pela ponta, canhota, domina, para, pensa, pisa, olha, faz o passe mais atrás pra Matheus Bueno, não tem ninguém do time do Vila Nova no campo de ataque. Só gente de verde, o Vila Nova todo recuado, o Guarani vem pra cima. Guarani no campo de ataque, carrega a jogada, Matheus Bueno. Olha pra dentro do tumulto, não tem mais tática nem técnica. Bomba, meu boi pra dentro da área. Toca de cabeça do Iago Teles. Afasta do jeito que dá Cristiano. Manda a bola pela linha de fundo, escanteio, não tem mais técnica nem tática. É coração na ponta da chuteira, o Guarani vai na base da alma, na base da raça, tentar esse empate, Albertinho. O Guarani vai tentando mais o escanteio, 4 escanteio da partida. Agora o Guarani vai apertando, o terceiro do Guarani. Agora a jogada ensaiada, agora não, né, Guarani? É escanteio, lá vem, não, Mike na bola. Levantou no meio da cozinha, tira, Rafael Donato. Rebote vai voltar ali pro lado esquerdo do ataque, sai pela linha de lado lateral pro time do Bugre. Lateral para o Guarani, 40 minutos e meio, vem pra cobrança Mike. E aí a arbitragem para o jogo para saídas no time do Vila Nova, Albertinho. O Henrique Almeida, 91, vai entrar no lugar do camisa número 18, se eu estiver vendo aqui, acho que é o Cristiano, né? O Caio Dantas, desculpa, o Caio Dantas. né?
E Caiu vai entrar o Dantas Marlone também. exatamente. E vai sair o Cristiano também, né? O Cristiano pra entrada dele, hein? Então vamos lá. Então O peraí. Marlone. Então peraí. O 19. Caiu Dantas Dantas. foi embora e vai entrar o 91, Henrique o Almeida. Henrique Almeida, certo? Sim. E o camisa número 7, o Marlone, Exatamente. que faz dupla com o Bruno, vai entrar no lugar do Cristiano, camisa 18, correto? Exatamente. Então tá bom. Então a informação para Jump Sports. Vem a equipe do Guarani daqui a pouquinho. Wagner Ferreira fala das substituições do time do Vila. Vai, Iago Guarani. Teles na ponta esquerda, Vai um pra pra cima. lá, dois pra cá, no Chiro Liro lá, pra Matheus Bueno, dominou, mais um tapa de lado, tapa curto, tira a defesa, tem rebote lá pelo meio, tentou entrar de carrinho, Matheus Bueno, a bola espigada sobra com o Denis Júnior. Wagner Ferreira, entrada aí do Marlone, também do Henrique Almeida no time do Vila, na marca de 41,5 e o jogo por enquanto 1-0 É, Vila. os 6 por meia dúzia, né? O Cristiano e o Marlone. Agora, esse Henrique aí, um jogador que estava no América Mineiro. Entrou aí descansado, né, no lugar do Caio Dantas. E pro lado do Guarani, parece que deu uma certa melhorada no time aí, as mexidas do Humberto Lousa. Vamos ver, ainda tem um tempinho aí para empatar o jogo. Quem sabe até virar. Eu acredito, o verde é a cor da esperança. Estaremos com o Mugre até o fim. Lançamento no ponto futuro sobre Bruno Mendes. Tira Rafael Donato. Tira Rafael Donato. E agora é o contra-ataque dos homens. Eduardo Doma carregou no gramado. O zagueirão virou lá pela ponta esquerda. O passe foi do Marlone. Marlone na ponta canhota para Everton Brito. Everton Brito dominou, parou, pensou, congela o jogo. Volta o lance com Rafael Donato, capitão do time do Vila. Bola lançada lá pela ponta esquerda. Quem domina o lance é Souza. Souza tenta o passe buscando Everton Brito. Passe errado no pé de Diogo Matheus que tenta acelerar o jogo. Campo molhado, ficou difícil para ele. Perde a posse da bola. Perde a posse da bola, mas com falta. Falta para o Guarani pela ponta direita. Tem pressa o Bugre. Vem para a cobrança Diogo Matheus. Tapa de lado com o Matheus Bueno. Matheus Bueno dominou, parou, pensou, olhou, encara a marcação do Henrique Almeida que acabou de entrar. Passe no meio na fogueira. Consegue para a jogada Valber. Na ponta canhota para Mike. Mike recebeu o campo de defesa. Para cima, Guarani. Vamos para cima, Bugre. Bola do lado esquerdo. Recebe a jogada. O Iago Teles volta. Jogada com Mike. Canais Futebol Interior. Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Guarani no campo de ataque, tenta tocar a bola no campo molhado, fica difícil, vem Bugre, na ponta esquerda com o Mike, estica a jogada no corredor, faz o passe com o Iago Teles, encara a marcação do Marlone, deixa curtinha a jogada com o Matheus Bueno, devolveu com o Iago Teles, dominou, girou pra cima da marcação, fez o passe mais atrás, a bola fica ali na intermediária, o Guarani tira um pouco a velocidade do lance, Matheus Bueno, lançamento em profundidade, Rafael Donato tira mais uma. Rafael Donato tira mais uma para a equipe do Vila Nova. Rebote de Mike, lançamento, bola esticada ali para o Gustavo França. Vai direto pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Vila. 43 do segundo tempo, passa o tempo passa. E o tic-tac do Galo não para, o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023 para 300 simultâneos, por enquanto 1 para o Vila, 0 para o Guarani, Claudinei Corsini. Placar ao vivo, Futebol Interior, os jogos já encerrados de hoje, Tombense e Juventude 1-1, Botafogo 0, Avaí 1, Sampaio Correia 1, Novo Horizontino também 1. Essência, a frequência da vida. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior e na Rádio Essência FM. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Muito bem, Cristiano, que a gente viu que teria saído, mas não saiu não, viu, Alberti? Vamos corrigir a informação aqui da entrada do Marlone e também do Henrique Almeida. A gente viu aqui que, na verdade, o Cristiano está saindo agora para a entrada do camisa número 22 na equipe do Vila Nova. Exatamente, né? Ali vai embora também. Agora o Cristiano vai embora. Exatamente. Mas é que a gente acabou passando a informação antes, né? Então por isso a gente acabou acertando. O camisa número 22, o Marquinhos Pedroso, vai entrando. E eu vou falar coisa pra você, mais 8 minutos de acréscimo, olha o Bugre. Vem Bugre, tentativa de jogada no comando de ataque, tira a defesa, afastadoma, tirou mais uma. Lateral para o time do Guarani, mais 8 minutos de acréscimo, vamos até 53 minutos. Guarani no ataque, Delis, cruzamento, a bola vem por baixo, afasta Rafael Donato. Tira do jeito que dá, o Rafael Donato afasta mais uma. Lucas, Guarani pressiona, vai lá, Albert. Foi o Lourenço, né? O camisa número 10 saiu, entrou camisa número 7, né? Perfeito. O Marlone.
Muito bem, Guarani insiste no campo de ataque. Sobe a defesa do Vila, afasta mais uma. Pega o rebote lá pela ponta esquerda. Guilherme Parede tenta puxar o contra-golpe. Lá pelo lado esquerdo, recebe a jogada. Everton Brito bota na frente, cara a marcação de Matheus Bueno. Ainda Everton Brito chega a marcação do Regis. Manda a bola pela linha de lado. Lateral para a equipe do Vila Nova. Campo de ataque, Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Lateral, bola pro time do Vila Nova lá pela ponta esquerda, toca de cabeça lá do Henrique, se perde em linha de lado. 46 minutos desse segundo tempo. É na base da alma, é na base do peito, é na base da vontade. Vai ter que se entregar um pouco a mais o Guarani pra tentar esse empate. Se não dá pra ganhar, Guarani, vamos empatar pelo menos. O Guarani não perde a sua posição dentro do G4. O problema é o jogo da próxima rodada. O Guarani enfrenta só o líder do Campeonato Brasileiro, Vitória, lá no Barradão na semana que vem. Mas vem Bugre, Bruno Mendes de casquinha, a bola passa pelo Iago Teles que escorrega. Rebote, volta lá pela direita, manda pra frente Marquinhos manda pra frente, a bola sobe e desce, Mike rebote, voltou lá pelo lado direito, campo de defesa da equipe do Vila. Rafael Donato vai proteger, manda a bola pela linha de lado, e o Rafael Donato ficou bravo, queria alguma opção, o time do Vila Nova cansado, entrega, o Guarani vai pra cima em busca do empate, vem pra cobrança lateral, Iago Teles faz o recuo de bola com o Mike, olhou pra dentro da grande área, encara a marcação, traz por dentro o Mike, volta a jogada, volta o lance com o Matheus Bueno de primeira faz a jogada na ponta direita, campo de defesa com Diogo Matheus volta, jogada pelo meio com o Matheus Bueno, olhou pra frente o carteador do Bugre de perna direita, descola o lançamento, a bola longa buscando o Pablo Tomás, bola forte demais, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor do time do Vila Nova, Wagner Ferreira, 47,5 de um jogo de Guarani, tentou de tudo e não conseguiu. Conseguiu, assim, um volume de jogo, mas chance mesmo acabou faltando. Algumas coisas conspiraram contra o Guarani. Primeiro, o gramado, né? É ruim para os dois, mas o Vila Nova se deu melhor. Jogou com 4 em cima da defesa do Guarani, matou qualquer opção de meio campo do Guarani. E depois algumas figuras do Guarani decepcionaram no jogo de hoje. Daqui a pouco a gente comenta melhor. Vem Guarani, pra cima Guarani, vamos pro gol de empate. Lá na ponta direita tenta o passe errado, recupera o Vila. Lançamento em profundidade, Marlone sai do gol, Pegorari tira. Rebote voltou pelo meio, Guarani consegue o domínio da bola, Gustavo França. Na ponta direita pra Diogo Matheus, passa a metade do campo. Lançamento em profundidade, Lucão toca de cabeça, a bola do lado esquerdo. Fica de graça pro time do Vila Nova que tira mais uma com Marcelinho. Marcelinho manda pra frente, a bola sobe e desce, volta de graça pro time do Guarani no campo de defesa. É no peito, na raça, é coração na ponta da chuteira. Quando o coração tem que entrar em campo junto, quando o coração tem que descer lá pra ponta do pé do jogador, porque não tem mais técnica nem tática, é só bomba meu boi no time do Bugre, bola lançada, afasta, Doma, tira mais uma, rebote voltou, na intermediária, campo de defesa, Matheus Bueno domina, congela o jogo, tem que acelerar, Matheus Bueno não pode parar o jogo aí não, vamos até 53 minutos, mais 5 voltinhas no relógio, Guarani no ataque, vem com o Diogo Matheus pela ponta direita, bola lançada no corredor, passou pela defesa, Pablo Tomás botou na frente, foi derrubado o árbitro da falta e cartão amarelo para Eduardo Doma, Alberti. Lucas de Souza e amigos, a falta foi fora ou foi dentro da área, hein? Não sei, olha, porque a bola colocada em profundidade foi... Eu acho que foi fora, mas se vamos precisar então, de um pezinho na... Não, tava fora. Tava fora da área, mas a um passo, hein? Nossa, mas faltou... um passo do Paraíso. Imagine só uma Havaiana 35, então pronto, corte ela pela metade. Foi isso ali, ó, metade, um palmo. Ali quase, olha, meu Deus do céu. Não, mas agora Pegorari na área. Eduardo, camisa 1 do Guarani foi pra dentro do tumulto, falta. A um passo do Paraíso. Já pensou, Pegorari faz o gol de empate do Guarani. 49,5 no relógio, um jogo difícil, um jogo complicado. Quem sabe você, Pegorari dentro da área. Predestinado a empatar o jogo pro time do Guarani. Vem pra cobrança. O Diogo Matheus na perna direita, o Mike na perna esquerda. Pra bater essa bola fechada, 3 homens na defesa da equipe do Vila Nova. Secadores ligados em favor do time do Guarani. Na grande área, Pegorari vem pra bola. Diogo Matheus caprichou na perna direita, bola fechada. Gaveta! Futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede. A maior emoção
coração do futebol nos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Pablo Tomás, predestinado, ousado, camisa número 7 a dele, bola fechada, no tumulto, Denis Júnior não saiu, Pablo Tomás, feita uma flecha, um zap, bola no meio da área, manda a bola pro fundo do barbante, gol bonito, aflito, bendito, eu repito, gol bonito, aflito, bendito, eu repito, gol bonito, aflito, bendito, eu repito, no brinco de ouro, Pablo Tomás, predestinado, criticado, mas agora foi ousado, surge no meio da área pra empatar o jogo pro Guarani, era no coração, na ponta da chuteira, era com verde da cor da esperança que honra esse manto bugrino, Guarani 1, Vila Nova também 1, o Guarani empata o jogo no finalzinho, Denis Júnior, essa aí passou, vai buscar lá dentro o gol, palavra mágica que arrepia o torcedor do Guarani no Brinque Campinas, no Brasil inteiro, Albert Cavalcante, daqui a pouquinho um detalhe porque vem Vila, bola lançada no comando, o Rafael Donato toca de cabeça, lá vai pela linha de fundo, de arrepia o gol de empate do Bugre, em cima da hora, em cima da pinta, vai pro gol, Pablo Tomás, Alberti. Eu tenho que falar ainda? Lá vem o Bugrão. Vem Bugre, Iago Teles na ponta esquerda, tentou o passe, afasta a defesa do Vila. Vai lá, Albertinho. Que jogo, falta marcada. Ali quem imaginar, o Pablo Tomás, né? Ali estava ele, Diogo Matheus, bateu aquela famosa falta com manteiga. Na primeira trave, quando veio o Bugrão de novo. Vem Bugrão, Lucão desvia de cabeça, sobe a defesa do Vila, tira. Rebote, voltou com o Henrique Almeida, lançamento em profundidade pra Guilherme Parede, tá sozinho. Bota na frente, vai pegar Matheus Bueno. Tomou a frente do Guilherme Parede que piscinou, manda pra frente Bueno. Bola no comando de ataque. Olha o gol, Lucas. Tira a defesa, Marcelinho tem rebote. Olha o gol, Lucas. Bola na esquerda e agora Iago Teles bate, a bola explode no Rafael Donato, vai fora. Pra 400 simultâneos, escanteio pro Guarani, Albertinho. Vai apertando o Guarani de todas as formas, mais um escanteio, o sexto escanteio da partida. O Guarani vai tentando, já pensou, Lucas de Souza e amigos, saiu um golzinho agora, você que gosta de apostas, eu vou hein? ficar maluco. Vamos lá, Guarani. hein? Escanteio, o Lisca vai tomar cartão amarelo. O Lisca vai tomar cartão amarelo porque tá reclamando demais, Albertinho. Lisca, sai fora daí, Lisca. Vai fora, vai tomando cartão amarelo. Você vai pro... Será que... Não, alguém da comissão... Ele tá recomendando ali pro Lisca voltar pro banco de reservas. E é o seguinte... Ele tá pedindo pra alguém ali se apresentar pra tomar cartão amarelo, Albertinho. Exatamente, ó. Pediu pra alguém se apresentar ali do banco de reservas. Ali, legal, ele levantou só pra ele, viu quem que tomou o cartão amarelo. Mais um cartão amarelo, sétimo cartão amarelo. Gustavo França na capricha aí, Gustavo. Capricha que é o gol da virada. Vem pra cobrança, Gustavo França levantou na boca da botija, sobe a defesa, tira mais um, é novo escanteio, pressão do Guarani, Albertinho. Mais um escanteio, o Guarani vai apertando. E o juizão ali, mais um escanteio, o oitavo escanteio, o sétimo cartão amarelo, né? E ali o juizão não para, o Felipe Fernandes de Lima vai ser o último, olha o gol. Na bola vem fechada, sobe a defesa, afasta. Tem rebote, Guilherme Parede manda pra frente. Rebote do Guarani. Pra área, vamos pra mais um minuto de acréscimo. Matheus Bueno dominou, girou, volta o lance no momento que trila, apita o árbitro. Aponta ao centro de campo, Felipe Fernandes de Lima termina o jogo no brinco. O Guarani na base da luta, da raça, na base da vontade, no espírito do Bugre vai buscar um empate quase improvável. Pablo Tomás, o herói improvável para salvar o Guarani de uma derrota quase que iminente, consegue manter a distância aí de 1 ponto agora para o Atlético Goianiense. Precisa melhorar para a próxima rodada contra o Vitória, mas já que não ganhou, pelo menos empatou. 1 para o Guarani, 1 também para o Vila Nova. E vamos repercutir este jogaço de bola no brinco em mais uma edição do Fim de Jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, Fim de Jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, Fim de Jogo. Agora, 8 da noite, mais um minutinho, 8:01, começando aqui o fim de jogo dos canais Futebol Interior, um final de jogo eletrizante. O Guarani não venceu, mas é como se fosse uma vitória. Chegou ao empate por 1-1, com gol de Pablo Tomás, que entrou a 26 do segundo tempo. O Guarani empatou 1-1. Destaque do repórter
Albert Cavalcante. Empate com sabor de vitória. Isso mesmo, torcedor bugrino de todo o Brasil, de qualquer galáxia que esteja nos acompanhando. Hoje assim, hein? Que final de jogo! Um empate com sabor de vitória. O Guarani que estava, hein? Ali a 2 pontos do 5º colocado, que era o Novo Horizontino. Acabou vencendo, o Novo Horizontino acabou empatando, não houve a vitória, beleza. Estamos jogando em casa contra o Vila Nova, a nossa pedra no sapato historicamente. 10 anos sem vencer, estávamos perdendo até chegar aos acréscimos, aí não teve jeito, né? Ali ele, Pablo Tomás, faz o gol do empate, o Guarani continua na 4ª colocação, agora a 1 ponto do 5º colocado, Claudinei Corsi. Legal, 8 da noite, mais 3 minutos, é o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, repercutindo o empate do Guarani, 1-1 com o Vila Nova no Brinco de Ouro. Destaque a palhinha de Wagner Ferreira. Se não foi na técnica, por vários motivos, né? Pelo próprio Vila Nova, pelo próprio estado do gramado, foi na raça, na insistência e nas mexidas do técnico Humberto Lourdes. Afinal, o cara que ele pôs no jogo foi lá e empatou a partida. Menos mal, para quem estava perdendo, conseguiu um empate no final, como disse o Albert Cavalcante, um gostinho de vitória nesse empate do Guarani contra o Vila. Tá certo, daqui a pouco tem mais Wagner Ferreira, vamos eleger o melhor jogador em campo do Guarani. Você que acompanhou a nossa transmissão aí no YouTube e no Facebook, se quiser votar por aquilo que você viu aí na TV ou viu aqui no Futebol Interior e na Essência FM, fique à vontade para votar no melhor jogador em campo do Guarani. Daqui a pouco a eleição do craque do jogo melhor do Guarani neste empate 1-1 com a equipe do Vila Nova. Vamos também com as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira, tem mais destaques do Albert Cavalcante, tem também a ficha técnica do jogo, tudo isso para você no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior e também da Rádio Essência FM. Evidentemente também a entrevista coletiva de Humberto Louser. Eduardo Tolentino, nosso repórter no Brinco, já está se dirigindo para a sala de imprensa para a entrevista coletiva de Humberto Louser. Agora 8h04, rápido intervalo e o fim de jogo dos canais Futebol Interior e da Essência FM volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado, um bairro muito desejado de Campinas. E olha que ninguém lança nada na região há mais de 10 anos. O condomínio fica bem ao lado do shopping e tem uma reserva natural. Então é perfeito para quem ama a natureza e não abre mão de praticidade. A planta é show. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. A modernidade não para por aí. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. A área de lazer é completa. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia, como se você estivesse na praia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. É uma área especial para você receber seus convidados com toda a privacidade.
Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. Até a piscina é diferenciada. Pega sol o dia todo e fica acima do nível da rua, garantindo sua privacidade. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. E tem uma bela vista para a reserva natural. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. É muita modernidade, conforto e diversão para um prédio só. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Corssi. Muito bem, 8 da noite, mais 8 minutos, passado aqui a adrenalina, né, do Lucas de Souza, do Albert Cavalcante, com esse empate do Guarani. Um empate, na verdade, com sabor de vitória. Guarani que perdia aí até os 50 minutos do segundo tempo e conseguiu o empate com um jogador, não diria improvável, né, Wagner Ferreira, mas o menos esperado, né, o Pablo Tomás, que entrou aí a 26 minutos no lugar do Bruno José, né, Wagner? É um reserva que entra numa situação difícil para resolver, entrou no lugar de um titular e ele acaba fazendo o gol. Então, é um herói improvável, mas o herói do jogo. É isso aí, Pablo Tomás, então, aos 50 minutos do segundo tempo, empatou o jogo para o Guarani, placar final. Guarani 1, Vila Nova também 1. No primeiro tempo, o gol do Vila Nova, a 34 minutos, o Juan Christian fez o gol da equipe do Vila Nova. Agora, o gramado do Brinco acabou favorecendo, se ajeitou mais, digamos assim, o Vila Nova, né, Wagner? Desde o primeiro tempo a gente já via que o Vila Nova se assentou no gramado, um time mais pesado. E o Guarani deu cartaz para a defesa do Vila Nova, né? Cruzando bola na área, só deu o Rafael Donato e o tal de Eduardo Doma lá. Os dois, vinha a bola, rebatia e pior. A segunda bola que vinha da defesa do Vila, o Guarani não aproveitava no meio campo. Era o Vila Nova que pegava para pressionar de novo. Então, olha, realmente esse empatezinho acabou caindo do céu para o Guarani. É verdade. O Albert Cavalcante dos cartões amarelos aí, 2, né, para o Guarani, foi isso? O Pegorari e o Matheus Barbosa? O Pegorari e o Matheus Barbosa, isso mesmo, é do lado. E eles estavam pendurados ou não? O Matheus Barbosa e nem o Pegorari são os pendurados do Guarani. É o Bruno José, Bruno Mendes, o Mike, o Derek, o João Victor e o Kaique França. Bom, legal. Pelo menos, né, Wagner Ferreira, aí então o técnico Humberto Louser não vai ter aí problemas, pelo menos com cartões, né? Obviamente, nem com contusões, a não ser que surja aquelas que a gente nunca sabe, né? Além do Alan, né? E voltamos àquele problema, né? O Guarani tem a semana cheinha de treinamento, chega no dia do jogo, uma semana depois do último, e o time não anda, pelo menos não andou hoje. Mas hoje foi um jogo atípico, né? Entre nós aqui, um jogo atípico, em função principalmente do gramado, chuva demais, né? E a própria postura do Vila Nova, que deu um trabalho danado. Mas pro jogo contra o Vitória, um jogo fora de casa, vamos ver a estratégia aí do Humberto Louser. Costuma se dar bem nesse tipo de jogo. Vamos aguardar aí que com uma força máxima do Guarani, o Guarani consiga voltar ao caminho das vitórias. Legal. E o nosso repórter lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Eduardo Tolentino, ele ouviu lá o Pablo Tomás, autor do gol do Guarani, na saída do gramado. Vamos até o Brinco. Como eu falei ali, não era o resultado que a gente esperava, que a gente buscou a vitória desde do início. A gente sabe que pontuar também é importante, então a gente tem que valorizar esse empate que não foi fácil. A gente demorou um pouco a entrar no jogo, em questão do campo, como que ele estava, a gente fugiu um pouco da nossa característica de jogo, mas a gente tem que glorificar o nome de Deus, porque o que ele tem feito na minha vida, eu estou muito feliz. Foi como eu falei, no último dia da janela eu fui contratado aqui pelo Guarani, então estou muito feliz e que a gente possa dar sequência aí em busca do nosso objetivo aí no final do campeonato. O Pegorari disse que ele puxou a marcação e abriu espaço para você, foi isso mesmo? Foi, ele até brincou comigo, ele falou assim, eu vou levar, você fica parado que a bola vai chegar em você. Então, queria agradecer o Pegorari, que é um grande goleiro, não só ele, como toda a equipe que sempre vem me ajudando, então estou muito feliz e esse gol aí para toda essa torcida que merece, para minha esposa, para os meus filhos, então estou muito feliz e que a gente possa trabalhar durante a semana agora para buscar os resultados fora de casa. Você estava procurando a sua esposa ali agora? Tava procurando,
no meio da torcida eu acabei não vendo ela, mas ela tá lá, então eu queria agradecer ao apoio dela, porque sem ela também eu não estaria aqui nesse momento, então eu tô muito feliz e, como eu falei, esse empate foi de grande tamanho, então vamos valorizar também que o Vila Nova é uma grande equipe. Legal. Esse foi Pablo Tomás, o autor do gol do empate do Guarani nos últimos minutos de cabeça, 1 para o Guarani, 1 para o Vila Nova. Legal, este Eduardo Tolentino, que também acabou na saída lá ouvindo o Valber e também o goleiro Pegorari. Fala aí, Edu. Um jogo difícil, por ser um confronto direto, mas a gente pontuou em casa, é importante. Agora é trabalhar, temos um jogo fora difícil contra o Vitória, mas tem que estar sempre pontuando agora, que já está... O campeonato está funilando. O empate aqui foi muito importante para nós, porque a gente correu o segundo tempo todo, buscou, não conseguimos a vitória, mas o empate veio e estamos na luta ainda, em busca do acesso. Isso aí. Esse foi o Valber, que mais uma vez substitui Alan Santos. Vamos ouvir agora Pegorari. A gente sabe, não é desculpa, não é nada. Da mesma maneira que a gente acabou ganhando o derby aqui numa situação muito parecida, mas hoje o time da Ponte, ela não tem essa imposição física, não joga por uma bola desde o começo do campeonato. O time do Vila Nova, desde a primeira rodada, é esse jogo de ganhar de 1-0, é esse jogo de uma zaga muito sólida, umas torres lá que fica rebatendo bola pra tudo que é porra de lado, que chega a dar raiva no gol, entendeu? Tem a melhor defesa do campeonato, faz um gol no vacilo nosso, tinha que virar loucura, o jeito que virou, né? Desespero total da nossa parte, com equilíbrio, né? Um desespero, assim, para fazer o gol e posteriormente a vitória. Mas soubemos sofrer no segundo tempo, em alguns contra-ataques que a gente saberia que o 2-0 mataria o jogo de vez e não teria como voltar atrás. E agora no último lance lá, cara, eu fui me aventurar lá, até conversei com o Pablo, velho. Eu vou puxar, porque não estamos acostumados na bola parada de ter um goleiro ali. Então eu falei, deixa que eu vou ficar fora, eu fico na marca do pênalti. Quando o Diogo for bater, eu corro, chama a marcação. Aí o Donato acho que veio em mim, ou o zagueiro da frente, e o Pablo apareceu livre ali. E é mérito também do nosso rachão, viu? A gente faz rachão direto e são uns gols bonitos desses. Eu faço uns gols de vez em quando. E aí, por isso que eu me aventurei na área. Aí depois na outra eu fui na brincadeira lá pra tentar ir pra área, os caras queriam comer meu toco aqui, daí eu fiquei quietinho lá no gol pra... Esse empate aí não é o que a gente queria, mas a maneira que foi é pra se comemorar como uma vitória, principalmente nessa reta final, que todo jogo vai ser uma final e todo jogo é decisivo. A gente permanece no G4 ou pelo menos vai ficar com a mesma pontuação. E a gente, teoricamente, tira aí 40% da força do Vila para decorrer do campeonato. A rodada Esse foi o goleiro Pegorari, depois do empate entre Guarani e Vila Nova no Brinco de Ouro da Princesa. Tudo igual, 1 para o Guarani, 1 para o Vila Nova. Legal, tá aí o nosso garotinho lá de Recife, de Pernambuco, Eduardo Tolentino, torcedor da equipe do Náutico, hoje no Brinco de Ouro, cobrindo as coisas do Guarani. Daqui a pouquinho ele volta na coletiva do Humberto Louser. Já ouviu aqui os jogadores na saída aí, os jogadores do Guarani, Wagner Ferreira, bastante soltos, né? Parece bem entrosados, diz aí o Pegorari a respeito do rachão que eles fazem e até registrou o gol como parte do rachão. Interessante isso, né? O elenco parece bem unido, né, Wagner Ferreira? Isso é importante para o time que almeja o objetivo maior, né? Que é o acesso a uma divisão principal do futebol brasileiro. Então, realmente, o time está no caminho certo. Hoje foi um desvio da curva, né? Porque todos os problemas aí já citados, os próprios jogadores entrevistados aí pelo Tolentino, disseram, problema de adaptação ao gramado, fez com que o Guarani saísse das suas características, né? O toque de bola rápido, jogando pelas laterais, corredores, direito e esquerdo, e isso pouco funcionou. Meio do campo do Guarani não funcionou. Então, foi um jogo atípico e olha, como disseram aí, um ponto para ser comemorado. É isso aí, um ponto para ser comemorado. O fim de jogo, Canais Futebol Interior para a Construtora Patriani, Iga Atacado e Shimozono Mega Sorte Loterias. O Guarani empatou 1-1 com a equipe do Vila Nova. Você conferiu aqui com Lucas de Souza, Wagner Ferreira e Albert Cavalcante. Mandar um abraço aqui, mais um abraço para o Shotoko Maccabi lá no Japão. Valeu, Lucas Gaveta. O Anderson Grigoleto, como sempre, um show de transmissão. Parabéns. E aquilo que a gente disse, né, Grigor? Não adianta. Virtualmente a coisa não funciona, viu? Quem mais aqui? O Leocádio Lira também está com a gente aqui no YouTube. Hoje bombando mais uma vez
a nossa transmissão nos canais aqui, no canal de áudio, passamos do 100, 400 no YouTube, mais de 50 no Facebook. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. 8h17, vamos agora então à eleição do craque do jogo melhor do Guarani, neste empate 1-1 com o Vila Nova. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. O craque do jogo do Guarani não tem votos aqui do torcedor, e eu vou começar então com Wagner Ferreira, comentarista dos canais de futebol interior e da Essência FM. O melhor do Guarani para você nesse empate, Wagner. O pessoal costuma dizer que quando o coletivo não vai bem, as individualidades desaparecem. Então, se você for escolher aqui de todos que participaram desse jogo pelo Guarani, ninguém teve assim uma atuação destacada. Mas o cara que decidiu o jogo, pelo menos tirou o Guarani da derrota e empatou o jogo, vou ficar com o Pablo Tomás. Pablo Tomás, então, autor do gol do Guarani, o gol de empate, recebendo o primeiro voto do Wagner Ferreira. Para você, Lucas de Souza, o melhor em campo do Guarani. O herói predestinado, improvável, Pablo Tomás, entrou e fez aquilo que talvez poucos esperavam, mas muitos estavam torcendo para que acontecesse o gol de empate do Bugre. Então, para mim, Pablo Tomás também é o melhor em campo. Muito bem, Pablo Tomás. Mais um voto, Albert Cavalcante, repórter dos canais de Futebol Interior e Rádio Essência FM, o melhor em campo do Guarani para você, Albert. Não tem como não votar nele, né? O Pegorari disse, né? Calma. Disse das jogadas, Já né? marquei o voto pro Pablo Tomás aqui. É Pablo Tomás, isso mesmo. Então é que eu ia fazer que aquele... você enrola tanto, vai pra lá, vai pra cá. Exatamente, né? Deixa aquele suspense, né? Porque eu já peguei vocês já na história do Mike. Eu ia Em pegar vez de agora você passar São Paulo direto, você passa por Jundiaí. Exatamente. Eu tô igual o Felipe Fernandes de Lima, sabe? O árbitro, né? Passa ali na terra de Daniel Pisápio, né? Exatamente, mas tudo bem. Então, já que vocês já votaram por mim, se isso está valendo, né, na votação, Pablo Tomás, obviamente, né? Ele fez o gol e acabou aí o empate com sabor de vitória, Claudinei Corsi. Legal, tá então, Pablo Tomás, eleito o melhor jogador em campo do Bugre, o craque do Bugre, neste empate 1-1 com o Vila Nova. O melhor em campo, o craque do jogo. E daqui a pouquinho tem as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Estamos aqui no fim de jogo, canais de Futebol Interior, para Ovo Satoshi, Pizzeria Papagaios e Café Canecão. Estamos aqui com o nosso fim de jogo. O Guarani empatou 1-1 com a equipe do Vila Nova. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Walter Júnior. Ele é lá de Fortaleza, mandou aqui um WhatsApp pra gente no 989-3526. Ele pôs aqui: boa noite, moro em Fortaleza e torço para o Bugre de Campinas. Meu nome é Walter Júnior, tenho 59 anos. Como faço para comprar um kit do Guarani? Olha, Walter, eu acho que aí o melhor esquema, né, o Albert Cavalcante, é entrar no site do Guarani, né, www.guaranifc.com.br, e ali você vai ter a loja virtual do Guarani para que você possa fazer o seu pedido e receber aí em Fortaleza, não é isso, Robert? Exatamente, né? Que é uma loja virtual, né? O Guarani tem, né? Você entrando no seu o site. E-commerce. E-commerce, né? Com certeza irá atender você em qualquer lugar do Brasil e quem sabe também do planeta, né? Mas é só entrar no site do Guarani, que lá tem bastante coisa ali, coisas, né? De itens do tem Guarani. Para escolher, se ele for fazer um kit realmente lá da loja do Guarani... Ele vai ali ficar Guarani maravilhado. Store tem de tudo, hein? Exatamente. Pode mandar um presente pra mim também. Será que ele mora na Aldeota, o Meireles? Vai saber, né, Wagner? Beach Park. Beach Park é bom, né, Wagner? Lá, mas Meireles também é bom, né? Meireles já foi melhor, né? Já foi melhor. Aquela beira-mar ali, interessante. Beach Park é melhor, né? Sem dúvida. Cumbuco, Praia das Fontes, Canoa Quebrada. Muito bom. Realmente também. É interessante. Eles podem. Ô Walter Júnior, então faz isso. Entra no site do Guarani, dali você vai para a loja Guarani Store e lá você pode ver os artigos, tudo, fazer a sua compra e receber aí no conforto do seu lar, tá certo? Agora 8 horas da noite, mais 21 minutos, fim de jogo, canais Futebol Interior, em nome de Café Canecão, Prone Alimentos, Ridger Comunicação Integrada, Jumpo Esportes e Restaurante do Dadá. Rápido intervalo e a gente volta já já.
Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Corssi. 8 da noite, mais 24 minutos, 8h24, nada da coletiva aí, Felipe Marques? Tá na agulha aí, Felipe? Tá atento? Tá certo, Felipe, que hoje chegou molhado aqui, né? Parecia um pinto molhado, né, Felipe? É isso aí. Felipe que é padrinho, hein? Carlos Corsato também é padrinho. Pois é. Vamos descobrindo aos poucos aí, né? Ninguém falou nada. E tem roupa tudo igualzinha, sabe como é que é? Suspensório. Mesmo? Aquele chapéu não vai ter. Você já imaginou Felipe Marques de suspensório? É mesmo? Engraçado que ninguém aquele cravão isso, né? No peito. Nós vamos ter que estar lá pra ver isso, né? Não podemos, não vai poder passar. Né? Tirar foto. Cravo. É o cravo vermelho, né? No peito. É isso aí, 8h25, fim de jogo, Canais Futebol Interior, repercutindo o empate do Guarani, 1-1 com a equipe do Vila Nova. O jogo terminou agora há pouco no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Série B, Campeonato Brasileiro. Deixa eu dar uma passada aqui nos resultados, né? A rodada que já está se encaminhando aí. Só que eu saí do site aqui. Lucas de Souza, aproveitar você aí para vamos lá. Passar pela rodada 31ª, os resultados que já foram finalizados, Lucas. Perfeitamente, 31ª rodada que começou na última terça-feira com o Mirassol vencendo Londrina por 2-0, na quinta-feira empate de Chapecoense com o ABC por 0-0, na sexta-feira 2 jogos, hein? O Atlético Goianiense venceu o Ituano por 1-0, encostou na quinta posição, e o CRB venceu o Ceará por 2-0, que recuperação do CRB do Daniel Paulista, hein? Neste sábado, Tombense e Juventude ficaram no empate em 1-1, mesmo placar de Sampaio Correia e Novo Horizontino, Guarani e Vila Nova, olha só. 3 dos 4 jogos deste sábado terminaram com o mesmo placar de 1-1. E o Botafogo de São Paulo perdeu em casa, né? Lá em Botafogo, contra o time do Avaí, marcado pelo Gabriel Poveda. Neste domingo teremos Criciúma e Vitória, o jogo em Criciúma. E na segunda-feira, encerramento da rodada com Sport e Ponte Preta. Transmissão ao vivo aqui dos canais Futebol Interior, Claudinei Corssi. Legal, já você vem com a classificação atual da Série B. Mesmo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Mário Celso, o menininho Mário Celso, lá em São Francisco do Sul. Onde a gente precisa aparecer lá para curtir aquele quintal dele, né, aquela praiona lá. Beleza, ao lado do Mário Celso, também da Dona Isabel. Mário Celso, menininho, diz que concorda com o Wagner Ferreira aqui. Não sei com quem, né? Que o Wagner falou tanta coisa aqui, mas ele diz que concorda com você, viu, Wagner? Beleza, inclusive Mário Celso era uma das atrações
com o nosso amigo Anderson Grigoleto nos próximos dias aí. Ô, Ney. É isso aí, diga aí. Gostaria de dar um destaque rápido aqui para a Série C. Teve a rodada hoje, Vamos lá. a rodada final. O Amazonas bateu o Botafogo da Paraíba por 2-0. E o Paysandu, apesar da derrota para o time do Volta Redonda, ficou na segunda colocação do Grupo C e está na Série B do ano que vem. Portanto, Brusque e São Bernardo, parabéns. Na verdade, o do Grupo do São Bernardo joga amanhã. Então, no Grupo C, de Amazonas, Paysandu, Volta Redonda e Botafogo da Paraíba, o Amazonas, o Tigre lá do Amazonas e o Paysandu, Papão da Curuzu, estão na Série B do ano que vem. Parabéns. Tá certo. Ô, Lucas de Souza, o que seria esse anel aí, seu aí, diferente? Ah, esse aqui? É um anel feito de coco. Ah, um anel de coco? É um anel de coco. Andei, eu ia falar outra coisa, mas... Por que vocês dois riram? Não, o que é que você ia falar? Eu ia falar outra coisa, mas Olha por o que detalhe vocês aqui, dois ó. riram? Não. Por que você riu, presidente, e por que você riu, Ney? Eu ia falar O que que era leva outra uma coisa. pessoa a usar um anel de coco? Não, porque na ele é verdade, casado, esse anel aqui eu achei perdido em casa, achei legal, então... Aí você colocou. Ele. Pra mim era outra É coisa. mais um, mas é tudo mais bem. um destaque. O que seria, na sua concepção, Albert Eu Cavalcante? achei, olhando assim, que era, sabe, rodinha de esse carro de flexão. Não é não. Eu achei, falei assim, eu acho que ele perdeu o brinquedo dele e pra não perder dentro do carro, ele colocou aí. Não, mas beleza, então. Tá muito bem. A Maria Aparecida Dami diz aqui, esse secador é da sorte. O Shotoku Maccabi lá no Japão diz aqui, Albert, nós dois juntos não perdemos nenhuma aposta, mesmo que seja só uma Coca-Cola. Verdade. Aliás, por falar em Coca-Cola... Cobra aí, Ney. Eu já tô cansei de cobrar. Nem vou falar, nem apareceu na jornada. Não, hoje. nem quando não é assim. Aliás, o Marcelino também. O Marcelino apareceu hoje. Ele apareceu, mas aí apareceu a louça também, aí desapareceu. Aí ele foi embora, né? Exatamente. Então, muito bem. Nada da coletiva ainda, ô Felipe Marques? Nada ainda, né? Tá muito bem. Deixa eu ver, tem mais WhatsApp chegando aqui. Olá, Claudinei, tudo bem? Me chamo Tiago, sou aqui do Jardim Carlos Lourenço. Grande abraço, então, ao Tiago, que mandou aqui o seu WhatsApp, né? Para o 989893526. E ele diz aqui, ouço o seu programa todo dia na Rádio Essência, a frequência da vida. Vocês são fera. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, viu, Tiago? Grande abraço, né? Você deve estar falando do Meio Campo FI, né? O Café com Bola a gente deu um tempinho, mas ainda volta e teremos novidades aí mais pela frente, tá certo? Fique ligado aí, viu, Tiagão? Grande abraço, muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Aliás, a nossa audiência aí no Carlos Lourenço é maciça. Muito obrigado a todos aí, seja através dos canais Futebol Interior ou da Rádio Essência FM, a frequência da vida. E a rapaziada, não pare de mandar mensagem aqui no YouTube também, né? Além do Mário... o Mário Celso diz aqui, eu concordo com o Wagner no melhor em campo. Foi isso, ele pôs aqui, viu? Melhor em campo. Tá chovendo aí em Santa Catarina, Mário Celso. Como é que tá o tempo aí? Porque aqui em Campinas o bicho tá pegando, hein? Legal, são 8 horas mais 30 minutos. Vamos então adiantar aqui a nossa pauta. Vamos com as notas do jogo. E aí, se por um acaso pintar a coletiva, a gente abre espaço para a coletiva. 8h30, as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. 8 horas mais 30 minutos. Que jogo que nós estamos vendo aí, Lucas de Souza? Acabou? Acabou a primeira etapa, né? Acabou o jogo, São Paulo e Vasco. 0x0. Tá até louco depois desse jogo Tá do muito bem. Guarani. Vamos lá, então. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Humberto, gostaria que você analisasse o jogo, né? Mais uma vez, uma chuva tremenda. Vila Nova no primeiro tempo se adaptou melhor ao estado do gramado. Depois, no segundo tempo, o Guarani, na base da pressão, chegou ao empate. E no final é para se comemorar nesse 1 ponto conquistado. Pelo menos eu entendo assim. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer e parabenizar os nossos torcedores que estiveram presentes, mesmo debaixo de muita chuva, nos incentivando, nos apoiando do início ao fim. Então, claro que queríamos o resultado de vitória, mas infelizmente não foi possível. E na Série B é dessa maneira, quando você não consegue ganhar, você tem que pontuar, principalmente numa reta final, então foi isso que nós conseguimos.
De novo, lamentável que a gente queria o resultado de vitória. Infelizmente, aquilo que nós traçamos, né, como estratégia, aquilo que nós preparamos a equipe ao longo da semana, criamos um cenário. Infelizmente, quando chegamos aqui, jogamos muita chuva, né, o campo encharcado, a bola não conseguia circular. Demoramos demais para entender e se adaptar, principalmente no primeiro tempo, fomos abaixo. Trocamos muitos passes na nossa iniciação, onde que a bola estava parando, o adversário vinha, e quando a gente tinha que fazer essa bola de primeira e se posicionar para a segunda bola, que nós perdemos bastante, aí começamos a ofertar o jogo para o adversário. Por isso que na tua pergunta você menciona justamente que eles se adaptaram melhor. Então era algo que nós estávamos passando para eles, para que a gente pudesse ter esse entendimento. E sim, no campo ofensivo a gente tem o jogo de lado, preenchimento de área, arremate de média, então o jogo pede essas questões, duelar mais, principalmente com a segunda bola. Quando o campo está dessa maneira, você tem que estar mais próximo. Nós jogamos muito distante no primeiro tempo, tentamos corrigir isso aí no intervalo, a equipe teve uma outra postura, ganhou mais duelo, se impôs, tentou o resultado de vitória até o final. Infelizmente não foi possível sair com essa vitória, mas fomos premiados pela nossa insistência, pela perseverança nossa, com o gol no término da partida, o gol do Pablo, que entrou muito bem, vinha merecendo pelo aquilo que ele vem fazendo ao longo da semana. Então, como eu falei, não deu para sair com os 3 pontos, mas a gente leva 1. Sabemos que esse ponto será muito importante para as nossas pretensões dentro dessa competição. Humberto, no primeiro tempo, no começo, eu percebi você um pouco irritado, principalmente na saída de bola, quando começava ali com o Pegorari, a sua dupla de zagueiros, e o Vila adiantou aquela marcação, e você parecia fazer um sinal para quebrar essa bola para frente. Queria que você falasse especificamente dessa dificuldade. E o seu quarteto ofensivo vinha chamando atenção nas últimas rodadas, e hoje me pareceram muito abaixo, principalmente o Derek e o Bruno José. Foi só a situação do gramado que você acha que influenciou, ou de repente hoje eles estavam realmente numa noite abaixo? Eu acredito, tem que contextualizar todo o cenário, né? Acredito também que dificultou muito o jogo deles, a questão do gramado, encharcado, e também a forte marcação da defesa adversária. A defesa menos vazada, uma equipe muito bem organizada. O Lisca está chegando agora, mas está colocando os seus conceitos também. Sabíamos dessa dificuldade que teríamos hoje, um adversário que, pela maneira como ele veio jogar, uma equipe mais leve, então eles têm um jogo de transição, um jogo de bola parada e um jogo de corredor com essa bola alçada dentro da área, que iria exigir da gente uma atenção maior no aspecto defensivo. Então, infelizmente, a chuva, o gramado acabou prejudicando a qualidade desses que você mencionou e acabou dificultando ainda mais as nossas conexões ofensivas, né? Então, a gente demorou para entender o que o jogo estava pedindo e pagamos um preço caro no primeiro tempo. Então, você sair atrás do marcador, quanto à melhor defesa da competição, com um cenário desse, com o campo encharcado, a bola não fluía, não rolava da maneira como a gente desejava. Mas aí nós conseguimos entender, começamos a ganhar segundas bolas, colocamos o Mendes ali para tentar tirar um pouco o Donato e o Doma do jogo. Várias intervenções eles fizeram, nos faltou um capricho maior ali para entender alguém, fazer algum bloqueio, para trabalhar para um outro companheiro fazer o gol. Essa informação nós passamos também, mas parabenizar o grupo de atletas pela entrega, pela dedicação. Não é fácil você sair de um revés, de um campo encharcado, mas nos mantemos organizados e conseguimos ser premiados com esse ponto. Como eu falei, agora é descansar, preparar bem a semana. Temos mais uma guerra, mais uma batalha para jogar lá contra o Vitória no domingo. Então é preparar bem, para chegar bem preparado, fazer mais um grande jogo e sair de lá com o nosso objetivo alcançado. Humberto, boa noite. Thiago da Mosaico Esportiva, juntamente com a Rádio Mania Recife. Primeiramente, queria dizer que é uma honra estar fazendo pergunta para você. Não sei se você se recorda, mas você chegou a me dar aula de educação física lá na Escola Gandra de Jundiaí, e desde então a gente vem acompanhando seu trabalho, torcendo muito por você, desde a copinha do Cup Paulista. Minha pergunta é justamente com esse próximo jogo, o que você acredita que pode tirar desse empate hoje com o Vila Nova para buscar esses 3 pontos aí no jogo próximo aí contra o Vitória? A gente tira algumas lições, né? Prazer em revê-lo, né? Parabéns aí pela tua trajetória, o que precisar pode contar conosco, estamos à disposição para poder também te ajudar, te auxiliar para que você consiga vivenciar todo o seu sonho também. Estamos à disposição para o que você precisar. Todo jogo você tira lições, né? Então, hoje não diferente, seja ela vitória, empate ou derrota. Acredito eu falar aqui já, lógico que a gente vai fazer uma análise mais dissecada, né, dessa partida, para que a gente consiga pontuar melhor na nossa sessão de vídeo, na nossa representação.
Mas o poder de superação, o entender o jogo, o que o jogo pedia, principalmente o segundo tempo, tivemos uma outra postura. Começamos a ganhar duelos, nos aproximamos mais do jogo. Claro, longe daquilo que a gente tem de potencial, sim, mas aquilo que o campo permitia, a gente conseguiu entender e conseguimos ter uma nova postura, uma postura diferente do primeiro tempo, que nos custou uma derrota, né, de primeiro tempo. Então, parabenizar o grupo de atletas por ter entendido, por ter nos ouvido também no intervalo e ter conseguido e ter lutado até o final pelo resultado de vitória. Infelizmente não veio, mas comemorar o empate também pela circunstância, né, fazer o gol no término da partida. Mantivemos a distância de um concorrente direto, então valorizar, como diz o seu Sérgio, essa competição, o ponto é ouro, então nas circunstâncias a gente tem que valorizar, agora é preparar a semana para fazer um grande jogo lá contra o Vitória e sair de lá com o nosso objetivo alcançado, que é a vitória. Humberto, boa noite, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. O time vinha de 4 vitórias seguidas jogando em casa e o Brinco de Ouro é um grande trunfo, né, rumo ao acesso, mas hoje perdeu 2 pontos ou deixou de ganhar 2 pontos porque levou apenas 1. Isso torna obrigatória uma vitória fora de casa nessas 4 partidas que o time terá fora de Campinas? Não falo em obrigação, né? Aqui a gente vai sempre se preparar para vencer, como já vencemos jogos importantíssimos fora de casa, que nos deu essa condição de entrar no G4. Se a gente fizer uma retrospectiva desde a nossa chegada, a condição que a gente se encontrava e aonde a gente está hoje. Mérito, fruto do muito trabalho e do acreditar desses atletas, cumprindo as suas funções, cumprindo com as estratégias traçadas a cada rodada, e sabíamos a dificuldade dessa competição. Nós nos colocamos nessa condição com muito trabalho, e é assim que a gente vai continuar. Tem muitas equipes com poderio de investimento gigantesco, uma estrutura muito, muito melhor do que a nossa. O Guarani está crescendo desde da vinda do Ricardo, agora com o André. Então, a mentalidade diária de mudança, investimentos, fazendo melhorias internas, que às vezes não é passada para fora. Então, lógico, o torcedor, a imprensa, todo mundo quer ver o time, a equipe, mas a estrutura, desde quando o Lucas também chegou junto comigo aqui, com foco em melhoria de estrutura para dar melhores condições para os atletas no dia a dia, é isso que a gente tem buscado. E aqui a gente vai sempre trabalhar pela evolução, para melhoria e buscar resultado de vitória independente onde seja o jogo. Então, seja dentro do Brinco de Ouro ou fora de casa, a gente vai se preparar para vencer, porque quem veste essa camisa sabe do peso que ela tem, a história que ela tem, e é um motivo de muita honra e de orgulho estar aqui hoje dentro do Guarani. Por isso que nós não podemos entregar, no mínimo é o nosso 100%, não podemos ser abaixo disso. Então, é assim que a gente chega todos os dias para trabalhar, e é assim que nós vamos nos preparar também ao longo dessa semana preparatória para esse grande jogo contra o Vitória, e a expectativa é que a gente possa levar para dentro de campo a nossa estratégia, que façamos mais um grande jogo, que é isso que irá nos aproximar do resultado de vitória. Boa noite, Humberto, e a todos que nos acompanham também. Sou o Victor Freitas, do Bugricast. Na zona mista pós-jogo, tanto o Pablo Tomás quanto o Pegorari falaram que esse gol foi uma réplica do que acontece no Rachão, né? O Pegorari falou que faz muito gol no Rachão, inclusive, e que ele até combinou com o Pablo Tomás ali que tiraria a atenção dos zagueiros ali e deixaria ele livre na primeira trave. De fato, esse gol foi uma tradução do que acontece no treinamento, que hoje conseguiu salvar o Guarani de uma derrota? Sim, tem alguns momentos a gente faz esse recreativo deles, né, os rachões. É cultural os goleiros irem na linha, a gente, lógico, não é sempre que tem. São pontuais, e ele até comentou isso comigo também, mas confesso que eu não participo, né, dos rachões, só fico ali observando. De fato, acontece sim, até mesmo o Pegorari, o Douglas, aqueles atletas que vão na linha, os goleiros, o Álvaro, o Arthur, também já fizeram gols. Então, hoje a gente foi premiado, mas muito feliz pelo gol do Pablo. Esse menino, ele vem crescendo, vem evoluindo, dia a dia, é um menino que entrega muito. Então, hoje ele foi premiado, e todas as ações, não pelo gol, todas as ações que ele fez no decorrer da partida, o tempo que ele ficou em campo, ele conseguiu fluir a jogada, criou dificuldades para o adversário, então foi premiado com um belíssimo gol, e a gente fica feliz de estar tendo mais um atleta crescendo num momento tão decisivo. Então, é um ponto, como eu falei, para a gente comemorar, mas saber que a gente precisa evoluir. Legal, estamos ouvindo Melhorar, aí a coletiva. E é isso que a gente vai atacar na nossa representação e de preparação também para essa grande partida que teremos lá contra o Vitória.
Boa noite, Humberto. Pedro Piscinato, TV Bandeirantes. Você sempre comenta da importância do elenco e hoje o gol saiu de um cara que veio do banco de reservas. Queria que você comentasse mais uma vez sobre isso e que você soube analisar as características do jogo e se era o que o jogo pedia, a entrada do Pablo. Sim, o Pablo é um atleta que joga de 9, joga nas extremidades também, um atleta agudo, muito veloz, tem o faro de gol, haja visto que vinha sendo no clube que estava o artilheiro, então, e figurando junto com os artilheiros do Brasil também. Então, um atleta que tem essa capacidade de definição. Esse atleta eu tive a oportunidade de trabalhar com ele quando eu estive no Curitiba. Ele era oriundo da base, treinava conosco, foi a alguns jogos para o banco, era artilheiro na sua categoria. Então chegou, foi premiado por aquilo que ele vem fazendo, como eu falei anteriormente, se dedicando. E a importância do grupo, a gente sempre falou isso desde o início aqui desde a nossa chegada. Você só vence competições, você só conquista algo com a força do grupo. Então, por isso, a preocupação nossa em ofertar conteúdo diário para todos em igualdade, para que quando esses atletas forem acionados, eles possam ser capazes de entrar e nos ajudar a vencer as partidas. Hoje, o Pablo foi premiado e fez com que a gente somasse um ponto nesse campeonato tão difícil que é. Boa noite, Humberto. Eduardo Tolentino, Canais Futebol Interior e Rádio Essência FM. Hoje você completa um turno à frente do Guarani nessa Série B. Eu queria que você fizesse um balanço de tudo que você viveu e construiu e, na sua opinião, o que falta ainda para você atingir o seu auge, o auge da equipe na competição. Olha, confesso a você que nem prestei atenção nessa questão. A gente tem mergulhado diariamente aqui, não somente eu, mas toda a comissão, os atletas, diretoria, todas as pessoas envolvidas, né? Essa família Guarani, quando a gente fala, direta e indiretamente também, são muitas pessoas para que a gente consiga o resultado de vitória nos jogos, muita gente trabalhando em prol disso. E, claro, uma competição de recuperação, como eu falei anteriormente, fruto daquilo que os atletas estão entregando nas sessões diárias de treinamento. Então, a gente tem crescido, tem evoluído rodada a rodada, mas, como eu falei a eles em algumas rodadas atrás, que a gente não atingiu o nosso auge ainda. Então, quando você não atinge o teu auge, é que você tem uma margem de evolução, você tem uma curva de evolução. E é isso que a gente tem atacado. Isso tem feito com que a gente se debruça mesmo para estudar o adversário, se debruça para estudar a nossa equipe, para a gente entender aonde a gente precisa evoluir, criar treinamentos para que exista essa evolução. Claro, entendendo tudo o contexto, você tem que trabalhar o aspecto técnico, físico, tático, mas o mental ele vai potencializar essas questões. E o mental agora, no final de temporada, ele é muito importante, porque vem a ansiedade, vem a irritabilidade, vem o desgaste físico. Então você tem que estar extraindo o máximo desses atletas diariamente. Então você tem que ter uma sabedoria também para poder atacar aonde é preciso em cada sessão de treinamento. E é isso que a gente vai buscar. Então a gente fica feliz pelo crescimento, pela mudança de patamar, de romper algumas crenças, algumas barreiras que a gente conseguiu, mas lembrando, o tanto que a gente vem trabalhando, como de novo, a dificuldade que a gente tem diária, o Guarani vem crescendo ano após ano, então a gente se colocou nessa condição de continuar sonhando, enfrentamos muitas barreiras ali, como já falamos, a gente provavelmente ali está entre as 5, 6 folhas salariais mais baixas. Algumas questões, outros clubes já estão um pouco mais à frente da gente de questão de estrutura, mas o clube está buscando essa evolução. Claro que você ascender a uma Série A, isso vai ser um facilitador. Essas equipes que estão à frente por ter tido uma permanência maior na Série A. Então a gente tem que ter sabedoria do que está sendo construído aqui. Esses atletas têm sido guerreiros, esses atletas têm honrado com essa instituição. Então, por isso, o torcedor hoje, mesmo empatando dentro de casa, embaixo de chuva, aplaudiu a equipe, que ele viu a luta, viu a entrega. Então, por isso, o agradecimento a eles. E contamos com o apoio deles do início até o fim. Essa competição está muito parelha. Então, rodada a rodada vivenciando. Mas parabenizar esse grupo de atletas, a todos os envolvidos aqui, pelo que tem sido feito aqui dentro. É claro que a gente vai buscar mais e mais e mais, porque a gente tem sonhado, tem trabalhado, tem se entregado para que a gente possa viver o extraordinário nesse ano. Muito bem, 8 horas mais 46 minutos, está aí a entrevista coletiva do Humberto Loser, né? Acredito que respondeu tudo direitinho, daqui a pouco o Wagner Ferreira vai falar a respeito, além das notas do jogo, também
da coletiva aí das palavras do técnico Humberto Louser. Agora, 8 horas mais 46 minutos, 8h46. A gente vai fechando aí a nossa transmissão na Essência FM, a frequência da vida. Você continua na Essência com a programação musical do sábado à noite, a melhor programação gospel de Campinas e região. Portanto, você segue com a gente aqui no Futebol Interior e na Rádio Essência FM. Você segue com a programação musical gospel da Essência FM, a frequência da vida. Essência, a frequência da vida. 8 horas mais 47 minutos, 8h47 é o fim de jogo aqui nos canais de Futebol Interior, repercutindo o empate do Guarani 1-1 com o Vila Nova no Brinco de Ouro da Princesa. Vamos então com o destaque final do repórter Albert Cavalcante. Diz aí, Albert. É um empate com sabor de vitória, isso mesmo, o Guarani que enfrentou aí a melhor defesa do campeonato, eles que têm as melhores defesas, né? A primeira é o próprio Vila Nova com 19 gols sofridos, agora o 20º gol sofrido, e o Guarani tomou 22 gols, tinha tomado até o final dessa partida, né? Tomou 23 gols. E o Guarani consegue um empate heróico, o Guarani ainda continua dentro do G4, e só com observação, né, com o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, que é o 5º colocado, está com um ponto atrás. Na rodada passada, o Novo Horizontino era o 5º colocado e estava a 2 pontos da equipe do Guarani. Querendo ou não, esse ponto foi muito importante. O Guarani que na próxima partida ele enfrenta nada mais, nada menos que o líder do campeonato. O Guarani está com 54 pontos, o Vitória tem 4 pontos à frente, obviamente ainda o Vitória vai jogar nessa rodada. Os pendurados da equipe do Guarani é o Bruno José, Bruno Mendes, o Mike, o Derek, o João Vitor e o Kaique França. Pelo que nós temos aqui, depois vamos até dar uma olhada na súmula, né? Porque vimos cartões amarelos subindo, né? Não sabemos se houve mais alguém, mas desses aqui, os pendurados, nenhum deles tomaram cartão amarelo, estão aptos para a partida contra o Vitória. E o Guarani continua aí a sua saga em rumo à Série A. Só lembrando, né, que o Humberto Louser tem 10 vitórias, né, 5 empates e 3 derrotas. Dessas 3 derrotas que o Guarani e o Humberto Louser adquiriram no campeonato, as três né, derrotas foram por 1-0. E hoje, a partida contra o Vila Nova, estávamos aqui, né, achando que ia vir a 4ª derrota por 1-0. Quando aí o Pablo Tomás, que veio do Operário, né? O Operário, ele foi artilheiro, fez 13, nesse ano aqui fez 13 jogos, fez alguns gols, artilheiro do Operário. Ele chegou aí para o desconhecido e vem mostrando aí todo o seu potencial. Então, Claudinei Corsi, amigos, mais uma vez agradecer a nossa grande audiência, muito feliz mesmo de coração, muito feliz. E que a próxima seja tão próxima e seja tão produtiva como essa. E Claudinei Corsi, eu vou falar pra você, viu? Fale. É uma semana sem voz, hein? E segunda-feira tem o boletim. Claudinei Corsi, eu não prometo que terá boletim. Com certeza até lá você se recupera. Ah, então tá bom. O doutor Claudinei Corsi já me convocou, tudo bem, Claudinei Corsi. Tá tudo bem. Então, um abraço, ótimo domingo pra você, Albert. Obrigado, Claudinei Corsi, um ótimo domingo e até a próxima. Lembrando, hein, próximo domingo, Vitória, mais uma final, hein? Mais uma vitória. Vitória sobre vitória. Vitória sobre vitória. Valeu. Muito obrigado. Este Albert Cavalcante reportou aqui o empate do Guarani 1-1 com a equipe do Vila Nova. Agora faltando 10 minutinhos para as 9 da noite, mais um rápido intervalo e a gente volta já para conferir as notas do jogo e tem também a ficha técnica da partida. 8h50, a gente volta já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais.
e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado, um bairro muito desejado de Campinas. E olha que ninguém lança nada na região há mais de 10 anos. O condomínio fica bem ao lado do shopping e tem uma reserva natural. Então é perfeito para quem ama a natureza e não abre mão de praticidade. A planta é show. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. A modernidade não para por aí. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. A área de lazer é completa. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia, como se você estivesse na praia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. É uma área especial para você receber seus convidados com toda a privacidade. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. Até a piscina é diferenciada. Pega sol o dia todo e fica acima do nível da rua, garantindo sua privacidade. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. E tem uma bela vista para a reserva natural. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. É muita modernidade, conforto e diversão para um prédio só. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. 8 horas mais 54 minutos. Deixa eu mandar um abraço mais uma vez aqui lá para Finlândia, né? Em Helsinki, na Finlândia. Nosso ouvinte aqui, não sei se é homem, não sei se é mulher, evidentemente. Eu só tenho aqui que ele está sintonizado com a gente desde a abertura da nossa jornada esportiva lá na Finlândia, em Helsinki, né? Se pudesse mandar um WhatsApp pra gente aqui no 55, não é isso, Lucas? O código do Brasil, né? 55, exatamente, 55 19 98989 3526. 55 19 98989 3526. Gostaria de saber quem é esse nosso ouvinte, se ele é brasileiro, lá em Helsinki, na Finlândia, que está com a gente desde o início da jornada e está curtindo aqui ainda o nosso Fim de Jogo nos canais Futebol Interior. Muito obrigado a você aí na Finlândia, que está curtindo a gente aqui até agora no Fim de Jogo. Pois não, Lucas? Queria aproveitar e mandar um valeu demais para ele em finlandês. Então manda. Seolinin se arvoista, viu? Repita. Seolinin se arvoista. Tá muito bem. Tá aí. Entendeu, Albert Cavalcante? Que já até saiu daqui. Mas é isso aí. Você acha que o Albert não ia voltar? Bom demais. Você acha que o Albert não ia voltar, né? Então tá bom. Nosso ouvinte é em Helsinki, na Finlândia, audiência internacional dos canais Futebol Interior. Muito bem. Vamos então novamente à abertura aí das notas do jogo. A gente tinha aberto aí, mas veio o nosso treinador aí, Humberto Lousa, né? Treinador do Guarani na entrevista coletiva. Então vamos às notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. As notas do jogo, Wagner Ferreira, começando pelo goleiro Pegorari, que tomou amarelo, hein, Wagner? Não foi muito exigido, né? Porque muito embora o Vila Nova viesse com uma postura bem ofensiva, né? Com 4 no ataque, mas poucas finalizações. Não vi muito trabalho do Pegorari, não.
No final do jogo, eu acho que ele teve até uma participação importante no gol de empate, porque chamou a atenção de zagueiros, né, um a mais ali, e sobrou para o Pablo fazer o gol. Jogada treinada no rachão, hein, Wagner Ferreira? Segundo soubemos aí, isso acontece muito no rachão. Mas, parabéns para eles então. Nota 6 para o Pegorari. Parece que o rachão tá melhor que o treino, né, Wagner? O joguinho hoje foi meio ruinzinho. Qual foi a nota do Pegorari? 6. Meia dúzia. E o Diogo Matheus, Wagner? Não gostei muito do Diogo Matheus não, hein? Deu passe pro gol, Wagner. Não, deixa eu analisar que no primeiro tempo ficou muito preso, né? Agora ele não jogou por aquele lado, só jogou do lado do Mike. E no segundo tempo, sim, se soltou um pouco mais, fez um cruzamento pro gol de cabeça, mas vai ficar com a nota 5 na média para mim. Nota 5 para o Diogo Matheus, capitão do Guarani. E a zaga, começando pelo Lucão, Wagner. Olha, é um problema sério esse negócio de ficar tocando bola ali atrás, né? Um zagueiro pro quarto zagueiro, o back pro... Não, o central pro quarto zagueiro, o quarto zagueiro pro goleiro, fica aquele joguinho ali atrás, preocupante. Irrita, inclusive, e corre em risco, coloca em risco ali a possibilidade de um gol. Ainda mais com o campo do jeito que estava, do né? adversário. Então isso irrita o torcedor, irrita quem está assistindo a partida. 6,5 para o Lucão. Não é que tenha comprometido, não. Nem que o Vila Nova tivesse exigido muito, mas não comprometeu. Nota 6,5. E o companheiro de zaga, ele, o Valber, que acabou ficando no time no lugar do Alain? Da mesma forma. Não comprometeu, chegou até aí pro ataque. Parece que teve uma cabeçada lá, quase que complica pro Vila Nova. Mas vou manter a mesma nota, Ney. Vai ficar com 6,5 também. Legal, quando volta a cair a chuva na cidade de Campinas, hein? E o Mike pela lateral esquerda, Wagner? Gostei do Mike, acho que foi melhor do que o Diogo Matheus aí pelo seu setor. Primeiro tempo só deu jogada pelo lado dele. No segundo, quase que continuou o mesmo cenário. O Guarani explorando ali o lado esquerdo e o Mike, tanto defensivamente como também no ataque, gostei do Mike. Vai ficar com uma nota 6. Nota 6 para o Mike. Matheus Barbosa, que também tomou um cartãozinho amarelo. Wagner? Não gostei do Matheus Barbosa, não. Achei... Aliás, o meio-campo do Guarani não funcionou, tanto no primeiro como no segundo tempo. E foi substituído de maneira correta pelo Humberto Lousa. Nota 5 para o Barbosa. Nota 5. Entrou no lugar dele o Bruno Mendes, a 16 do segundo tempo. Wagner? É evidente que não foi fazer as mesmas funções do Barbosa, é claro, é óbvio. Mas foi jogar lá na frente. Audaciosa a troca, Wagner? Olha, o que tinha que fazer? Colocar o time no ataque. E tirou um volante e colocou um atacante. Não aconteceu nada por esse fato. Mas foi uma tentativa. Se quiser uma nota do Bruno Mendes, vai ficar com uma 4, com nota 4, porque não vi nada demais nessa alteração, embora a tentativa tenha sido válida. E o Matheus Bueno, Wagner, o outro homem do meio-campo? Também não gostei. Ele teria sucumbido junto com o Barbosa. No entanto, como permaneceu no jogo e no segundo tempo ele participou mais do jogo, eu acho que ele prende muito a bola, ao invés de soltar logo de primeira, criar uma jogada de ataque. Ele tenta umas jogadas individuais e perigosas. Então, por essas e outras, ele fica um pouquinho acima do Barbosa. Nota 6 para o Bueno. E o Bruninho hoje, hein, Wagner Ferreira, nesse campo pesado, hein? Não era jogo pra ele não, hein? Não apareceu no jogo, Bruninho. Nem finalizando, nem armando, nem... Escorregando. Nada, não gostei do Bruninho não. Vai ficar, acho que uma das piores notas do Guarani. 4 para ele. Tá certo, 4. E entrou no lugar dele o Regis, a 36 do segundo tempo, Wagner. Pouco adiantou. O Regis não conseguiu fazer aquilo que o Humberto Lousa pretendia. E demorou também, né? Demorou para entrar, né? Talvez um pouquinho. A gente sugeria isso realmente. Mexida nesse meio campo com a entrada de alguém para armar jogadas. O Regis é esse homem, mas não está em boa fase. Ficou do mesmo tamanho. Nota 4 para o Bruninho, 4 para o Regis. E o Bruno José hoje, Wagner? Estranho, né? Bruno José, sempre esforçado, tem sido jogador... Fez gol no campo molhado no derby, né? Esperava que hoje toda hora eleito fosse aquele jogador aquático, né, Wagner? Pois é, estava sem pé de pato hoje, acho que foi esse o problema. Não levou o pé de pato. Inclusive a tentativa, né, de mudança, aquela alternância, joga pela direita, joga pela esquerda, mas mesmo com toda a sua boa vontade, hoje ele ficou devendo o nosso Bruno José. Nota 5 para ele na média. E entrou no lugar dele o autor do gol do Bugre, melhor em campo do Guarani, o Pablo Tomás, a 26 do segundo tempo. Segundo o Humberto Lousa, disse que esse menino está treinando muito bem, já estava fazendo por merecer
algo melhor nesse time do Guarani. Quem sabe até uma camisa de titular. Quem sabe aí no lugar do Bruno José, já que o Bruno está, né, reeditando as suas boas jornadas anteriores. Ou quem sabe o Pablo Tomás pode ter uma chance aí. Nota 7 para ele por ter sido, inclusive, o melhor em campo. Legal. E o João Vitor Wagner? Então, aí é que tá. Aí revezou com o Bruno José, não estava dando certo de um lado, foi para o outro. Mas a marcação do Vila Nova foi muito eficiente. É impressionante, como sem chance nenhuma para os atacantes do Guarani. E o João Vitor sucumbiu, ficou com a nota 4. E entrou no lugar dele o Gustavo França, a 16 do segundo tempo. Deu uma melhorada, né? O Gustavo França jogou aberto ali pela esquerda, fazendo praticamente a mesma função. E quando o coletivo melhora, a individualidade aparece também. Eu gostei do Gustavo, vai ficar com uma nota 5. Para ser melhor observado, inclusive, né, com uma camisa titular para os próximos jogos. Legal. E o Derek hoje, Wagner Ferreira? Brigador, mas sem muita eficiência, né? Porque não conseguiu nada lá com o Rafael Donato. E ele é um jogador de porte para esse campo aí, né, para fazer o choque, né? E não conseguiu. A única chance que ele teve foi aquela bola levantada de cabeça. Na verdade, ele não é aquele jogador levinho, né? É um cara mais de pancada mesmo, né? E acho que era um jogo, campo para ele, inclusive. Mas aquela dupla de zaga do Vila Nova, não sobrou nada para ele. Segundo o Pegorari, as duas torres. Exato, bem colocado, né? Rafael Donato e Eduardo Doma. Toda a bola colocada na área era rebatida. E não tinha bola trabalhada pelo lado, cruzava, o zagueiro tirava. Bola pelo chão não teve, então ele sucumbiu. Não gostei do Derek, muito embora tenha sido esforçado. Vai ficar com uma nota... Cadê o Derek? Nota 4 para ele. Legal, e entrou no lugar dele o Iago Teles, 36 do segundo tempo, Wagner. Não teve muito tempo de aparecer, mas já que o Guarani estava no abafa, ele vai ficar com a mesma nota do Derek, nota 4. Beleza, e o técnico Humberto Loser, hoje, Wagner? Fez o que tinha que fazer. O time não estava jogando, não era por culpa dele. Ele, inclusive, na coletiva, bateu muito na tecla de que o gramado não permitiu. Fez com que o Guarani saísse das suas características, demorou para se adaptar ao campo. Deu méritos ao time do Vila Nova, realmente, o Vila Nova foi muito bem no primeiro tempo. Surpreendeu o Guarani, vindo com uma postura bem ofensiva ali, bom no meio campo. Vila Nova mereceu sair ganhando no primeiro tempo. Mas no segundo, o Lousa fez o que tinha que fazer. Uma outra postura, empurrou o time para frente, fez algumas alterações que deram certo. Afinal, uma mexida dele foi o menino que fez o gol, o Pablo. Então ele vai ficar com uma nota 7. Afinal de contas, o time não perdeu e empatou muito por conta dessas mexidas do Lousa no time. Legal. E o jogo, Guarani 1, Vila Nova 1, quanto valeu o jogo? Gostou do jogo, Wagner? Olha, não gostei do jogo, não. Achei tecnicamente fraco. Toda a bola, era a bola levantada para a área e Rafael Donato rebatendo. Aí quando a rebatida vinha, não tinha ninguém no Guarani no meio campo para fazer o domínio de bola. Era bola para o Vila Nova. Aí no ataque não acontecia muita coisa. Mesma coisa do outro lado. O Guarani cansou de jogar a bola na área e não aconteceu nada. Então, chances de gol, pouca coisa. Não vi nada demais, assim, bola na trave, bola perigosa. Então, não gostei do jogo, não. Vai ficar com uma nota 6 esse jogo Guarani e Vila Nova. Meia dúzia. E o árbitro da partida, o senhor Felipe Fernandes de Lima, o mineiro, Wagner. Que eu me lembre, não aconteceu nada demais, né? Ele tratou de segurar o jogo no cartão amarelo, na disciplina. Não teve VAR, né, Wagner? Tecnicamente, ele não foi ao VAR, né, Lucas? Nenhuma vez, vez. Nenhum lance polêmico, nada. Então, o trio mineiro aí foi bem. Ele é de Belo Horizonte, professor de Educação Física. Um dos bandeiras, o Felipe Alain, também mineiro, ela de Belo Horizonte. E esse Magno Arantes Lira é um gerente comercial. Engraçado que você entra no site da CBF e tem lá profissão do árbitro, né? Em todos eles tem. Escreve autônomo. Pô, mas é autônomo. Dá o ramo de atividade do cara, né? Desse Magno aí tá lá gerente. Gerente do quê? Aí você tem que correr atrás da pesquisa para saber o que o cara faz na vida. Então o trio de arbitragem foi bem. A trio não, né? Todo o complexo da arbitragem foi bem. Nota? Nota para arbitragem? Nota 6,5. 6,5. Muito bem. Estão aí então as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira.
Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. É isso, e agora Wagner Ferreira complementando a sua participação, então a sua palhinha final, já aproveitando você que ouviu atentamente aí a coletiva do Humberto Loser, Guarani que tem pela frente daqui a uma semana a equipe do Vitória, o líder da competição, jogando fora de casa e passando a régua aí, Wagner, esse empate com sabor de vitória do Guarani. De fato, foi mesmo um empate com sabor de vitória, em função de tudo que aconteceu. O Vila Nova bem no primeiro tempo, surpreendeu o Guarani com uma postura ofensiva, bem no setor defensivo também. Então mereceu o Vila Nova sair vencendo por 1-0 no primeiro tempo. No segundo, uma nova postura do Guarani, umas mexidas quando necessário, e o Guarani realmente empurrou o Vila Nova um pouquinho para trás, teve dificuldades, o gol saiu a 50 minutos. Então, premiou realmente o esforço dos jogadores. Agora, o Guarani não conseguiu jogar, por quê? Porque saiu das suas características, né? Bola no chão, bola em profundidade, pelas beiradas do campo, e a bola parando na poça d'água, não havia. Engraçado que você não via poça d'água no campo. A água estava bem por baixo da grama mesmo, você pisava e a água subia. Mas então, realmente foi um fator complicador para o sistema de jogo do Guarani. Menos mal, conseguiu o empate, subiu um ponto na tabela e agora, quem sabe, vai buscar um outro empate, né, contra o Vila Nova ou contra o Vitória, ou até uma vitória, ninguém vai para empatar. Mas o jogo é fora de casa contra o líder. E o time deve ser o mesmo, né, Claudinei? Ninguém com cartão. A tendência é essa, né? E ninguém com e é melhor não mexer contusão. Muito, né, Wagner? Então, fica uma brecha aí. Precisa o meio-campo ali dar uma estabilizada, fica né? uma brecha aí para um dos dois. Aí o Barbosa e o Bueno não estão se entendendo muito bem, já não é o primeiro jogo. E esse Pablo Tomás aí, pelo gol que fez, pode ganhar uma moral, quem sabe até ser escalado como titular pelo Humberto Loser. É isso, Ney. Legal, Wagner Ferreira, grande abraço, muito obrigado, um excelente final de semana para você, até segunda no meio-campo FI, Wagner. Se Deus quiser, um bom final de semana a todos e até mais. Legal, este Wagner Ferreira comentou a partida aqui, um para o Guarani, um também para o Vila Nova, às 9h mais 8 minutos. Vamos conferir, antes da ficha técnica, o Lucas de Souza, ficamos devendo aqui a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos atualizar aí, depois dos resultados que você já havia passado, como está a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. É lógico que temos mais jogos amanhã, segunda-feira também, mas de momento, Lucas... Muito bem, de momento temos o Vitória líder, ainda joga amanhã contra a equipe do Criciúma com 58 pontos, o Juventude aparece em segunda após o empate contra o Tombense com 54, mesma pontuação de Sport na terceira posição e o Guarani, hein? A diferença aqui está no número de vitórias. O Juventude tem 16 contra o Sport e o Guarani que tem 15. O Sport tem um saldo de gols melhor também. Na quinta posição, Atlético Goianiense com 53. De Novo Horizontino caiu um pouquinho na tabela, foi para a sexta colocação com 52. O Mirassol aparece na sétima colocação 49. O CRB em oitavo 48. O Criciúma em nono com 48. E fechando a primeira página da tabela, o Vila Nova com 48. Na segunda parte, o Ceará com 42. Já não tem mais chances de acesso ou chances muito remotas até o fim da competição, 42. Botafogo de São Paulo, 40. O Sampaio Corrêa aparece em 13º, 35. O Ituano em 14º com 34. O Avaí com 34 pontos aparece na 15ª posição. Aliás, uma vitória importante do Avaí hoje contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Em 16º, a Ponte Preta, que joga nesta segunda-feira contra o Sport com 33. Na zona da degola, lá no Z4, a Chapecoense com 30. O Tombense com 27 pontos na 18ª colocação, 19º vice-lanterna Londrina com 24 e o lanterninha da Série B, o ABC, com 20 pontos. Legal, muito bem, tá? Então, atualizando a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, com a rodada número 31, jogos que já terminaram. Agora, o Série A, o Corinthians está jogando com o Flamengo. Quanto tempo de jogo já? É isso aí, temos 11 minutos da primeira etapa, por enquanto lá na Neoquímica Arena, 0 pra lá e 0 pra cá, viu, Claudinei Corsi? Legal, às 9h, 21h mais 10 minutos para Prone Alimentos. Tá na mesa, tá Prone, você vai conferir em 30 segundos a ficha técnica para Guarani 1, Vila Nova também 1. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia
para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Foi na luta, foi na raça, com Verde da Esperança que banha esse manto sagrado que o Guarani empatou com Vila Nova por 1-1 no Brinco de Ouro, 31ª rodada Campeonato Brasileiro da Série B. Humberto Louser mandou a campo Pegorari, Diogo Matheus, Valber Lucão e Mike, Matheus Barbosa, depois Bruno Mendes, Matheus Bueno e Bruninho, depois Regis, Bruno José, depois Paulo Tomás, João Vitor, depois Gustavo França e Derek, depois Iago Teles. Ainda no banco de reservas, o Douglas Borges, Kaique Alvarinho, Lucas Adel, Isaac, o Mandrake, Lucas Araújo e o Wenderson formaram o elenco do Guarani pro jogo de hoje. O Vila Nova do Lisca mandou a campo o Denis Júnior, Marcelinho, Rafael Donato, Eduardo Domi e Rodrigo Gelado, Lourenço, depois Marlone, Igor Henrique, depois Souza, Guilherme Parede, Cristiano, depois Marquinhos, Juan Christian, depois Everton Brito e o Caio Dantas, depois o Henrique Almeida. Ainda no banco de reservas, o técnico Lisca tinha o Vanderlei, o Jean-Pierre, Diego Renan, Gustavo Maia, o Ronald e também o Neto Pessoa. Escanteio, 6 em favor do Guarani, 1 para a equipe do Vila Nova. Gols, o primeiro marcado pelo Tigre, Juan Christian foi para a rede aos 35 da primeira etapa e o Pablo Tomás, no limite, em cima da pinta, aos 50 minutos do segundo tempo, empatou o jogo. Cartões amarelos pelos lados do Guarani, o Pegorari e o Matheus Barbosa, nenhum dos dois pendurados, ainda bem, e o Vila Nova com Marcelinho, Igor Henrique, Juan Christian, Rodrigo Gelado, Domi, Rafael Donato. Em quantos cartões nesse time do Vila Nova? Público total 7.782 para uma renda de R$ 164.660. Arbitragem do Felipe Fernandes de Lima, auxiliado pelo Felipe Alan Costa de Oliveira e pelo Magno Arantes Lira, os três de Minas Gerais. O VAR do senhor Philip George Bennett, lá do Rio de Janeiro. O auxiliar do VAR do Diogo Carvalho Silva, o quarto árbitro Douglas Marques das Flores. Nesta 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a bola rolou a partir das 18 horas nesse dia 7 de outubro de 2023. E esta ficha técnica completa de Guarani 1, Vila Nova também 1, Claudinei Corsi. Ficha técnica do jogo. Legal, sempre para Prone Alimentos. Está na mesa, tá Prone. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Valeu, Lucas de Souza, grande abraço, muito obrigado e até segunda-feira, Lucas. Até segunda-feira com o Boletim do Corinthians, falando desse jogo aí que tá passando agora na televisão contra o Flamengo. Um abraço pra você, agradecer mais uma vez a grande audiência aqui nos canais do Futebol Interior, também na Rádio Essência FM, em todas as nossas plataformas. Galera, um beijo no coração de vocês, a todos que mandaram mensagem, em especial pro Diego Lima, mandou várias mensagens no chat aqui do YouTube. Valeu demais, galera, muito obrigado. Fiquem com Deus, até a próxima, fui. Legal, às 9h14, com a participação do Lucas de Souza trazendo a ficha técnica, nós colocamos um ponto final no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Agora em Campinas, com muita chuva, 9h14. Nove da noite, mais 14 minutos, ponto final também na nossa jornada esportiva, desde às 5 da tarde, você acompanhando aqui, Guarani 1, Vila Nova também 1, com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença do nosso samurai Felipe Marques. Por aqui nós falamos em nome de Construtora Patriani. Quem compara, compra um Patriani. Iga Atacado, maior variedade e os menores preços. Shimozono Mega Sorte, loterias, ovos Satoshi. Sua vida mais saudável. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Prone Alimentos, está na mesa, tá Prone, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger Comunicação Integrada. Jump Sport, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Restaurante do Dadá, peça pelo delivery. As delícias do Dadá, 3744-2121. Pelos lados dos canais Futebol Interior, contamos com a coordenação de esportes de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Na Essência FM, a frequência da vida, a coordenação geral do Gil Kleber, a técnica do Lucas Boa Pessoa e a direção geral do pastor Josimar Fonseca, da Igreja Família da Fé Church. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior e também da Rádio Essência FM, é Claudinei Corsi quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência, desejando a você uma ótima noite de sábado, um excelente domingo,
Aproveite bem o seu domingo e a gente se cruza por aí pelos caminhos da bola. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.